Fechada com você, fechada com a verdade. A JFL Alarmes oferece as melhores soluções em alarmes, sensores, cercas elétricas, câmeras de segurança, interfones, motores para portões e muito mais para sua casa ou negócio. Peça pela marca de alarmes e cercas elétricas mais premiada do Brasil. Procure uma revenda JFL mais próxima de você ou acesse jflalarmes.com.br/distribuidores. JFL Alarmes, referência no desenvolvimento de soluções para proteger quem você ama. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Os craques do jogo, a torcida, o esquema. A espera. Começa agora o Concentração. Bandeirantes, concentração. Um forte abraço, muito boa tarde a todos, 16h03 no ar o Concentração Bandeirantes, tem Macaquinha, 5 da tarde, majestoso, é Ponte Tombense aqui na Rádio Bandeirantes, quem narra é Leandro Borges, o moço de Piracicaba, quem comenta é Mestre Tigrão, reportagens de Vladimir Catarino, já falando do majestoso, porque a ponte já está escalada, hein? A ponte já está escalada na voz de Vladimir Catarino. Lembrando que a TV Bandeirantes Campinas vai transmitir com o Batista, com o CH e com o Gleger. TV Bandeirantes transmite esse jogo. Vai transmitir TV Bandeirantes, transmitida ao vivo, Ponte Tombense. Começa às 17 horas, ok? Vamos até o majestoso urgente. Peraí, senhor, os trabalhos técnicos do Gabriel Pereira, tem também hoje aqui o Gilberto Sufi, o Danilo Capucci e comando de Gil Kleber, majestoso urgente. Antes, porém, aqui, segundo a Vladimir, deixa eu ver quanto que tá a Macaquinha aqui na Copa São Paulo. A Ponte joga em Bragança, primeiro tempo 0-0. 0-0, Red Bull Bragantino e Ponte Preta. A Ponte, 2 jogos, 2 derrotas. Hoje é o terceiro jogo, está no intervalo. Está no intervalo em Bragança, 0-0. Agora sim, respire fundo, Vladimir Catarino, meu repórter. Eu quero você aqui no Concentração, Vladimir. Um abraço, boa tarde. Vai com a escalação. Pode ir, Catarino. Oi, Catarino. Atenção, hein? Ele ficou emocionado. Com essa abertura, com essa chamada. Vladimir Catarino, ele é um repórter que tem uma grande sensibilidade. Pneu aqui, Edu. Ele tá tirando fotos ali. É forte. Muitos fãs. Lembrando que a Ponte vem aí de 3 vitórias, né? Macaca vem de 3 vitórias, né, Edu? Tudo de 1-0. 1-0 em Itu. Isso. 1-0 contra o Novo Horizontino. Edu. 1-0 contra o Avaí. E hoje em Catarino. Tudo bem, Edu? Tudo bem, melhor agora. Diga lá, Catarino. Prazer inenarrável falar com você. Querido. Olha, a Ponte já está escalada, meu caro Edu Pinheiro, ouvintes da Bandeirantes.
O técnico Felipe Moreira manda a campo hoje, lembrando primeiro os desfalques, né? A Ponte não conta hoje com o Fábio Sanches, que está suspenso, cartão vermelho, e com o Amaral, que está suspenso, cartão amarelo, 3 cartões amarelos. A Ponte vai a campo hoje com o Kaique França, é o goleiro 12. Kaique França hoje vai usar um uniforme diferente, com o escudo retrô da Ponte Preta da década de 40 e 50, em homenagem aos 249 anos de Campinas. Kaique França, 12. Na lateral direita, o Everton, 23. A dupla de zaga terá Edson, 3 e Matheus Silva com a 4. Na esquerda, Arthur, capitão do time, veste a 15. Meio campo com Felipinho, meia dúzia. Ramon Carvalho, 40. Matheus Jesus, 20. E no ataque, 3 homens ofensivos. Thales com a 21. Paulo Baia com a 16. E pela primeira vez como titular, o André, vestindo a camisa 90. Repeteco da Ponte, Edu, de Kaique França, 12. O Everton, 23. Edson, 3. Matheus Silva, 4. Arthur, 15. Felipinho, meia dúzia. Ramon Carvalho, 40. Matheus Jesus, 20. Thales, 21. O Paulo Baia, 16. E o André, 90. No banco, o Felipe Moreira vai ter à disposição, Edu, Pedro Rocha com a 1. Mailton com a 2. Leonaldi voltando a ser relacionado, 5. Dudu Ratamoto, 7. Eliel, voltando para o banco com a 9. Elvis, 10. Tomás Kaique, 13. Luiz Felipe, 14. André Henrique, 17. Fraga, 18. E Igor Torres com a 77. Edu. Pera aí, eu preciso da sua ajuda só para ver o banco aqui. Vamos lá. Pera um pouquinho só, porque aqui eu mato... É tudo no papel, né? Exatamente, porque aqui o banco, eu já falo pro ouvinte quem que não vai jogar, tá? Então vamos lá, o goleiro é o Pedrão. Pedrão. Pô, é que eu não tenho espaço aqui, rapaz. Pera aí, vamos lá. Pedrão é goleiro. Então o Luan hoje, né, é um rodízio que tem, tá? Quem mais que você tem? Vamos lá. O Mailton, 2. Mailton, 2, ok. Leonaldi, 5. Leonaldi, então, banco, voltando, mas é banco, 5. O 7 é o Dudu Ratamoto. Dudu Ratamoto, peguei aqui. O 9, Eliel. Olha, o Eliel, ele foi escalado nos últimos 5 jogos como titular. Foi a melhor sequência do Eliel. Mas hoje vai no banco, quebra a sequência. Sim. Tem o Elvis voltando a ser relacionado com a 11, aliás, com a 10, né, no banco hoje. Elvis com a 10, voltando de contusão é banco, sim. Zagueiro Tomás Kaique, 13. Tomás Kaique, 13. O Luiz Felipe, 14. Luiz Felipe perde a posição definitivamente, é número 14, era o lateral direito, sim. André Henrique, atacante com a 17. O André, esse André é o recém-chegado. Não, esse é o da base, o recém-chegado tá de titular lá com a 90. Como é que chama André? André Henrique. André Henrique, qual é o número dele? Ele tá com a camisa 17. 17, menino da base, porque o Andrezão mesmo, o Santos, começa como titular. Tem o Fraga com a 18. O Fraga pelo 2º jogo consecutivo no banco, voltando de uma longa contusão desde fevereiro. E o Emerson, aliás, e o Igor Torres com a 77. Igor Torres com a 77. Acabou? Acabou. No banco da Ponte é esse, Edu. Tá, deixa eu ver o que mais aqui. O Thiagão Oliveira sumiu, zagueirão, nem no banco. O Thiago Oliveira faz tempo que não joga. Júnior Tavares sumiu, lateral esquerdo sumiu. O Felipinho começa jogando. Ramon Carvalho começa jogando. Samuel Andrade não tá nem no banco, né? Departamento médico, Edu. Departamento médico, Samuel Andrade. Deixa eu ver o que mais aqui. Olha, para falar nisso, o Everton, aquele atacante que em agosto do ano passado se machucou, teve fratura no tornozelo, tá começando a treinar. O Géry teve cirurgia, né? De disco. Hérnia de disco. Vai demorar umas 6 semanas aí para voltar. E o Giancarlo só ano que vem, teve cirurgia no joelho, né? Só ano que vem, exatamente. Volta só ano que vem, ele passou pela cirurgia, agora processo de recuperação. Então, por gentileza, meu querido amigo, repita a Ponte. Kaique França, 12, o Everton, 23, Edson, 3, Matheus Silva, 4, Arthur, 15, Felipinho, meia dúzia, Ramon Carvalho, 40, Matheus Jesus, 20, Thales, 21, Paulo Baia, 16, André, 90. É o time titular da Macaca, Edu. Você já falou, repito, o Amaral suspenso, o Fábio Sanches suspenso. Olha, desde Itu que a Ponte tá jogando com 3 atacantes. Hoje é Paulo Baia, aliás, é um ataque pela primeira vez. Paulo Baia, André,
né? E o Thales começando. O Thales, Paulo Baia e André. Perfeito. Quem estava sendo utilizado nesse sistema de 3 zagueiros chegou a ser o Dudu Ratamoto e também o Eliel, né? Aliás, 3 atacantes. Em uma partida o Dudu, depois o Eliel também, agora pela primeira vez o André também nesse esquema com 3 atacantes. E será que o Tombense está escalado, Vladimir? Já tá na pedra o time do técnico João Bursi. Vamos a ele? Tombense de Felipe Garcia é o goleiro 1, Pedro Costa tem a 2, Augusto 3, Zé Vitor 4, Emerson meia dúzia. O Bruno Silva, capitão do time, tem a 5, Rafinha o 7, João Pedro 8, Matheus Friso 10, Fernandão 9, Marcelinho 11. Repete teco do Tombense, Felipe Garcia, Pedro Costa, Augusto, Zé Vitor e Emerson, Bruno Silva, Rafinha, João Pedro, Matheus Friso, Fernandão e Marcelinho. No banco, Edu, estão Léo Lang 12, Kevin 13, Luiz Felipe 14, Pierre 15, Guilherme Santos 16, Jaderson 17, Cleiton 18, Felipe Cruz 19 e Alexandre Jesus com a 20, Edu. Catarino... Oi, pois não? Oi, Edu. Cortou aí. Você tem fácil a arbitragem? Sim, é o cearense Marcelo de Lima Henrique. Ele vai apitar. Primeiro jogo da Ponte que ele apita nesta Série B. Ele vai ser auxiliado pela Márcia Bezerra Lopes Caetano, pelo Renan Aguiar da Costa. Quarto árbitro é o paulista Hilbert Estevan da Silva. E o árbitro de vídeo será o Adriano Mikusevics. O interessante é que o árbitro é do Ceará, bandeira 1, a Márcia, ela é de Rondônia. E o bandeira 2 também do Ceará, a exemplo do árbitro. O Marcelo de Lima, que vai apitar, tem 51 anos, é militar na cidade de Arraial do Cabo, Rio de Janeiro. A Márcia Bezerra, bandeira 1, tem 48 anos, é polícia militar em Porto Velho, em Rondônia. E o bandeira 2, o Renan Aguiar, tem 39 anos, é professor de educação física. Em Fortaleza. Esse tá dentro, porque se não for autônomo, é funcionário público ou professor de educação física. O bandeira 2 tá dentro do padrão. Só quero saber qual vai ser o uniforme do Tombense, porque o Tombense predomina o branco. E a Macaco uniforme 1, Vladimir, é o branco, aquele branco faixa preta. Eu acho que o Tombense vai mudar o uniforme. Eu precisava telefonar pro Robertinho. Eu imagino que de vermelho, né? Vermelho, né? É, de vermelho. Deve vir todo de vermelho o Tombense, enquanto a Ponte vai vir todo de branco. Já está confirmado aqui pelo Tiaguinho, assessor de imprensa. Um abraço a Tiaguinho aí, sempre nos atendendo aí. Tiaguinho é muito gente boa. Gente boa. Ele e o chefe dele lá. Ih, rapaz. Oi, Edu. Oi? Fala um oi aí, ele não está te ouvindo, mas ele vai falar com você. Tudo bem, Thiago? Boa tarde. Tudo bom, Vladimir. Edu, um abraço, tudo de bom para você. Bom trabalho hoje, que seja uma jornada muito bacana para todos nós. Muito obrigado, Tiaguinho. Tiaguinho, gente fina, eu sempre confirmo com ele. Quando alguém está prestes a completar 100 jogos pela Ponte, eu entro em contato com o Tiaguinho, ele sempre nos informando aqui. Ele responde, né? Aliás, comigo também. Tudo que eu pergunto, ele responde prontamente, realmente não... Na lata, né? Como já diz Carlos Batista, as respostas do Tiaguinho. E estamos falando tanto no Na Lata, que é o momento em que sobe a audiência do programa. Mas entendeu? Tigrão chegou, que pai, agora não é nem Na Lata mais, agora é no tambor. Opa, quero ver chutar o tambor, né, Tigrão? Ô, Tigrão, na escala tá que você tava aqui, caramba. Você tá no estádio. Diga pra mim, um grande abraço, boa tarde. E a situação de Mestre de Cá, hein, Tigrão? Pera aí que ele tá atendendo os fãs aqui na cabine, viu, Edu? Toda vez que o Tigrão vem aqui, rapaz, é uma fila na porta aqui da cabine. Vai lá, vai lá. Fatura e ele já fala já, tá bom? Certinho, vai lá. O Tigrão vai falar em 1 minuto e meio a situação do Mestre de Cá, que chegou a ir ao hospital essa semana, fez aniversário já. Notícias de Mestre de Cá. Bandeirantes. Tô contigo. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no AM 1170, no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão.
pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaaltopeças.com.br. Já conhece o novo aplicativo da Rádio Bandeirantes? Baixe agora e ouça o nosso conteúdo em qualquer lugar. Jornalismo com credibilidade e isenção, transmissão dos jogos de Ponte Preta e Guarani e as principais informações da nossa região. Disponível na Google Play e na Play Store. Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Edu Pinheiro. Rapaz, na Copa São Paulo, o Macaquinha tá perdendo. Segundo tempo lá em Bragança, Red Bull Bragantino 1, Ponte 0. Ih, rapaz, já vem de 2 derrotas. Será que vai ser a terceira, meu Deus do céu? O que a Macaca foi inventar? A Bobrão não precisava disso, hein? Tadinho do Bobrão. Não merece isso, hein? Não merecia. Que carreira linda, como jogou bola. Bom, vamos lá, vamos falar daqui. Notícias, você tava perguntando. Não, eu quero notícia do Dicá primeiro, depois eu falei com o Batista, né? Meu porta-voz para assuntos de gênio. Sim. É o Batista, tá? Eu tô dando a fonte aqui, o meu porta-voz para assuntos de gênero. Não falei com ninguém da família, nem tampouco com o mestre. Mas tenho monitorado diariamente com o Batista. E graças a Deus o mestre está em casa. Foi só um susto. Se submeteu lá as informações que chegaram até a gente. Se submeteu lá uma grande bateria de exames. Está tudo bem com o mestre que já está no aconchego do seu lar. Já deixou o hospital hoje sábado. Tá tudo bem com o de cá, graças a Deus, para tranquilizar aí. Teve um desconforto, uma dor no peito, assim, sem motivo aparente, causa a ser investigada, e todos os exames foram feitos e tá tudo bem com o mestre. Tanto é que ele teve alta do hospital, ficou acho que 3 ou 4 dias internado, exatamente, para realizar todos os exames. E tá 0 bala o mestre. Inclusive, se colocou à disposição de Felipe Moreira para entrar pelo menos uns 15 minutos aí, se a coisa tiver braba, Edu. Mas o Dicá, segundo o livro do Stefan Campineiro e do André Pécora, que escreveu a vida dele, o Dicá marcou 46 gols de falta na Ponte. Tudo bem, ele fez quase 600 jogos, ele fez muitos gols, 46 de falta. Você tem que pegar de todas as faltas que a Ponte fez, de 2009 para cá, se você pegar todas de 2009 para chegar no número de gols de falta que só ele de cá sozinho fez. E você, Tigrão, ele fez 76 anos na quinta-feira, parabéns a mestre de cá. Tigrão, comentando, Kaique França, o Everton, Edson, Matheus Silva e Arthur, o Edson entrando no lugar aí do Fábio Sanches. No meio, vai lá, Felipinho, Ramon Carvalho e Matheus Jesus, sendo que o Amaral está suspenso e o Leonardo está no banco. Na frente, Thales, Paulo Baia e André. Thales, Paulo Baia e André. Thales, Paulo Baia e André. Sendo que no banco fica aí o Eliel e também o Igor Torres e o Dudu Ratamoto. Oi, Tigrão! Oi, Edu. Bom, tá mais ou menos dentro do que era esperado. Eu faria um pouquinho diferente, mas é questão de opinião, de ponto de vista, né? Não existe esse negócio de convicção plena, de verdade absoluta dentro do futebol. E a gente tem que respeitar as opções do treinador, porque quem ministrou o treinamento a semana inteira foi ele. Eu começaria com o Mailton na lateral esquerda e com o Arthur na quarta zaga. Eu explico por quê. Porque o Fábio Sanches, apesar de ser um zagueiro destro, ele marca pelo lado esquerdo. E o Matheus Silva marca pelo lado direito. E o Edson se posiciona onde? Lado direito. Então alguém vai jogar improvisado. Mas o Arthur também é improvisação, não. Mas vem jogando aí na quarta zaga há muito tempo. Perdão, Edu. Tá frio aqui. Há muito tempo que ele vem jogando na quarta zaga e, aliás, rende mais de quadro zagueiro do que de lateral esquerdo. E é um canhoto nato. Então eu faria essa opção simplesmente porque para posicionar, né, o Matheus Silva na dele, não mexe com ele, e saiu do lado esquerdo, põe o Arthur. Agora vai ter que jogar, o Matheus Silva não se adapta bem do lado direito. Você vai ver aí no jogo. E quem que vai ser o zagueiro que marca pelo lado direito? O Matheus Silva ou vai ser, de repente, o próprio Edson? Porque se qualquer um dos dois
que entrar marcando pelo lado direito, o outro, que sempre joga do lado direito, vai jogar no lado invertido. Então, Matheus Silva gosta mais do que? Na direita. Se jogar o Edson lá, ele vai ser deslocado para a esquerda. O Edson brinca melhor onde? Na direita. Se jogar o Matheus Silva lá, vem o Edson para a esquerda. Então, para consertar uma posição, você mexe em duas. É uma questão de ponto de vista. E eu também começaria o jogo com o André no banco. Não gostei, não do futebol. Ele sabe jogar, né? O cara cobra criada. Boa contratação da Ponte, pode fazer 5 gols aí, eu torço por isso. Mas eu não gostei da performance física dele contra o Avaí. Acho que entrou muito lento, muito sem mobilidade, com dificuldade para sair da marcação, para receber a bola, com dificuldade para, quando tinha a bola, tentar algo, tocar e sair no vazio para receber. Estava lento, estava sem mobilidade. Me mostrou, pelo menos naquele pedaço de jogo que ele jogou lá em Florianópolis no sábado passado, ele se mostrou para mim um jogador ainda precisando aprimorar o condicionamento físico. Ah, mas teve uma semana para trabalhar. Nós vamos ver. Você é ótimo observador de futebol e você vai ver daí também pela tela. Eu tô aqui hoje no Moisés Lucarelli, em loco, né? Fica mais fácil, inclusive, porque a gente vê todo o movimento panorâmico do jogo. É diferente de fazer pela televisão, que a gente faz. Mas na televisão você vê, em regra, o quadro fechado. Hoje aqui a bola nem está com ele, está vindo lá de trás. E você está prestando atenção no cara para ver se ele está se mexendo, se ele está saindo da marcação, se ele está se movimentando para encontrar um lugar vazio para receber a bola, um local livre do campo onde ele não esteja totalmente marcado. E eu não vi isso no André lá em Florianópolis, apesar de também ter feito o jogo pela televisão. Então, meu queridíssimo Edu Pinheiro, por questão de opinião muito pessoal minha, eu ainda deixaria ele no banco, ainda começaria com o Eliel, que é um cara que corre demais, que pega a defesa adversária descansada e ele cansa a defesa adversária. Por que ele cansa a defesa adversária? Porque ele se movimenta muito, porque ele é muito veloz e poderia depois abrir o espaço, de repente, para o André já pegando o adversário um tanto quanto desgastado no segundo tempo. Mas não acho que está nada errado, não. É só uma questão de ponto de vista, cada um vê o futebol de um jeito, mas eu faria duas diferentes. Mailton na esquerda, como eu já expliquei, pelos motivos que já coloquei, com o Arthur na quarta zaga. Gosto muito do futebol do Edson, muito. Acho que é um garoto promissor, é um baita de um zagueiro, mas hoje se ele for jogar do lado esquerdo, ele vai ter problema. E se for o Matheus Silva do lado esquerdo, também vai ter problema. Então é isso que eu queria colocar para você. Eu começaria com o Arthur na quarta zaga, o Mailton na esquerda, mas é questão, e também essa outra, do André ainda no banco, com o Leonaldi, com o Elvis, com o próprio Igor Torres, né? Que também entrou lá, entrou bem, mas ainda com dificuldade de movimentação. Mas é muito pessoal isso, e eu torço para que o Felipe tenha feito as melhores observações, que tenha feito as melhores escolhas e, fundamentalmente, que a Ponte vença o jogo. Eduzão, dê uma foto aí mais ou menos do que é o time e do que pensa o Tigrão. Mas não tem nada errado, não. É questão sutil de pequenos detalhes, e aí durante o jogo a gente vai dando uma tricotada aqui com o amigo ouvinte da Bandeirantes. Que cabeça tem o Tigrão, hein? Que espetáculo! Sempre lúcido, corre o dia inteiro, mas tá sempre lúcido e ligado. Alô, Vanderlei, chefe da General Osório, meu amigo, espetacular. Até que enfim eu lembrei, Vanderlei, chefe da General Osório, mas olha, grande ouvinte Bandeirantes. Alô, Roberto, lá do Pão de Açúcar do Cambuí, tá sempre, olha que eu passo, o Edu, pois não, seu Roberto, sempre dando uma força lá, muito obrigado. Vanderlei, esse é o cara, General Osório, tá, e toma conta de toda a General Osório, o grande Vanderlei. E atenção, tem um gol na Copa Paulista, esse gol vem de Bragança Paulista. Atenção, Tação Ponte Pretana, gol da Macaca. Vamos, sorta aleluia aí, pode sortar. Aê, Danilo Capucci, mais aleluia. Surgiu o primeiro gol da Ponte na Copa Paulista. Olha, senhor, me desculpe se eu errar a pronúncia aqui do menino aqui. O gol foi do Cristian Noto.
Christian com TH, depois Y. Christian Noto, ou Noto. Bom, foi ele que empatou o gol da Ponte. Então tá no segundo tempo, Bragantino e Ponte 1-1. E já, Leandro Bolis vai falar na Bandeirantes 16h26. Bandeirantes. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos de construção, de 1º a 4 de agosto em Jaguariúna. Confira no site pshow.com.br. A JFL Alarmes oferece as melhores soluções em alarmes, sensores, cercas elétricas, câmeras de segurança, interfones, motores para portões e muito mais para sua casa ou negócio. Peça pela marca de alarmes e cercas elétricas mais premiada do Brasil. Procure uma revenda JFL mais próxima de você ou acesse jflalarmes.com.br/distribuidores. JFL Alarmes, referência no desenvolvimento de soluções para proteger quem você ama. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Edu Pinheiro. Muito bem, alô Paulo e Rita Maluca de Conde, na Paraíba. Amor, obrigado. Grande abraço pra vocês. Tem aqui um que mandou, mas é muito comprido. Eu não sei, mas... Wilson de Marzo, meu querido, não dá tempo de ler tudo isso aqui, mas muito agradecido, vou ler depois com calma e com muito carinho, viu? Olha, daqui a pouco o Vladimir Catarino vai dar aqui os pendurados da Macaca. Eu tenho um número sensacional do Fábio Sanches, o doutor Guilherme Rigueto, que é advogado da Ponte. O que o Fábio Sanches dá de trabalho pro doutor Guilherme Rigueto? Deus do céu. Antes do Catarino, vamos aí, Bolis, que vai narrar aqui. Ponte Tombense começa às 5 da tarde. Oi, Bolis, um grande abraço. Seja bem-vindo, como sempre. Boa tarde. Fala, Eduzão Pinheiro. Um grande e forte abraço a você, a toda a galera ligada, acompanhando o futebol aqui da Rádio Bandeirantes do Concentração, em especial hoje pro torcedor da Macaca, torcedor que vem chegando ao Majestoso. Foram 3 vitórias consecutivas, a Ponte reagiu na competição, 3 vitórias simples, placar magro, mas vitórias extremamente importantes, que fizeram com que a Ponte subisse na tabela de classificação, tem 21 pontos e busca hoje a 6ª vitória. E nada melhor do que pegar um time que faz uma péssima campanha. O Tombense tem apenas 12 pontos na 17ª colocação e evidentemente que a Ponte não pode vacilar, como por exemplo quando vacilou contra o ABC. Aqui mesmo, né? Acabou empatando por 0-0 naquele jogo modorrento, macambúzio, onde a Ponte deixou escapar 2 preciosos pontos. Mas hoje não, acho que aqui a equipe, acima de tudo, está bem na questão emocional, anímica, com as 3 vitórias seguidas. Evidentemente que o Felipe Moreira tem desfalques, mas a Ponte traz esta confiança para o seu torcedor. Nesta tarde aqui em Campinas, de sol, vou dizer calor lá no sol, porque aqui na sombra já tem aquela friaca. Mas enfim, daqui a pouquinho tem bola rolando, 17 horas, a Ponte já no processo de aquecimento, time do Tombense também. E é o seguinte, Edu, hoje a gente vai fazer uma homenagem aqui ao grande mestre de cá, né? Opa! Na última quinta-feira completou 76 anos de vida, a informação que nós trouxemos, né? E depois os amigos também ressaltaram, agora o Tigrão também trouxe a informação da saída do mestre de cá, teve um probleminha de saúde ao longo da semana, então pintando o gol da Macaca, o gol vai ser em homenagem ao mestre de cá, Edu Pinheiro. Grande lembrança, beleza, muito bom, meu caro Boris. Olha o seguinte, o Catarino já com os pendurados da Macaca, esse Bruno Silva aqui do Tombense, camisa 5, ex-Ponte. Aquele. Oi? É aquele mesmo. E o Fernandão jogou no Guarani, né? Não na Ponte, né? O Fernandão jogou no Guarani. Não. O Fernandão é o seguinte, ele veio do Democrata de Governador Valadares. Na Ponte não. Jogou um pouquinho, fez sucesso e foi pro Palmeiras, do Guarani pro Palmeiras. Mas esse Bruno Silva aqui, ele jogou na Ponte em 2013. Ele fez inclusive um gol no derby, foi no Brinco, a Ponte ganhou de 3-1, foi o derby do Ramires.
O Ramírez entrou no segundo tempo e foi cobrar uma falta. E foi cruzar, a bola entrou no gol do Emerson. O Emerson foi demitido do Guarani por causa desse gol. O Bruno Silva, inclusive, fez um gol, né? Ele fez o gol nesse derby, foi 3-1. Aí terminou o Paulista, ele foi embora. Quando foi 2014, Bruno Silva voltou pra Ponte. Disputou Paulista, terminou e foi embora. Quando foi 2015, ele voltou pra Ponte. Disputou Paulista e foi embora. 3 anos consecutivos. Bruno Silva, Paulistão, pumba, e embora. Esse é o Bruno Silva. Mas tá velhão, hein? Eu vi contra o Guarani lá, quando jogou lá em Muriaé. Nossa senhora, como o Bruno Silva se arrasta, mas vamos ver. É isso Edu. Pois não, Mestre Tigrão. O Edu, perdão, o Fernandão é um cara de área, grandão, também já tem idade, já não tem mais aquela mobilidade que já tinha, nunca teve muito, mas é um cara que se mexia mais. O Bruno Silva, muito experiente, né? Muito experiente. Fernandão tem 36 anos. Pois é. O Bruno Silva rodou o mundo aí, mas é bom volante. Só que tem essa questão também do desgaste físico. A turma gosta de falar boi cansado. Eu não gosto desse termo, não. Não é boi, é homem, pô. Se falar assim, jogador cansado, aí tudo bem. Boi cansado, não. Mas os caras vão falar, esse boi cansado aí, sai daí, boi cansado. É isso que ele vai ouvir aqui hoje. E também tá tudo certo. Melhor boi do que algum outro bicho aí que deprecia mais, né, Edu? Sim. Mas o... Bruno Silva é experiente. É experiente, mas o marvado do time é o 10, é o Matheus Friso. Matheus Friso. É, você se lembra no jogo do Guarani lá? Sim. Que ele fez, eu trabalhei nesse jogo, ele fez uma partida sensacional. Não me lembro se ele fez o gol ou deu assistência, mas ele foi o melhor jogador em campo. Então, a Ponte vai jogar aí com o volantado aí, Ramon, Filipinho, Matheus Jesus. Tem que colar um nesse cara aí, hein? Se ele tiver espaço pra jogar, liberdade, não, deixa lá que a natureza cuida, ele pode complicar as coisas aí pra Ponte, tá, Edu? Então, presta atenção no 10. São vários jogadores conhecidos aí, né? Os mais conhecidos, ele, o Fernandão e o Matheus Silva, o Bruno Silva, perdão, mas... O técnico, né? A Ponte, por exemplo, tem no Elvis mais ou menos a função que esse cara faz no Tombense. Com uma diferença. Corre o campo inteiro. Vai buscar a bola lá atrás. Cai pras beiradas. Pisa na área. Jogador perigoso. Jogador complicado. Então tá dado o alerta. Que horas são aí pelo seu atômico aí, Edu? 16h33. Bateu com o meu aqui. O meu pulou pra 34 agora aqui, só pra te contrariar. Porque eu gosto muito do só pra contrariar. Entendeu? Entendi, SPC. O João Trindade e a filha Janaína Trindade estão aqui no Moisés Lucarelli. Certo. Passaram aqui pela cabine e estão te mandando um grande abraço de Barão, tá? Muito obrigado ao João Trindade, a filha dele. Eu tô falando aqui, a rapaziada passa, quer apertar a mão, quer bater um papinho. Eu adoro isso e gosto muito de dar atenção pra todo mundo, até porque é obrigação da gente. Eu vou no seu embalo, sempre atrás de você, Tigrão. Mas sem levar isso muito a sério. E só que quando a gente tá falando, eu não posso interromper, porque a gente fala aqui de improviso puro. Puro. Tá dando um apitinho aí, Giba, ou é impressão minha? Não, é lá na rádio. É na rádio? É na rádio. O Giba disse que é na rádio. Então, eu falo, parece que tem um cara me vaiando. Aí eu falo... eu tô ouvindo daqui. Eu tô ouvindo daqui. Aí eu falo, não, porque a Ponte... Pi. Aí, não, porque o Tombense... Pi. Aí daqui a pouco eu falo, não, porque o Kaique França... Pi. Daqui a pouco eu falo, pia! Puta que la vida. Entendeu? Então, Edu, ó, pelo meu aqui, agora 16h35... Né? Eu tava falando de dar atenção para as pessoas. Quando a gente tá falando fica mais difícil, mas eu pelo menos aceno aqui para as pessoas. E graças a Deus que as pessoas nos reconhecem e reconhecem o nosso trabalho. E muita gente vem aqui e quer saber como é que tá o velho do Rio. E eu falo assim, o velho do Rio tá melhor que nunca. É o melhor pré-jogo. Só que quando eu trabalho, ele nem faz nada no pré-jogo, só eu que falo. É o melhor pré-jogo do rádio brasileiro, e o melhor no Concentração, e o melhor, mas disparado, o melhor pós-jogo do rádio brasileiro com o Jogo Aberto. Quem fala isso também, além de tantas pessoas, é o Luizinho. Luizinho lá, gerente, diretor do Banco Itaú.
Ele fala assim, ó. Deus lhe pague. Edu Pinheiro é imbatível. O que é isso? Nada disso. E sabe o que eu Vocês falo? são muito generosos, ó. E sabe o que eu falo pra ele? Concordo com você em gênero, número, grau e causa. Tigrão, então, Edu, sou 17h36, Vamos lá. anota aí o nome do Matheus Friso, depois você me fala. E atenção, hein? Meu caro Vladimir Catarino, Oi, Edu. A escalação da Macaca e os pendurados. Vamos lá, Edu. Ponte Preta hoje com Kaique França 12, o Everton 23, Edson 3, Matheus Silva 4, Arthur 15, Felipinho meia dúzia, Ramon Carvalho 40, Matheus Jesus 20, Thales 21, Paulo Baia 16, André 90. Estão pendurados o Ramon Carvalho, o Edson e o Matheus Jesus. Edu. Pera aí. O Matheus Jesus tá pendurado, o Felipinho também. O Felipinho tá pendurado desde aquela época que ele foi expulso, tomou amarelo, mas estornou. Quando contra o Londrina. Expulso, ele tomou o segundo amarelo. Então é Matheus Jesus, Felipinho, confirmado pela assessoria de imprensa da Ponte, Felipinho. O Edson tá pendurado, você falou Edson? Isso, tá pendurado o Edson. E Ramon Carvalho. Agora, e o banco hoje, repita o banco. Pedro Rocha 1, Mailton 2, Leonaldi 5, Dudu 7, Eliel 9, Elvis 10, Tomás Kaique 13, Luiz Felipe 14, André Henrique 17, Fraga 18, Igor Torres 77. Edu. Então, novidade, Leonaldi banco, Elvis é banco, esse Eliel, que estava como titular há 5 jogos, hoje é banco. E para encerrar o concentração, o número aqui interessante. O Fábio Sanches suspenso, Amaral suspenso. Amaral e Fábio Sanches suspenso. E eu comecei a me indagar, porque o Fábio Sanches completou 2 anos de Ponte. O Fábio Sanches, ele chegou na Ponte em junho de 2021, veio do Goiás. Ele estreou no dia 6 de julho de 2021, majestoso Ponte 0, Avaí 0, treineira Gilson Kleina. Desde quando ele estreou, no dia 6 de julho até os dias de hoje, a Ponte fez 119 jogos. 119 a Ponte jogou desde que o Fábio Sanches estreou. Número de jogos do Fábio Sanches, 73. 73. O Fábio Sanches deixou de jogar 46 jogos. Vocês sabem o que é isso? 46, claro. Ele ficou também um bom tempo machucado. Ou seja, ele deixou de jogar 40% dos jogos disputados pela Ponte desde que ele chegou. É um número bem interessante. Ele já foi expulso 2 vezes, contra o Sport foi absolvido, graças ao doutor Guilherme Rigueto, que dá um trabalho danado para ele, né? Doutor Renato Guineto. Ele agora vai ser julgado porque foi expulso contra o Avaí e já foi suspenso pelo 3º cartão amarelo uma vez nessa Série B. Vem aí, meus amigos! Ponte Tombense começa às 17 horas, já tá na TV, hein? O Batista, Glerg e CH já estão na TV Bandeirantes. Daqui a pouco a TV mostra também Ponte Tombense. Deixa eu só dar uma olhada aqui, atenção para encerrar. Atenção, hein? Continua na Copa Paulista, Sil também Bragança, Red Bull Bragantino 1, Ponte também 1. O gol da Ponte do Christian Noto. E vem aí, Ponte Tombense com Leandro Borges. E até já! Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569. FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640. FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos de construção, de 1º a 4 de agosto em Jaguariúna. Confira no site pshow.com.br. Jornada Bandeirantes. Registrado com B de Bola, B de Bandeirantes, nós estamos aqui de novo. A partir de agora tem futebol na Rádio Bandeirantes, é dia da Macaca em campo. Daqui a pouquinho às 17 horas pega o Tombense pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Embalada por 3 vitórias consecutivas, a Ponte vai para cima do time mineiro, que neste momento está na zona do rebaixamento. Busca a 4ª vitória consecutiva para continuar subindo na tabela de classificação. E você já sabe que aqui na Rádio Bandeirantes, a partir de agora, o show de bola vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Pra você ligado em AM 1170 na Rádio Bandeirantes, no FM 85.7 na faixa estendida para a região de Campinas, em 85.3 para a região de Ribeirão Preto. Todos também através do YouTube, com imagens da nossa equipe aqui na cabine, no estádio Moisés Lucarelli, também dos demais integrantes da equipe Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Desde já, você que está conosco, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Deixe o seu like para você que ainda não é inscrito. Rumo aos 20 mil inscritos. Se inscreva no canal, espalhe para geral no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Hoje é sabadão, sábado ensolarado em Campinas. Campinas que nesta semana completou 249 anos de fundação. Hoje é dia 15 de julho. Ontem, né? Campinas completou 249 anos de fundação. E vamos juntos em mais uma transmissão esportiva. Ponte Preta e Tombense, 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Aqui na Rádio Bandeirantes, a melhor transmissão do jogo para Rocha Autopeças. Sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é a Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. E Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos do setor de construção do Brasil. De 1º a 4 de agosto, das 10 às 18 horas, na Rede Eventos em Jaguariúna. Confira no site
pshow.com.br. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Com a marca tradição do Grupo Bandeirantes de Comunicação, nada supera a emoção do rádio. Vamos juntos com o timaço de Carlos Batista. E às 16 horas mais 45 minutos, girando toda a equipe de esportes da Rádio Bandeirantes de Campinas com as últimas da Macaca. Antes da bola começar a rolar, porque a macacada vem chegando ao majestoso. Alô, alô, Vladimir Catarino. Um grande abraço e o seu destaque. Boa tarde, Vlad. Boa tarde, Bolis. Um forte abraço para você. Um grande abraço para o amigo ligado na Bandeirantes, em especial ao torcedor da Macaca. Ponte Preta busca daqui a pouco a quarta vitória consecutiva nesta Série B do Campeonato Brasileiro. As outras 3 anteriores sempre pelo mesmo placar 1-0. Para o jogo de daqui a pouco contra o Tombense, 2 desfalques. Fábio Sanches está suspenso pela expulsão contra o Avaí. Amaral naquela partida recebeu o 3º cartão amarelo. E a novidade no time titular é André, pela primeira vez começando os 90 minutos de jogo. Bolis. E quais são as últimas do Tombense? O Tombense, que é de Tombos, Minas Gerais, mas joga em Muriaé, porque o estádio Almeidão não reúne condições necessárias para receber jogos da Série B. E o Tombense, Vladimir? Na parte de baixo na tabela, na zona do rebaixamento, o time não consegue engrenar na competição. Vem de derrota, perdeu para o Sampaio Correia na última partida, jogando em casa. Para o jogo de hoje, conta com a volta de Rafinha, que estava suspenso na partida contra o Sampaio. A análise do jogo aqui na Rádio Bandeirantes será dele, do comentarista da Palavra Fácil, Valdemir Gomes, o fera da opinião. Alô, alô, Tigrão, aqui na cabine da Rádio Bandeirantes do Majestoso. E o seu destaque, boa tarde, Tiger. Boa tarde, Bolis, um grande abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Jogo para a Ponte ganhar, né? Claro que não tem vencedor de véspera, claro que a Ponte tem um rosário de problemas, claro que o time vem ganhando, mas tendo problemas ainda. Poderia ter tomado um empate aos 52 minutos lá em Florianópolis sábado passado contra o Avaí, infelizmente não tomou, né? O Denilson perdeu um gol inacreditável na última bola do jogo e a Ponte estaria lamentando até agora, mas ganhou, enfileirou pelas primeira vez na competição, 3 vitórias consecutivas. E o jogo de hoje aqui é muito importante. A Ponte tem que ter consciência disso. Claro que o Tombense está ameaçado, está na 17ª, precisa pontuar, só são mais 3 rodadas até a virada do turno. E quem vira abaixo de 20 está fadado ao insucesso, ao rebaixamento. E o Tombense ganhando todas. Ele tem 12, ganhando 9 faz 21. Se não ganhar o jogo aqui hoje, perder, por exemplo, ele faz no máximo 18, olha aí. Já está abaixo dos 20, que é uma linha da miséria aí para tentar escapar no segundo turno, fazendo 24 ou 25 pontos. Então o jogo vai ser muito difícil. Mas a importância do jogo para a Ponte é tamanha, Boris, que se a Ponte ganhar, ela começa a olhar para o outro lado da tabela, para cima. E se não ganhar, ela continua aí nesse nheco-nheco de limbo. Tá longe, mas não tá muito da zona de rebaixamento, e tá longe, mas não tá muito da zona de classificação. Já a vitória hoje, indo a 24, com mais 2 jogos, pode chegar a 30, é difícil, mas é um degrau por vez. Por isso que eu atribuo ao jogo de hoje uma importância transcendental para a Macaca, aqui no lendário estádio Moisés Lucarelli. Torcedor vem chegando ao majestoso, 5 da tarde, a bola rola, 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Quem já jogou na rodada foi o Guarani, foi até Criciúma, empatou por 1-1 fora de casa e agora se prepara para o próximo desafio. E qual é o destaque do Bugre Campineiro, Vladimir Catarino? Guarani já se representou, meu caro Leandro Bolis, pega o ABC na quarta-feira na Arena das Nunas em Natal e tem novidades, né? Confirmou a contratação ou as contratações do goleiro Diego Borges, que veio da equipe do Botafogo, e também do lateral esquerdo Kaique, vindo do Maringá. Ambos serão apresentados oficialmente nesta segunda-feira. Fica a expectativa também sobre a presença ou não do goleiro Pegorari, que saiu machucado no empate contra o Criciúma. A galera participando conosco também através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Alô, Paulo de Tarso, grande abraço para você, pro Edson, também ligado.
direto de Portugal, Nazaré, o Emerson Clayton, tá ligado? O Carlos Matosinho tá dizendo que não era para tirar o Eliel, para ele o André deveria entrar no segundo tempo. Enfim, tem muita gente participando aqui conosco no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E agora o destaque âncora do futebol da Bandeirantes, plantão e âncora, e o grande destaque do timaço de Carlos Batista. Alô, alô, Edu Pinheiro, mais uma vez um grande abraço. Boa tarde, Edu. Grande Boris, boa tarde, um abraço a você, uma honra ser o seu plantão, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Olha a Copa Paulista, finalzinho lá em Bragança, 1-1. Bragantino 1, Ponte também 1, já informe o final. Copa do Brasil, 20 minutos, Neoquímica Arena, Corinthians e América Mineiro 0-0. Lá em BH foi 1-0 América, o empate é do América. E para dizer que pelo brasileiro da Série B, ontem Sampaio Correia 0, Ituano 0, Atlético Goianiense 3, Sport 1. Hoje pela manhã, Juventude 1, ABC também 1. E tava 1-0 pro ABC. Nenê, o veteraníssimo ex-Vasco, empatou para o Juventude. 17 horas, Londrina e Vila Nova. Amanhã, 15h30, Mirassol e Ceará. 18 horas, Vitória e Novo Horizontino. Trabalhos técnicos de Gil Kleber comandando. Gilberto Sup no Majestoso. Aqui, Danilo Capucci, Gabriel Ribeiro no ar. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes! Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! novotc10.com.br. Prepare-se para o maior show de máquinas e equipamentos do Brasil. A maior e mais completa experiência em construção. Brasil Equipo Show. De 1º a 4 de agosto, das 10 às 18 horas, na Rede Eventos em Jaguariúna. O evento que vai reunir os mais incríveis destaques da construção. Máquinas, equipamentos, além de peças, serviços e as mais recentes e modernas tecnologias. Brasil Equipo Show. O maior show de máquinas. Entrada gratuita. Participe. Quer saber mais? Acesse bshow.com.br. Chegou a nova furadeira de impacto WS2558K2 da Uesco. Possui motor brushless, 3 funções, mandril com aperto rápido de 10 mm e tamanho super compacto. E pronta para ser a sua parceira do trabalho pesado, seja em madeira, concreto ou metal. Ela é mais um dos lançamentos Uesco em comemoração aos 10 anos no Brasil e já chega com o melhor custo-benefício da categoria. Garanta a sua na revenda mais próxima de você. Vem pra Uesco! Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Leandro Bolis, registrado. Estamos de volta no futebol da Rádio Bandeirantes e sem perder tempo, direto e reto, porque os times já estão no gramado. Chegou a hora de definirmos, na voz do repórter Vladimir Cantarino, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua
Em busca de mais uma vitória, a 4ª consecutiva no campeonato, a Ponte vem a campo escalada por Felipe Moreira. Com Kaique França, hoje usando uma camisa especial em homenagem ao aniversário de Campinas, veste a 12. O Everton, 23. Edson tem a 3. Matheus Silva, 4. Arthur, capitão do time, 15. Felipinho, meia dúzia. Ramon Carvalho, 40. Matheus Jesus, 20. Thales, 21. Paulo Baia, 16. E André, 90. Ponte Preta de 12, Kaique França, 23, o Everton, 3 Edson, 4 Matheus Silva, 15 Arthur, capitão do time. Meia dúzia Felipinho, 40 Ramon Carvalho, 20 Matheus Jesus. No ataque, Thales, 21, Paulo Baia, 16, André, 90. No banco, Felipe Moreira terá à disposição o Pedro Rocha, 1, Mailton, 2, Leonaldi, 5, Dudu, 7, Eliel, 9, Elvis, 10. Tomás Kaique, 13, Luiz Felipe, 14, André Henrique, 17, Fraga, 18, Igor Torres, 77. Fundada em 1914, Tombense é raça, é tradição. Tombense de Felipe Garcia, 1, Pedro Costa, 2, Augusto, 3, Zé Vitor, 4, Emerson, meia dúzia, Bruno Silva, 5, Rafinha, 7, João Pedro, 8, Matheus Friso, 10, Marcelinho, 11, Fernandão, 9. Time do técnico João Bursi, Felipe Garcia, goleiro, 1, Pedro Costa, 2, Augusto, 3, Zé Vitor, 4, Emerson, meia dúzia, Bruno Silva, 5, Rafinha, 7, João Pedro, 8, Matheus Friso, 10, 11, Marcelinho, 9, Fernandão. Os reservas, 12, Léo Lang, 13, Kevin, 14, Luiz Felipe, 15, Pierre, 16, Guilherme Santos, 17, Jaderson, 18, Cleiton, 19, Felipe Cruz e 20, Alexandre Jesus. Arbitragem do jogo. O cearense Marcelo de Lima Henrique apita o jogo. Ele vai ser auxiliado pela Márcia Bezerra Lopes Caetano, Renan Aguiar da Costa. Quarto árbitro, Hilbert Estevam da Silva. No VAR estará Adriano Milkiewicz. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes. Bom, tá praticamente tudo pronto aqui, já rolou o protocolo, já tiraram foto, já estão tirando agora aquela trave ali que tem a Série B do Campeonato Brasileiro, com o logomarca da CBF. Tá pronto, nego, vai rolar aqui, agora é com eles lá dentro. Vamos ver como é que a Ponte se comporta. Eu acho que a Ponte tem que partir pra dentro. Eu não vejo outra alternativa pra Ponte ganhar o jogo do que se impor com a autoridade de quem joga em casa, com um público razoável até agora, mas está chegando muita gente. Aqui o público chega, melhora muito nos últimos minutos. Nós fizemos um bolão de público aí ontem. CH e Batista falaram 7 mil, eu falei 6 mil. Mas até agora não temos 4 mil torcedores ainda no estádio Moisés Lucarelli. Tem que melhorar muito pra gente perder de pouco no bolão, né? Eu vou perder por menos do que o CH e o Batista. Esperava mais público, o tempo tá legal, vai esfriar um pouco aí, mas tá legal. E eu vejo uma alternativa para a Ponte ganhar o jogo. Amassar, ir para cima, não esperar o gol sair naturalmente, não. Futebol agressivo, vertical. Claro que sem se descuidar muito atrás, sem abrir espaços. Porque o treinador, o João Bursi, que é o treinador do Tombense, tudo que ele quer é que a Ponte se desorganize atrás para ele jogar no contra-ataque. Tem jogadores experientes, como nós já falamos aqui, Matheus Friso, muito bom, Bruno Silva, veteraníssimo, Fernandão, Rafinha, número 7, joga pelo lado esquerdo, Marcelinho, 11. É um tipo de um 4-3-3 aí, mas eu não acredito que o Tombense vá para um jogo franco e aberto com a Ponte, não. Então a Ponte tem 3 jogadores na frente, eu volto a dizer, eu teria começado com o Eliel para meter velocidade, correria, fumaça. Vamos ver como é que vai ser o comportamento do número 90, o André. Boa sorte para ele, mas eu começaria mais hoje ainda com ele no banco. Mas a alternativa que a Ponte tem é se impor com a autoridade de quem joga em casa, com a torcida a favor e que tem 21 pontos contra 12 do adversário jogando dentro dos seus domínios. Não tem mais o que ser dito. O restante é com eles lá dentro.
E, claro, que com o desenrolar do jogo, a gente vai pontuando os detalhes aqui pro amigo ouvinte da Bandeirantes. Vai rolar a bola e quando ela rola, a Bandeirantes encanta e dá um grande show na voz fenomenal, talentosa, na voz de muito entusiasmo, de muita técnica e de muita precisão de... Leandro Bolis. Tá registrado. Obrigado, Tigrão. Tudo pronto. A bola vai rolar no majestoso. Apita o árbitro. Bola rolando. A partir de agora vamos ser juntos no futebol da Bandeirantes. Com P de bola, P de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Na Bandeirantes Campinas, na Bandeirantes Ribeirão e através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Sempre com muita alegria e descontração, mas acima de tudo, com muita informação. Porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. É Macaca em campo para mostrar o seu valor. Então, Macaca, arrebenta! É a Macaca em campo pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, buscando a 4ª vitória consecutiva, atacando neste primeiro tempo por gol do portão de entrada do seu estádio. Aqui o Tombense não apertado era Macaca, a bola volta para o time de Tombos, Tigrão. É, o primeiro detalhe do jogo é aquilo que a gente disse, vamos observar. Edson do lado esquerdo e Matheus Silva do lado direito, ou seja, ele mexe numa só, mas o Edson é destro, né? Gosta mais do lado direito, se bem que o Fábio Sanches também é, mas se adapta melhor do lado esquerdo. Então, Matheus Silva, o zagueiro central, Edson, o quarto zagueiro, e o Edson já recuou uma aí muito na fogueira. Tava muito próximo o atacante do Tombense, ele recuou pro Kaique França, que teve que se virar lá. Não pode, né? Às vezes é melhor dar um tapa pra lateral, simplifica, do que deixar o goleiro numa gelada dessa daí. Felizmente, não aconteceu nada de pior para a Ponte. Olha, o público melhor aqui no estádio Moisés Lucarelli. A gente que vem ao Majestoso há algum tempo, quanto os torcedores começam a se posicionar ali na curva, significa que vamos ter um bom público. E é isso que está acontecendo nesse momento. Tem gol, Edu Pinheiro. Olha a final, hein? Acabou pela Copa Paulista, acabou em Bragança. Red Bull Bragantino 1, Ponte também 1. Foi 1-1, o gol da Ponte foi do Christian Noto. Aqui bola para Macaca com o capitão Arthur, com o pé canhoto, levanta a bola para o campo de ataque para André, primeira dele como titular, chega o zagueirão, toca na bola, protege André, a bola vai embora pela linha de fundo, escanteio, o primeiro do jogo para Macaca. Imagina só, Vladimir Catarino, o apetite, a vontade que o André tá de marcar o primeiro gol com a galera. Pois é, ele que estreou jogando no segundo tempo contra o Avaí lá em Florianópolis, ganhou escanteio na saída de bola com o zagueiro Augusto. Vem bola pra área, vem cruzamento, Boles. Tem escanteio, a Ponte para bater, gol do portão de entrada, comecinho do jogo. Atenção, levantamento, pé direito, direto pro gol, dá um soco na bola, tira de qualquer maneira Felipe Garcia. A sobra pra Macaca, Arthur levantou lá dentro, o zagueiro chega pra cortar. Na bola venenosa, na cobrança de escanteio do Paulo Baia. Obrigou o Felipe Garcia a dar um soco na bola. Quase a Macaca tenta vir para cima a Ponte, embalado pelo seu torcedor, embalada a Ponte pelas 3 vitórias consecutivas. Bola solta para o Felipinho, recolhe, domina, foi desarmado, mas deu certo. A bola chegou para o Everton, preparou o cruzamento, preferiu no fundo, um bolão para Thales, bateu cruzado, a bola foi desviada, saiu. É mais um escanteio para Macaca que vem na pressão, Vladimir. É, desta vez o corte foi do Emerson, né, para cima do Thales, que é pronto para fazer o cruzamento. Escanteio agora do lado direito. De novo o Paulo Baia na batida. 3,5 o primeiro tempo, placar de 0-0. É a chance para Macaca na bola parada. Capricha que dá. Partiu Paulo Baia, levantou na primeira trave. Arthur tentou o desvio. A bola passou, sobrou para Macaca, para Matheus Jesus. Ele volta para o Everton, não pode perder aí não. Ele tirou mal. A bola sobra para o time do Tombense. Aqui atrás do campo defensivo. Tenta vir, passa. Ele tinha 2 opções no setor esquerdo. E aí o jogador do Tombense meteu o passe no setor direito e aí ficou fácil para Macaca. Sai jogando Ramon Carvalho, curtinho para Matheus Jesus. Volta o jogo para Ramon Carvalho que recomeça com o Felipinho. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças. Há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. É, mais um detalhe tático aí do time da Ponte. Quando joga o Amaral, o Ramon Carvalho tem feito o primeiro volante, o Amaral o segundo. Com a ausência do Amaral, o Ramon tá mais na frente e o Filipinho mais preso.
Então há também uma mudança de posicionamento dos dois volantes. Como eu disse aqui antes do jogo, a gente vai pontuando à medida que as coisas vão acontecendo aqui pro amigo ouvinte da Bandeirantes. André, bom toque de cabeça aqui na ponta pro Paulo Baia, marcação dupla para cima dele, dominou, encarou, parou, voltou para Arthur, Arthur já olhou para a área, mas não cruzou, agora cruza, levantou na segunda trave, muito forte o passe, mesmo assim o Thales vai atrás da bola, corre, ganha do zagueiro, deixou atrás para o Everton de primeira para Matheus Jesus, dominou na meia direita para Macaca, passa o Arthur, ele dominou, cortou, limpou, fintou, encarou o marcador, espera a passagem do Everton não passou, mesmo assim recebe, voltou para Matheus Jesus, pé em outra bola, tentou a inversão aqui na ponta para Arthur, ele escorou de cabeça, chega bem o zagueirão do Tombense para desviar Augusto, a sobra da bola fica para Macaca, Ramon Carvalho foi desarmado, recupera o time do Tombense com Rafinha, chega bem na cobertura Arthur deixou para Ramon Carvalho para Paulo Baia, domina na marginal do campo, ele volta na quarta zaga para Edson, chegamos a 5 minutos do primeiro tempo, placar de 0-0, Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente o suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Você no majestoso com o sonsaço da Rádio Bandeirantes. Obrigado pelo carinho, pela sua audiência. Aqui tira a zaga do Tombense, tirou mal, mas o Arthur não dominou. A bola saiu em lateral para o time mineiro bater. O Rafinha, camisa 7 do Capivariano, chegou recentemente ao Tombense. Ele foi um dos destaques do Capivariano, campeão paulista da Série A3. Conquista recente do Capivariano, camisa 7, hoje no Tombense. Saiu de um time vermelho e branco, prossegue em um time vermelho e branco. Desce o time do Tombense lá pela canhota com o Emerson. Pé canhoto, sempre procurando o Fernandão. Toque para trás, quase o gol contra de Matheus Silva. No cruzamento venenoso de Emerson. Matheus Silva tentou tirar, tirou mal, tocou mal na bola para trás. Quase encobriu o Kaique França. Que perigo, hein, Vladimir? Aquela espanada de taco, né? Que surpreende até o goleiro que não tá esperando. Claro, linha de fundo, escanteio. Matheus Friso cobra. Escanteio pro Tombense de graça. O Tombense ataca pro gol da linha do trem neste primeiro tempo. Partiu Matheus, levantou Arthur na primeira trave e chega para cortar. Rebote fica ainda com o time do Tombense. Prefere deixar a bola sair o Matheus Friso para ganhar o lateral lá pela ponta esquerda. 6h40, primeiro tempo 0-0. Você ligado no AM 1170, no FM 85.7, 85.3 e também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Bola requadra, a quarta zaga para Zé Vitor, ele domina para o Tombense. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 7 minutos, primeiro tempo. Série B, reta final deste primeiro turno aqui majestoso. Ponte Tombense 0-0, vem embora Macaca. Arranca pelo corredor, setor esquerdo, Paulo Baia. Passa por fora Arthur, recolheu, dominou, rodopiou, girou, soltou para Felipinho. Felipinho domina, protege, volta todo o time do Tombense. Por isso Felipinho recua para Edson, que recomeça no meio campo. Aqui majestoso 0-0 e por aí, hein, Edu Pinheiro? Olha lá, gol do Londrina, comecinho de jogo, gol do Moisés. Londrina 1, Vila Nova 0 pela Copa do Brasil. Primeiro tempo lá Neoquímica Arena, 39 minutos, Corinthians e América Mineiro 0-0. E na Copa Paulista encerrado, Red Bull Bragantino 1, Ponte também 1. Aliás, foi só o 6º gol sofrido pelo Vila Nova nesta Série B, tem a melhor defesa. A Ponte também não tem uma das piores, não. A Ponte do 6º para baixo tem a melhor defesa. Apenas 13 gols sofridos. O grande problema é o ataque, né? É o segundo pior ataque da Série B, com apenas 10 gols marcados. Tira aqui atrás a zaga do Tombense, a bola bateu no jogador Ponte Bretano e saiu lateral pro Tombense bater. Pela direita no campo defensivo. A Uesco, você já sabe, está disponível em mais de 3.500 revendas e está nas melhores do Brasil. Escolha uma e venha para o time Uesco. Acesse uescoferramentas.com.br. Desce a Macaca, domina Matheus Jesus, parou, prendeu, olhou, pensou para Ramon Carvalho, devolve pela linha direita para Matheus Jesus. Olha a Ponte tenta furar o bloqueio defensivo do Tombense, mas acaba errando o passe o André. O que é que tem o trem aí, ô Vladimir? Não é um trem, na verdade, são apenas duas, né? Duas máquinas passando nesse momento aqui no Majestoso. Se tiver naquele outro caminho lá que não é legal, melhor nem citar, tá bom, Vladimir? É, mas não é trem, não. Isso aí é fiotinho de trem. Isso aí não vale, né, Tigrão? Não vale, esse não vale. Tá indo pra Jundiaí essa desgraça aí. Ainda bem que é pequenininho. Ah, mas é fiotinho. Bem fiotinho. Daqui a fiotinho pouco... ou filhotinho? Ah, fiotinho, mais bonitinho, né? Piracicaba nós falamos fiotinho. Fiote. Vem bola pro campo de ataque, o time do Tombense pela direita com Pedro Costa. Prepara o cruzamento pro Fernandão. A bola passa por ele de novo, um lance perigoso, hein, Tigrão? Sempre procurando o Fernandão.
Estão dando espaço para ele ali, hein? Estão dando espaço. Ele está se metendo exatamente entre os dois, o Edson e o Matheus Silva. Matheus Silva já lascou uma lá, o Kaique só torceu, né? Falou, meu Deus. Felizmente ela foi para escanteio. Mas a Ponte tá bem no jogo, tá tomando a iniciativa. A Ponte com a bola tá tentando ir para cima, mas o Tombense volta com todo mundo, né? É difícil. O melhor cenário, o melhor dos mundos, seria a Ponte fazer um gol aí, né? Fazer um gol cedo. Daí tira o Tombense, fica do jeito que ela quer, com velocistas à frente, sobretudo o Paulo Baia e o Thales. Agora, do jeito que tá aí, ó, olha lá, uma linha de 5 e mais uma linha de 4. Difícil, é difícil. Tá fechadinho o time do Tombense, a Ponte tenta, recupera o Tombense. Matheus Pires tocou na bola, tenta o Everton, recuperou, deixou para André para Matheus Jesus, ele voltou para Ramon Carvalho. Parou, prendeu, olhou, pensou no círculo central, recua para Matheus Silva. Domina para Macaca, ultrapassa a linha demarcatória, com o pé direito, toca mal. Bruno Silva recupera, deixou para Matheus Pires, já fugiu no comando Fernandão, ele faz a abertura para Marcelinho. Marcelinho recolheu, dominou, sai da ponta, vem para meia para Friso, não dominou na entrada da grande área. Chega Felipinho para cortar de primeira para Paulo Baia. A Ponte bota velocidade, acelera o garoto, Paulo Baia. Recolhe, domina, tem André no comando. Lançou para André, tá na área. Felipe Garcia sai do gol, dá um soco na bola. Volta no peito, Matheus Jesus. Dominou, protegeu. Ainda Matheus Jesus, passa Arthur pela canhota. Ele rolou na entrada da grande área, a bola quicou e subiu e o Paulo Baia não dominou. Recupera o time do Tombense. A Ponte morde, belisca, recupera com o Ramon Carvalho. Já pediu a passagem do Arthur. O Arthur demorou para passar. Agora passou. Recebeu, sai da ponta, vem para meio. Tem André no comando. Abriu na entrada da grande área. Poupa a bola para Matheus Jesus. Empurrou na direita para o Everton. Foi muito forte o passe, mesmo assim ele chegou, cruzou. De cabeça, Thales desviou, mas ficou fácil nas mãos do Felipe Garcia, mas o torcedor gostou, Vladimir. O Matheus Jesus pede desculpas pela força no passe ali pro Everton, né? Até alcançou o lateral da Ponte, conseguiu o cruzamento, mas o Thales não cabeceou com força nas mãos do goleiro. Temos a presença do torcedor do Tombense aqui no Majestoso ou não, Vladimir? Olha, eu contei, Boris, tem aproximadamente 13 pessoas lá atrás, né? No setor destinado à torcida do Tombense. Deve ser família, motorista do busão, pessoal realmente que veio para acompanhar, né? Futebol da Bandeirantes para Aroma das Ervas, que tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. A Macaca tem 2 jogos em casa. Hoje o Tombense, na terça-feira, 9h30 da noite, o Juventude. Juventude que hoje empatou por 1-1 diante do ABC em casa. Estava perdendo, empatou o jogo com o Nenê cobrando o pênalti. E praticamente no último lance do jogo, teve uma falta que o Nenê cobrou, meteu no travessão ali na forquilha. Quase virou o jogo, mas o jogo terminou empatado por 1-1. Aliás, o Juventude e ABC que se enfrentaram serão os 2 próximos adversários dos times campineiros, porque na quarta o Guarani vai até o Nordeste pegar justamente o ABC. Pois não, Vladir? Se o torcedor do Tombense não sai de Tombos para ir a Muriaé, não sairia de Tombos para vir a Campinas. Aí é longe, hein? Estive lá 2 vezes pela Rádio Bandeirantes, não é fácil chegar. Mas é uma belíssima cidade. Vem para o programa de ataque, Matheus Jesus, Paulo Baia de primeira, tentou o André, chega bem o zagueiro para cortar, insiste, briga, batalha, André tocou na bola, impediu o avanço do time do Tombense, recupera Paulo Baia, deixou no círculo central para Ramon Carvalho, recolhe, domina, parou, prendeu, olhou, pensou, voltou, bora Macaca, Felipinho curtinho para Paulo Baia faz a inversão para Matheus Silva, a Ponte com exceção do Kaique França e do Edson, todos os seus jogadores estão pisando no campo defensivo do Tombense. O Everton pela meia para Ramon Carvalho para fazer a saída, com o pé canhoto, esticou aqui na esquerda para Arthur, dominou, a bola deu uma fugida do seu controle, mas a bandeirinha marcava o bandeira. A bandeira é aqui desse lado. Lá é o bandeira, né, Vlad? É, o senhor Renan Guerra da Costa marcou impedimento nesse lançamento feito para o Arthur. Não estava valendo nada. 13h30, o primeiro tempo, placar de 0-0. Mais de 100 obras acontecem agora em toda a cidade. Tudo isso faz parte do Campinas 2030. Um plano que amplia o número de reservatórios, investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Garantia de que Campinas terá abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Sanasa, a vida em primeiro lugar. 17h15 no horário oficial de Brasília, aqui lançamento muito forte para o lateral Pedro Costa. Nem se ele tivesse hélice nas nádegas ele chegaria. A bola sai bem, lateral é para Macaca bater. Tigrão, estamos chegando a 15 minutos. Primeiro tempo 0-0 aqui no Majestoso e o jogo em Tiger. É oxo, né? Nenhuma chance até agora para ninguém. Claro que a Ponte propõe mais, é natural isso, jogando em casa.
Mas olha lá aquilo que eu falei do André, ó. Tá escondido atrás da marcação, entendeu? Então, se uma bola dessa daí, jogada pro Eliel, por exemplo, correr, junto com o zagueiro, ele vai chegar na frente. Isso não quer dizer que daqui a pouco não cai uma na cabeça do André e ele guarda, que ele sabe jogar. Mas a Ponte não tem aquela velocidade para abrir espaço, né? O André tá escondido atrás da marcação e até agora muito fraca a produção ofensiva da Ponte, mas é muito cedo ainda. A Ponte propõe, vai, chega, cerca, mas até agora não chegou nenhuma vez de forma contundente. E erra muito, olha lá. Segunda Agora vez foi que a bola é jogada pro Everton lá do lado direito para tentar buscar o fundo e erram o passe e metem a bola para lateral. Então a Ponte um pouco dispersa, tá propondo mais, tá com intenções, tá tomando iniciativa, mas não tá produzindo não. Não tá produzindo não. E aí o Matheus Jesus tem que entrar no jogo, né? O Thales tem que entrar no jogo. E vamos ver se daqui a pouco a Ponte encaixa uma bola aí pro gol. Aliás, o Vladimir Catarino, ao longo da semana, o Matheus Jesus teve o seu nome em função de uma possível saída para o futebol iraniano, mas rapidamente o presidente da Ponte, Marco Eberlin, olha a Ponte pressionando com o Paulo Baia, tentou recuperar, chega a zaga do Tombense, tirou de qualquer maneira, mas tirou mal o Bruno Silva, deixou na fogueira aqui para o seu companheiro, o zagueirão Augusto, leva a bola para a linha lateral, praticamente em cima da linha de fundo, para o Bruno Silva, a Ponte aperta e o Marcelo Henrique marca a falta. Falta marcada para o Tombense, mas em princípio ele permanece na Ponte, o Matheus Jesus, né, Vlad? O próprio presidente Marco Eberlin, também o técnico Felipe Moreira, afirmou ter conversado com o Matheus Jesus, que disse não ter nenhuma proposta oficial e que, segundo o Felipe Moreira, o Matheus está totalmente focado em seguir na Ponte Preta. Bola. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e o placar de jogo para você. 16:30, o primeiro tempo. Aqui majestoso, 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Ponte Tombense, placar de 0-0, Edu. Neoquímica Arena, Copa do Brasil, nos acréscimos do primeiro tempo. Corinthians 0, América Mineiro também 0. E na Série B pela manhã, Juventude 1, ABC também 1. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like, se inscreva no canal Ponte Preta e Tombense ao vivo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, com imagens da nossa equipe. Brasil Expo Show, o maior show de máquinas e equipamentos do setor de construção do Brasil. De 1º a 4 de agosto, anote aí na sua agenda. Das 10 às 18 horas, na Rede Eventos em Jaguariúna. Confira no site bshow.com.br. Tombense para ataque, domina pela esquerda com liberdade, olha o cruzamento por Fernandão, estava impedido, a bola não chegou, o Edson cortou, voltou para o Matheus Friso, para Rafinha, tentou giro, Felipinho chega bem para travar, recupera para Macaca, sai jogando o Matheus Jesus, falta por trás, e aí, juizão? Vai pintar cartão, né, Vlad? Pintou sim, primeiro cartão amarelo do jogo, falta cometida foi para cima do Matheus Jesus. É o 10. Rafinha, né? O 10, né? O Matheus Friso, ele que está amarelado. Não deu, não tinha outra alternativa a não ser cortar o contra-ataque amarelo para ele, Matheus Friso, 10 do Tombense. E um cartão corretíssimo, né, Tigrão? Quando o Matheus Jesus girou por trás, o Friso o cutucou. Falta por trás, impedindo o início do contra-ataque. Cartão correto. Tenta Macaca com o André, chega a zaga para cortar do time do Tombense, a bola voltou para Matheus Friso, Matheus Jesus pressionou, tá valendo segundo o árbitro, a sobra da bola fica para Ramon Carvalho, já meteu na direita para o Everton, recolheu, dominou, levou pro fundo, tentou passe pro Thales, estica a perna Emerson para fazer o corte, opa! Bandeirinha tá dormindo, a bola saiu, o torcedor chiou, ele não deu. Recupera o time do Tombense, tenta vir por campo de ataque com o Rafinha. Aliás, o Marcelinho foi desarmado. Felipinho tentou, reclama de falta, o Arthur manda seguir, volta para Thales. Thales deixou para Matheus Jesus, rodopiou, girou, falta. Fernandão chega, comete a falta, jogo de muitas faltas nesse momento. Matheus Jesus fala alguma coisa ali com o Ramon Carvalho, que ele não passou. Reclamou que o Matheus Jesus não tocou. Fato é que a Ponte tem falta para bater em Vlad. Com incentivo da torcida, né? O torcedor acredita nessa possibilidade, é o Paulo Baia. Quem vai para a cobrança na intermediária, setor direito do ataque Ponte Pretano. Empurrado pela macacada, presente ao majestoso. Tem falta, Ponte para bater. Paulo Baia vem para a cobrança da falta na meia direita, autorizado. Levantou na área, tentou Edson de cabeça, subiu para afastar a zaga do Tombense. A bola sai em escanteio, protegeu o Arthur, a bola sai, escanteio para Macaca,
que prossegue no campo ofensivo, Vladimir. O corte foi feito pelo Augusto. O Arthur protegeu para que ela saísse linha de fundo. O próprio Paulo Baia vem na cobrança do escanteio. É mais um escanteio para Macaca bater, quase 20 minutos. Primeiro tempo, placar de 0-0. Gol do Portão de Ambrato Majestoso. Escanteio, capricha que dá. Paulo Baia levantou para a boca do gol. Desvia a zaga na primeira trave. Ela volta no rebote, vira meia esquerda para Ramon Carvalho. Já olha para a área. Levantou na boca do gol. Matheus Silva desvia de cabeça para fora. Passa a esquerda do gol, mas com perigo, Vladimir. Linda assistência do Ramon Carvalho, né? Cruzou na cabeça do Matheus Silva, que subiu sozinho. Escolheu o ângulo para jogar a bola, o ângulo esquerdo. A bola acabou subindo um pouco mais do que ele esperava, linha de fundo. Mas assustou a Ponte nesse ataque. Tá amarrando a chuteira ali da perna esquerda do goleiro Felipe Garcia, o seu companheiro de zaga, o Zé Vitor. Até para que o jogo não demore, até ele tirar a luva, tem toda essa história, né, Tigrão? Então chama o companheiro para fazer isso. Assessor especial para assuntos de amarramento de chuteira. Ó, tem que acender a bagaça aí, hein? Os refletores. Tá ficando escuro, né? Eu sei que a economia é bom, todo mundo gosta de economizar, mas já tá ficando meio penumbra, né? Isso aí pros goleiros não é legal. Aliás, Tigrão, né? Aniversário de Campinas ontem, né? 249 anos de fundação. Sabe quem está na área hoje aqui? O Rei. O Rei vai fazer um show aqui em Campinas. Roberto? Ele me ligou por volta de umas 15 horas. E aí? Diz que passa em casa ainda depois do show para tomar uma cerveja. Será? Tive que deixar uma gelada lá pro cara. Com certeza. O Rei Amizade Roberto antiga. Carto, há muito tempo, né, Tigrão? Muito tempo, São muitas emoções. Bicho. Aí, ó. Vem bola pro campo de ataque, o time do Tombense, passe muito forte, ela foi embora pela linha lateral para Macaca, fortes emoções. Bola para Paulo Baia, recolhe, domina para Macaca, brigou, tocou na bola, voltou para Arthur recolhe, domina com a canhota, soltou por dentro para Ramon Carvalho, tá marcado, hein? Ele ajeita, domina, limpa o lance no campo defensivo, Paulo Baia de primeira para André, André foi na maciota. Tentou a falta, cavar a falta não veio, voltou para Marcelinho tentou arriscar pro gol, carimbo, o zagueiro da Ponte. Será que a hora que ele entrar no palco, de azul e branco, ele vai falar assim, mas que prazer rever vocês. Com certeza. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Chegamos a 22 minutos cravados, primeiro tempo. Moisés Lucarelli, 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Olha o Tombense, Matheus Friso livre. Enfiou no comando para Rafinha, muito forte o passe. Tranquilo do gol para sair e fazer a defesa o goleiro Kaique França. Tá moda antiga o Kaique, né? Bonita a camisa, né, Taiga? Tá todo de preto. Eu acho que goleiro e juiz tinha que ser sempre assim, igual tá o Kaique França, né? Olha lá, aquele lápis, com a cor de giz marca-texto na camisa do árbitro, nada a ver, pô. Futebol raiz é isso aí, goleiro de preto e juiz de preto. Só que só o goleiro da Ponte tá de preto aí. Eu acho que é uma retrô mesmo, né? Retrô. É retrô a camisa do Kaique França, muito bonita. O escudo da Ponte que ele está usando é da década de 40, viu? Homenagem ao aniversário de Campinas. Até a escalação, né, Vlad? O material da assessoria de imprensa da Macaca em relação ao aniversário de Campinas, né? Alusivo à comemoração dos 249 anos de Campinas. Confirmando aqui, majestoso, meu caríssimo Edu Pinheiro, tá 0-0. A Ponte recupera a posse, tira a bola para o Baia, do comando para André. André dominou, limpou, escapou, passou, Matheus Jesus, um bolão para ele, tá na área, dominou, puxou para canhota, colocou pro Paulo Baia, dominou, limpou, o goleiro caiu, pediu pênalti, o árbitro olhou foi e nada marcou. Foi pênalti. Olhou e nada marcou, o goleiro saiu, em princípio ele tá marcando o tiro de meta, mas evidentemente que o lance vai ser revisado, Vladimir. Aquela jogada que o atacante dá um toquinho na bola e espera só o contato, e aconteceu por parte do Felipe Garcia. O árbitro num primeiro momento não marcou, claro que o VAR analisa, mas aqui pertinho do lance, num primeiro momento, acreditei ter sido pênalti, Boris. Então eu confirmo aqui 0-0, Ponte Tombense do Pinheiro. Olha, a Neoquímica Arena, Copa do Brasil, intervalo, Corinthians 0, América Mineiro também 0 e Copa Paulista acabou em Bragança, Red Bull Bragantino 1, Ponte Preta também 1. Bandeirantes!
Bom, o árbitro ainda não autorizou o reinício da partida, agora sim autorizou. Mas foi claro, hein? A meu ver, pênalti claro. E você estava o que ali? 5 metros o lance, né, Vlad? 4,80 metros. Aqui vem para o campo de ataque o time do Tombense com Pedro Costa, tem velocidade, vai daí, Pedro. Soltou pela meia para Marcelinho, dominou, girou, bateu em cima do Matheus Silva. Se jogou na frente da bola, a bola voltou para João Pedro. João Pedro soltou na ponta para Zé Vitor. Recolhe o domínio, o zagueirão. Vai daí, ô Zé. Pé canhoto, Kaique França. Tranquilo no centro do gol para fazer a defesa. O chute foi do Zé, né, Vlad? O Zé chutou e o Kaique Zé pegou, né? Chuta mais forte aí, Zé. Essa foi fraquinha, tranquila para a defesa do Kaique. Agora eu pergunto para vocês, se houve a dúvida, por que ele não dá o direito à dúvida para ele mesmo e vai lá e olha no monitor? Né? Segue. Então fecha o VAR, pô. Fecha a bagaça. Matheus Brizo domina entre as linhas, pé canhoto, bateu pro gol pra fora, mas o Kaique França ainda desviou. Uma paulada com o pé direito de Matheus Brizo. Recebeu entre as linhas, se girou o corpo e com o pé direito e bateu. Kaique França, um tapa sensacional na bola, colocando pra fora. Cedendo escanteio pro Tombense, Vladimir. Não foi uma simples defesa, né? O do Topete lá daria 8 e alguma coisa, porque foi buscar o Kaique França no chute do Matheus Friso, linha de fundo, escanteio Tombense. Ele mesmo quem vem para a bola, Matheus Friso, escanteio para o Tombense, partiu para a bola, levantou na primeira trave, entra e corta Arthur. Rebote fica ainda para o time do Tombense, Pedro Costa. Tentou a finta, dá uma pressionada do Paulo Baia, Pedro Costa se enrolou e a bola saiu. Lateral de graça é para marcar, bater. Futebol da Bandeirantes, pratica em Supreme Seara, que é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente o suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. Encontre no IG Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Esta e outras defesas ao longo do jogo vão para o quadro A Defesa e também a sorte do jogo dentro do jogo aberto, assim que a bola parar de rolar aqui no Majestoso, que vai ter o comando do Edu Pinheiro. Falta para o Macaco, Everton cobrou falta em cima do Thales. Bateu-se Jesus no círculo central, ele solta o jogo para Ramon Carvalho. Bola rasteira queimando no gramado, chega em Arthur. Arthur recolhe, domina um dos refletores, uma das torres dos refletores estão acesos lá do outro lado, a outra está sendo acesa agora. Tigrão pediu, a rapaziada já acionou. Estava começando a ficar escuro. A ponte aperta a saída de bola do time do Tombense. Matheus Jesus briga, mas leva melhor. João Pedro no comando para Fernandão. Dominou, girou e sofreu a falta. O Rapa de Matheus Silva para cima de Fernandão. Um pouco depois do círculo central está caído, camisa 9 do Tombense, Vladimir. Tá dolorido lá o Fernandão. Na perna direita ele foi atingido pelo Matheus Silva. Quase que no meio do campo ali a falta aconteceu. No campo de ataque tem o Tombense e a oportunidade, Boles. Aliás, no material da assessoria de comunicação do Tombense, a escalação tem o nome completo aqui, o apelido, a inscrição e tem até o CPF do jogador. Aqui, ó, Tombense Futebol Clube, tem o telefone, o nome completo. Por exemplo, o Fernandão que sofreu a falta agora é o José Fernando Vieira de Santana, vulgo Fernandão. Sofreu a falta, é falta para o time do Tombense bater. Placar de 0-0 aqui no Majestoso para o Uesco. Você já conhece a rede de assistências Uesco? São mais de 630. Está em todas as regiões do Brasil. Aqui Tombense, cruzamento para a boca do gol. Entra e corta Arthur. Tirou parcialmente, a bola ficou viva ainda. Tentou Arthur, voltou para Pedro. Deixou para Bruno Silva, cortou, limpou, fintou, pé canhoto. Cruzou para a boca do gol. Entra e corta Edson de cabeça. A sobra Friso de primeira, longe do gol. Alô, Matheus Friso! 10 letrinhas pra você, ó. Lamentável! Mas entrou na ambulância, Vladimir. Ele pegou com tanta vontade, né? Com tanto pique pra fazer o gol, acabou pegando mal demais. A bola sai pela linha de fundo. Olha, para conhecer mais sobre a Uesco, acesse agora mesmo uescoferramentas.com.br. 28 minutos, primeiro tempo, tenta a saída Ramon Carvalho. Foi tocada, a bola voltou para Felipinho. Felipinho tentou a finta, falta. Falta marcada, o jogo está parado no campo defensivo na intermediária, falta já cobrada do Felipinho. Deixou para Ramon Carvalho para Edson. Edson na quarta zaga, tem a pressão do Rafinha, lançou lá na ponta, boa bola para o Everton. O Everton recolheu, dominou na passagem do Thales. Chega bem o Emerson para fazer o corte, leva melhor, leva a bola para a linha lateral, solta o jogo para Marcelinho. Caiu e o Arthur apontou a falta. Falta para cima do atacante do Tombense, cometida pelo Everton. Falta é para o time do Tombense bater. Valdemir Gomes, da palavra fácil, é tempo de opinião. Vamos chegar a quase 30 minutos, primeiro tempo, 0-0 e o jogo em Tigrão. Nem um chute a gol, nenhuma cabeçada, nada. A ponte não consegue sair da marcação do Tombense. Os laterais sem inspiração
Meia não tem, quem tenta quebrar o galho é o Matheus Jesus, olha ele com a bola aí. Olha a Ponte atacando, Ramon Carvalho recebe, domina pela meia esquerda, passou Felipinho, abriu na meia para Arthur recolhe, cruzamento pro André na área, passou por ele, Matheus Jesus, Aleca que foi puxado, o árbitro só olhou e mandou seguir de novo. Agora não, né? Marcelo de Lima Henrique é um árbitro extremamente experiente, né, Vlad? Essa não daria realmente, deu uma forçada o Matheus Jesus ali pra cima do Emerson, nada a marcar, apenas o tiro de meta. Completando, Tigrão, você falava, Ponte até aqui nenhum chute no gol. Não, tá muito preso lá na marcação, como eu já tinha dito, o André. Os dois extremas muito, mas muito abertos, não estão vindo por dentro, não estão fazendo a diagonal. Tá mais povoado o meio-campo do Tombense do que o da Ponte, né? Aí tá uma confusão ali, ora o Filipinho sai um pouco mais, ora é o Ramon Carvalho, mas a Ponte não tá conseguindo produzir. Matheus Jesus lento, não tá chamando o jogo, né? E a Ponte toca muito lateralmente, facilita a marcação, muito bem posicionado defensivamente o Tombense. Olha lá a linha de 5 de novo, ó. E o André até encaixotado, né? Os dois laterais, os dois zagueiros e entre eles o Bruno Silva, né? Entre os dois zagueiros. Difícil. A Ponte tem que começar a tentar arriscar alguma coisa de fora aí. Olha a Ponte, Paulo Baia escorou de cabeça para o meio da área. Chica Bruno Silva para fazer o corte. A sobra da bola fica ainda para o time do Tombense. Recolhe, domina João Pedro. Leva a bola para a linha lateral. Balança para cima da marcação do Felipinho. Soltou para Rafinha. Aperta Arthur. Aperta também Felipinho. A Ponte morde a saída de bola do time do Tombense. Com isso, Pedro Costa deu um bico na bola, mas acabou errando o Everton. Deu de graça para Rafinha. Vem Tombense. Passa Fernandão na direita. Recebeu, dominou, puxou para canhota. Ameaça bater Edson na marcação. Rolou para Matheus Prício de frente pro gol. Vai marcar, bateu no canto, Kaique Francis palmou, a sobra pro Tombense, a paulada pra fora, passa perto do gol, quase o Tombense abre o placar, Vladimir. Uma jogada que começou com erro na saída de bola da Ponte Preta, permitindo a recuperação do Tombense, o Fernandão rolou pro Rafinha, a pancada foi do Matheus Friso, o Kaique França fez uma defesaça, no rebote a bola foi pra fora, perdeu uma grande chance o time de Tombos. A melhor o Tombense, eu acabei de dizer. Enquanto a Ponte fica com esse nheco aí, o Tombense está chegando. E eu falava desse 10 antes do início do jogo, ele é bom jogador. E não fosse o Kaique, o goleiro, que a bola desviou, hein? Olha o Felipinho, agora vai. Fazendo boa jogada, empurrando aqui na ponta para Paulo Baia. Já olhou para a área, para a canhota. Paulo Baia parte para cima dele. Só mais você, garoto. Levantou para a boca do gol. Entra e quarta, tira a defesa. É verdade, Tigrão. Se a bola não desvia ali no jogador da Ponte, ela ficou amortecida por Kaique França, porque o Matheus Friso recebeu livre. Olha o Tombense de novo. Escolheu o canto, né? Enfiou no comando para Fernandão. Impedido, em princípio, em posição legal. Matheus Silva chegou na marcação. Fernandão dominou, puxou para a canhota, clareou, bateu, pegou Kaique França. E segundo a bandeirinha não tinha impedimento não, mandou seguir. Eu acho que tava, mas como não aconteceu nada, não tem a conferência das linhas. A Ponte tá com os dois meninos lá jogando em cima da linha lateral, né? É que vem pra dentro do campo. A Ponte tá perdendo o meio campo. 3 defesas, uma mais difícil, 2 menor grau de dificuldade, uma aquela pancada que ele botou para escanteio, essa outra que desviou e mais uma agora. 3 do Kaique França, nenhuma do goleiro de Tombos. Já deu para ver a foto do jogo. Os visitantes melhor nesse momento. A Ponte tem que subir essa marcação e começar a jogar com um pouco mais de velocidade. 32:40 primeiro tempo, placar de 0-0. A Macaca tem falta para bater na ponta direita, vem para a cobrança. Paulo Baia capricha aqui, partiu para a bola, levantou muito forte, a bola passa por toda a extensão da área e sai. Tiro de meta para o Tombense. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 33 cravados, primeiro tempo. Aqui, majestoso, Série B neste sabadão, 17ª rodada de um total de 19 no primeiro turno. Majestoso, Ponte Tombense 0-0, Edu. Intervalo em Copa do Brasil, Corinthians 0, América Mineiro 0, 9 da noite. Brasileirão, Botafogo do Rio, Red Bragantino. E pela Série B continua primeiro tempo de Londrina 1, Vila Nova 0. B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui, ó.
Com Tiemastro e Carlos Batista, estamos no AM 1170, no FM 85.7, 85.3 para Ribeirão Preto, além do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Participe da nossa arquibancada virtual, do nosso chat ao vivo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Siga a Rádio Bandeirantes também no Instagram, @Rádio Bandeirantes Campinas, sempre com dicas, informações, prêmios para você. Se você, evidentemente, quiser dar aquela moral para o narrador aqui, @Leandro Boles 2LZS. Você manda a sua mensagem, eu já registro aqui no ar, hein? Aqui tem falta o Tombense para bater. Pertinho da bola está o Zé Vitor. Camisa 4 do Tombense, que a distância ele lembra o Diego Sacomã, que passou pela ponte, é canhoto, vai fazer a cobrança da falta. Deve ser o batedor oficial do time na pancada, porque apenas ele está próximo na bola. Aliás, tomou uma longa distância, mas apenas ele preparado para fazer a cobrança. 34, primeiro tempo, placar de 0-0. São 3 jogadores da ponte na barreira. Partiu para a bola, Zé, a bomba, Kaique França, cai no cantinho esquerdo. A bola quicou na frente do goleiro, mas atento, ele fez a defesa e não deu rebote, Vladimir. Não foi tão forte assim, né? Bem, o Kaique França vem a ponte. O Everton dá arrancada para o setor direito, escapou do primeiro tempo e no segundo, linda jogada, prepara o cruzamento, cruzou. A bola bateu no jogador do Tombense, que está indo a nocaute. Foi onde? Na barriga ou nas partes baixas? Foi na barriga. Na verdade, foi acima da barriga ali, quase que no pescoço. Tá caído o Zé Vitor, exatamente. Cobrou a falta e correu aqui para fazer a cobertura. A bola o acertou, por isso ele tá caído, mas é escanteio pra ponte. Fiquei de olho no massagista, viu, Tigrão? O massagista entrou, invadiu o campo, né, para atender o jogador. Quando isso ocorre é porque a bola não teve aquele encontro. Sabe como é que é? Porque normalmente o massagista vai correndo pro vestiário. E se bate onde você falou inicialmente, partes baixas, omelete garantido no cardápio da noite. Nome bonito, né? Partes, nomenclatura, né? Termo legal, partes baixas. Trocar isso aí, bateu no saco. Olha o cruzamento fechado para Matheus Silva de cabeça, ele desvia por sobre o gol de Felipe Garcia. Tiro de meta para o Tombense. Mais de 100 obras acontecem agora em toda a cidade. Tudo isso faz parte do Campinas 2030. Um plano que amplia o número de reservatórios e investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Garantia de que Campinas terá abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Sanaz, a vida em primeiro lugar. André pressiona a saída de bola do Tombense. Felipe Garcia deu um bico na bola com o pé esquerdo. Fernando chega, trabalha no pivô. Abre para João Pedro, livre para o setor direito. Ultrapassa a área marcatória, rompe a fronteira. Invade o campo inimigo. Felipinho na marcação. Ainda ele, agora tem o Arthur também. Já passou pelo primeiro, tentou levar para o fundo. Chega Arthur, protegeu a bola, se perdeu pela linha de fundo. É só tiro de meta para Macaca. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Você ligado no futebol da Bandeirantes no AM 1170, no FM 85.7. Você que está aqui nas cercanias do estádio Moisés Lucarelli com o rádio ligado, curtindo o futebol da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho, pela audiência. A lotinha do carro tá sempre ligada. Tem que estar sempre ligado, né, Vladimir? É importante, é necessário, né, Vlad? Ela tá comendo bronha, hein? Ela tá tomando prejuízo, não é por nada não, hein? Felipinho trabalha a bola com o Arthur. Arthur recolheu o número curtinho, tentou tabela com Paulo Baia. Já tem a marcação do Pedro Costa. Ele volta, recomeça com Edson, que substitui Fábio Santos, Fábio Sanches, que para variar tá suspenso. Abertura na ponta, o Everton com liberdade para cruzar. Calculou, executou pro André, passou, chegou Paulo Baia, tocou na bola, a bola fica viva, ninguém na Macaca. Na verdade, Paulo Baia, a bola vem em cima dele, jogou de zagueiro. É para chegar batendo, né? Que tava muito em cima dele. Chega Pedro Costa, limpa o lance, solta o jogo para Bruno Silva, pressiona Matheus Jesus. A ponte com uma linha de marcação um pouco mais alta. Foge desta linha o time do Tombense, por isso vem embora pro grande ataque, mas o Marcelinho não dominou. Pega esse passinho aí, ô Marcelinho. A bola sai em lateral, a ponte já cobrou. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aliás, Tigrão, qual é o seu tempero preferido de Aroma das Ervas, Tigrão? Chimichurri! Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadasерvas.com.br. Domina Arthur para Macaca, aqui na esquerda, recolheu, dominou, fez a finta para cima do Rafinha. Para, prende, olha, gira, curtinho para Felipinho. Felipinho fica preso na marcação do João Pedro. Volta para Arthur, Arthur recomeça com Matheus Silva. Todo atrás do time do Tombense. 38, 0-0 do Majestoso. Domina o Everton pelo setor direito, se apresenta para o jogo Thales, está marcado. Ele volta para Ramon Carvalho, evolui para o campo ofensivo, deixou para Matheus Jesus. Na entrada da grande área, pé canhoto, esticou na ponta para Arthur. Boa bola, Arthur recolheu, dominou, partiu para cima do marcador, balançou, girou para lá, para cá, buscou o fundo, prepara o cruzamento, Pedro Costa, chega, toca na bola, foi embora pela linha de fundo,
Pedro Costa. É um trava-língua, viu, Vladimir? Falando rápido é difícil, viu, cara? Fala 3 vezes rapidinho aí. Pedro Costa. Linha de fundo, Boles, o Paulo Baia, quem vem para a cobrança desse escanteio, a ponte pressiona. Quase 39, primeiro tempo, é o gol do Portão de Amparo Majestoso. Tem escanteio, a Macaca para bater, quem sabe agora capricha que dá. Partiu Paulo Baia, levantou na primeira, aliás, nem dá para chamar isso de levantamento. Mas Deus é bom, dá ao Paulo Baia uma nova oportunidade. Tá batendo mal, hein? Tanto ele, pelo lado esquerdo, como o Everton. Às vezes o Thales lá pelo lado direito estão batendo mal. Olha aí, pé trocado. Um monte de nego grande na área, ele bate no joelho, pô, altura do joelho. Aquele primeiro escanteio ele bateu até bem, né? Obrigou o Felipe Garcia a sair do gol. Capricha então o Paulo Baia. Tá pedindo pro árbitro que vai ajeitar a bola. Vem de novo o Paulo Baia para cobrança do escanteio. É escanteio para a Macaca bater quase 40 minutos. Partiu para a bola, segura a trave. Felipe Garcia dá um tapa na bola. Essa bateu bem, hein? Quase entrou direto, não entrou não, Vladimir? Passou longe do gol olímpico, mas levou perigo na pequena área, né? O Felipe Garcia fez o corte, a ponte segue no ataque. Quer dizer que não seria um gol olímpico, seria um semi-olímpico, é isso? Semi-olímpico, exatamente. Matheus Jesus limpou, pé canhoto, bateu no meio do caminho no jogador do Tombense. Rasga de qualquer maneira, Zé Vitor. Cai aqui no meio campo para Edson, Edson tirou, soltou para Felipinho. Felipinho girou para cima na marcação do Marcelinho, girou por dentro agora para Ramon Carvalho. Empurrou no comando para André, que não domina. Passa por ele e a bola volta para Augusto, que domina para o Tombense. Essa é a falta de ritmo do André que eu falei, não participa do jogo, né? Olha aí. Tombense para ataque, Matheus Friso de primeira, cruzou fechado para boca do gol, entra e corta Matheus Silva, uma bola perigosa porque ela veio, a bola veio toda torta. E o Matheus Silva de costas pro gol, aliás, de frente pro gol, mas de costas pro lance, chegou para cortar, meteu para a linha de fundo. Escanteio pro Tombense, tem gol, Edu. Olha, gol do Corinthians, hein? Gol do Corinthians, o Renato Augusto, 1 minuto, segundo tempo, Corinthians 1, América Mineiro 0, é Copa do Brasil. Opa, só falta um. Tá levando a decisão para os pênaltis e o Corinthians perdeu a primeira partida por 1-0. Acho que já fez o segundo, hein? Partiu para a bola, Matheus Friso levantou para a boca do gol, entra e quarta defesa, tira de qualquer maneira, a sobra da bola fica para Thales, faz boa finta Thales, partiu para cima da marcação do Emerson, aposta a corrida, Emerson no encalço, ele tenta ainda a finta, chega Emerson, toca na bola, Thales também toca, o Emerson caiu, volta para o zagueiro do time do Tombense, João Pedro. É o volante no balanço defensivo. Ele consegue o passe por dentro. Recolheu, dominou Bruno Silva, o capitão do Tombense. Pela meia para Fernandão. A ponte aperta. Bola para João Pedro. João Pedro volta para Pedro Costa. Brasil puxou. De 1º ao 4 de agosto na Rede Eventos em Jaguariúna. Os mais incríveis destaques da construção em máquinas e equipamentos. Confira no site bshow.com.br. Matheus de Jesus livre pelo meio, vem embora Macaca, acelera um pouquinho, meu filho. Empurrou no comando, o balão para André na cara do gol, vai marcar, entrou, tocou e é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol. Bandeirinha deu impedimento. Bandeirinha deu impedimento, o lance vai ser revisado. Evidentemente, o árbitro não confirmar, a gente narra o gol, mas em princípio está anulado o gol da Macaca, Vladimir. Se tiver, Boris, eu acho que foi bem justinho, hein? Pelo menos a impressão atrás do gol. E essa é a condição do André, o Tigrão disse isso, né? O André pode estar fora de forma, fora de ritmo, mas cara a cara com o goleiro, ele manda a bola para as redes no passe do Matheus Jesus. Resta saber se vai confirmar ou não o impedimento. Lance sendo revisado, um lance ajustado. Matheus Jesus dominou limpo, enfiou pro André, ele saiu na cara do gol, um toque sutil com o pé direito, tirando o goleiro. Mas o Bandeirinha marcou impedimento. E a galera fica na expectativa, nesse tipo de lance não tem como o árbitro vir até a cabine do VAR, porque é impedimento, sim ou não? Não tem um terceiro termo, algo interpretativo. É ou não é? Sim ou não? Quadro conversa com o árbitro de vídeo, Adriano Milkevinski. É muito difícil pra gente aqui. Pra esse lance não tínhamos o melhor ângulo. Naquele lado onde a ponta tá atacando, a linha nossa não é boa. A ponta tá atacando pro gol dos portões principais. Se é do outro lado aqui, estaria na nossa linha. Mas ainda assim, com essa dificuldade, eu fiquei com a impressão de mesma linha. E mesma linha é gol. Eu acho que você vai gritar gol aí. Não. Impedido. Confirmou o impedimento. Só pra queimar minha língua. Mas foi bem justinho, viu, Tigrão? Foi bem justinho, realmente. Tem que traçar as linhas mesmo. Esse negócio de... Bom, parabéns pro Bandeirinha, parabéns pro VAR. Mas no pênalti o VAR não chamou, né? Por que isso? Teve um pênalti aí pra ponte, que você tava a 4 metros. 4,80, mais precisamente. 4,81 em medida aqui com a treina eletrônica. Boa. Da UESCO. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você.
Gol anulado na Macaca. Seria o primeiro do André com a camisa da Ponte. Olha o Rafinha, boa bola, Marcelinho no comando, agora sim para Rafinha. Chega para fazer o corte de qualquer maneira o Everton. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. Aqui majestoso, 44, primeiro tempo. No tic-tac do tempo de balão desta, você me confirma, é a Série B, Ponte Tombense 0-0, Edu. Copa Paulista encerrada em Bragança, Bragantino 1, Ponte também 1, pela Série B, pela manhã, Juventude 1, ABC 1. E o gol do Juventude foi do Nenê. E olha que o Juventude perdia. Nenê que vai fazer na quarta-feira 42 anos. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E assim que o futebol acabar aqui na Bandeirantes, vai começar o jogo aberto e o comando mais uma vez vai ser dele. Edu Pinheiro. Oferecimento de Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Chicken Supreme Seara, 100% peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que a Seara, encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Olha a ponte na direita, cruzamento pro André de cabeça, Thales no canto, a bola passa com perigo, vai embora. Linha de fundo, é tiro de meta pro time do Tombense. Jogo aberto na Bandeirantes para Aroma das Ervas. Especialize em temperos requintados. Acesse aromadasерvas.com.br. Jogo aberto também da Bandeirantes para Brasil Expo Show. De 1º a 4 de agosto na Rede Eventos em Jaguariúna. Confira no site bshow.com.br. Mais 3. Vamos até 48 no Majestoso. Mais de 100 obras acontecem agora em toda a cidade. Tudo isso faz parte do Campinas 2030. Um plano que amplia o número de reservatórios e investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Garantia de que Campinas terá abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Ponte está empatando com o time que está na zona do rebaixamento desde o início da competição. O Tombense tem apenas 12 pontos. A Macaca vem de 3 vitórias consecutivas, todas por 1-0. O Arthur cobra o lateral, tentando o comando para André. Entre quarta Augusto, a sobra da bola para Marcelinho. Chega bem Matheus Silva, o paredão Ponte Bretano. Dominou, limpou, já soltou na ponta para Thales. Passa por fora o Everton, vem embora Macaca no tempo acrescido pelo árbitro no finalzinho do primeiro tempo. Pelo setor direito ele abriu para o Everton, muito forte o passe, mas ele chegou. Linha de fundo, tenta o cruzamento e arranca um escanteio. É para Macaca bater ali na curva da arquibancada, Vladimir. Pois é, no crepúsculo do primeiro tempo, o cruzamento foi feito em cima do Emerson, linha de fundo, escanteio. Paulo Baia vai cobrar. 46,5 o primeiro tempo, tá 0-0. Quem sabe agora Macaca para levar uma vantagem importante para o vestiário ao final do primeiro tempo. Vem Paulo Baia para a cobrança do escanteio. Os zagueiros vão para a área, partiu para a cobrança. Pé direito levantou para a boca do gol. Chega para fazer o corte, Fernandão. A sobra da bola fica para o Tombense, mas o Marcelinho tocou para trás e aí cedeu de novo o escanteio. De graça no 0800. Não dá pra virar, não. Não dá pra virar lá, botar um canhoto pra bater lá. Poderia, né? Que não vai bater o Jesus, bater com curva lá, né? Ponto teve bastante escanteio, mas não consegue cabecear uma. Só se for agora. Tem mais um escanteio, a Macaca. Vem Paulo Baia, pé direito, levantou pra boca do gol, bateu Jesus de cabeça. Felipe Garcia! No centro do gol, ele faz a defesa, Vladimir. Foi o Matheus Jesus, né? Quem estava lá para conseguir o cabeceio, cabeceou com força para a defesa do goleiro. Agora termina a primeira etapa. Só um detalhe, eu não consegui ver nada, cara. Eu fiquei com o Vladimir e com a galera. O árbitro terminou o primeiro tempo, só como um relato. A bola é azul e é aquele momento onde o dia está terminando, está chegando a noite. E justamente na hora trocou a publicidade. E é uma publicidade de LED. Azul. É, mudou da Aroma das Ervas para o Uesco, né? Então, bem na hora. E aí, eu não consegui ver nada. Eu só vi que a torcida não vibrou, então não foi gol. O Matheus Jesus subiu quase que sozinho ali, cabeceou firme, mas no meio do gol, lá estava o Felipe Garcia para defender. Eu fiquei procurando a bola dentro do gol. Foi o melhor lance da Ponte no primeiro tempo. Eu fiquei procurando a bola dentro do gol. Como a galera não subiu, eu não vi nem a rede. Foi no cacuete. Eu não vi nem a trave. Também. Não vi nada. Esse negócio no zóio da gente, você tá louco. O futebol tá diferentão, né? Aqui terminou, meu caríssimo Edu Pinheiro. Fim do primeiro tempo. 0 Macaca, 0 Tombense do Zaço.
aguentam bem esse jogo duro, 0-0, a Ponte atacando para o gol de entrada e o... Muito bonito aí, viu, ô Catarino? O uniforme do Kaique França, todo de preto, lembrando Ciasca, década de 50. Aliás, a Ponte no retrô hoje, o Kaique França. E uma homenagem para aniversário de Campinas, aí você disse aí o material da Ponte, né? Todo isso, retrô. Material de divulgação da Ponte, retrô em homenagem ao aniversário da cidade e a camisa dos goleiros, né? Não só do Kaique França, mas também do Pedrão, com aí o distintivo da Ponte Preta lá da década de 40, entre 40 e 50. Tá bonito, hein? Aliás, o departamento de marketing criou essa nova versão, aprovada pelo goleiro. Bonito o uniforme dos goleiros da Ponte aqui hoje, Edu. Tá fácil a escalação da Ponte aí, Catarino? Como é que a Ponte tá jogando? Kaique França, o Everton, Edson, Matheus Silva e Arthur, capitão do time. Felipinho, Ramon Carvalho, Matheus Jesus, Thales, Paulo Baia e André. Tá, e no banco... Estão à disposição o Pedro Rocha, o Mailton, Leonaldo, Dudu, Eliel, Elvis, Tomás, Kaique, Luiz Felipe, André Henrique, Fraga e Igor Torres. Então, Leonardo de banco, Elvis é banco, Dudu, tem o André Menino da base no banco, Eliel que estava sendo titular, é banco, 0-0. Bom intervalo, Catarino. Vou comer o lanche e já volto, Edu. Coma bem, isso mesmo, aproveita, sensacional. Ó, o Tigrão vem já comentando, tem que os principais lances, olha, a Ponte, chute, só no final aqui, o Tigrão, 47. Cobrando escanteio do Paulo Baia, cabeça do Matheus Jesus, uma cabeçada boa, mas foi no meio do gol, né? Foi pro goleiro, encaixou, teve uma cabeçada do Matheus Silva pra fora, uma dúvida, teria sido pênalti ou não, no Paulo Baia, feito pelo goleiro, mas nem pro VAR. O árbitro foi, teve um gol anulado da Ponte, a 41 do André, estava impedido, por pouco que não, e o Kaique França fez pelo menos duas grandes defesas, chutes do Matheus Friso, que já sinalizava Tigrão, perigoso, hein? Esse Matheus Friso é perigoso. Olha, Brasileirão, 21 horas, tem Botafogo e Red Bull Bragantino lá no Engenhão. Na Série B pela manhã, Juventude 1, ABC 1, intervalo Londrina 1, Vila Nova 0. Olha o Vila Nova, líder da Série B, perdendo... Tá? Na Copa do Brasil, estamos no segundo tempo na Neoquímica Arena, o Corinthians vence 1-0, gol marcado aí pelo Renato Augusto, e lá em BH foi 1-0 América, com esse resultado vai pra pênalti, hein? Vai pra pênalti, falta mais um gol para o Corinthians, abarrotada a Neoquímica Arena. E pela Copa Paulista, a Ponte jogou em Bragança, empatou. Red Bull Bragantino 1, Ponte também 1, a Ponte 3 jogos, 2 derrotas e um empate. A Ponte que joga sábado que vem no Majestoso pela Copa Paulista, 17 horas contra o Primavera. Eu volto já, 17h52. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Já conhece a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil? A Uesco completa 10 anos de história por aqui. E para comemorar, trouxemos mais de 30 lançamentos imperdíveis para você aproveitar. Ainda mais potentes, fortes e inovadores para o seu dia a dia. Isso sem falar um catálogo com mais de 130 modelos para as mais variadas aplicações. São mais de 630 autorizadas e mais de 3.500 revendas para você escolher. Vem pra Uesco! Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Prepare-se para o maior show de máquinas e equipamentos do Brasil. A maior e mais completa experiência em construção. Brasil Equipo Show. De 1º a 4 de agosto, das 10 às 18 horas, na Rede Eventos em Jaguariúna. O evento que vai reunir os mais incríveis destaques da construção. Máquinas, equipamentos, além de peças, serviços e as mais recentes e modernas tecnologias. Brasil Equipo Show. O maior show de máquinas. Entrada gratuita. Participe. Quer saber mais? Acesse bshow.com.br.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Do Pinheiro. Já o Tigrão comentando, Ponte 0, Tombense também 0. Vamos um lance aqui, 23 minutos, atenção, Macaca no ataque, Matheus Jesus, ele tentou chutar. Aí bate no cara do Tombense e sobra para o Paulo Baia. Ele tenta driblar o goleiro, talvez teria sofrido pênalti, mas nem pro VAR foi o árbitro. O lance foi assim. Matheus Jesus, um bolão pra ele, tá na área, dominou, puxou pra canhota, colocou pro Paulo Baia, dominou, limpou o goleiro, caiu, pediu pênalti, o árbitro olhou foi e pênalti, nada marcou. Foi pênalti. Olhou e nada marcou, o goleiro saiu, em princípio ele tá marcando o tiro de meta. Mas que o Catarino, nosso repórter, estava atrás do gol aí do goleiro Tombense, olhando assim rapidamente, teria sido pênalti. Vamos lá, agora o lance 4 aí, meu caro Capucci, 25 minutos, Kaique França. O Tigrão sinalizou, esse Matheus Friso, perigoso, um chute de fora da área, pelo alto, mas o Kaique França, todo de preto, consegue dar um tapinha na bola. Matheus Friso domina entre as linhas, pé canhoto, bateu pro gol pra fora, mas o Kaique França ainda desviou. Uma paulada com o pé direito de Matheus Friso, recebeu entre as linhas, se girou o corpo e com o pé direito e bateu. Kaique França, um tapa sensacional na bola, colocando pra fora. Kaique França no gol. O forte do Kaique França é o gol da Fepasa. Nesse gol da Fepasa, Kaique França já fez vários milagres, hein? 31 minutos. O que aconteceu? O Everton, esse lateral direito, ele foi dominar uma bola e perdeu o domínio. Segundo gol do Corinthians, hein? Segundo gol do Corinthians, Neoquímica Arena, estamos no segundo tempo. E com gol do Yuri Alberto. Gol do Yuri Alberto. Com esse resultado, o Corinthians vai passando a semifinal da Copa do Brasil. Placar agregado tá 2-1 pro Corinthians, MH foi 1-0 América. Agora 20 do segundo tempo, Corinthians 2, América Mineiro 0. Vamos lá, Kaique França, 30 minutos em Boles. Edson na marcação, rolou pra Matheus Friso de frente pro gol, vai marcar, bateu no canto, Kaique França espalmou, a sobra pro Tombense, a paulada pra fora. Passa perto do gol, quase o Tombense abre o placar, Vladimir. E teve sorte porque no rebote o cara perdeu, hein? Olha que perigo, Tombense, tá vendo? 47 minutos. Olha o gol mais perigoso, o lance mais perigoso para a Ponte. O Paulo Baia vai cobrar escanteio, mas que cabeçada do Matheus Jesus, Boles. Tem mais um escanteio, a Macaca, vem Paulo Baia, pé direito, levantou para a boca do Matheus Jesus de cabeça, Felipe Garcia. No centro do gol, ele faz a defesa, Vladimir. Lá no gol de entrada, a cabeçada forte, mas foi pro goleiro. No meio do gol, lá estava o goleiro Felipe Garcia. Esse é o Boris narrando 0-0, hein? Vamos lá, e agora, 17h58, é hora e vez de quem? De quem comentar? Quem? Valdemir Gomes. O famoso Tigrão. Oi, Tigrão, 0-0. Olá, Edu. Olha, a Ponte produziu muito pouco. Eu esperava um time mais aceso. Eu esperava um time mais elétrico. Um time mais agressivo, um time mais veloz, mais agudo. Tudo bem que teve esse lance no finalzinho aí, onde o Matheus Jesus poderia ter feito o gol. É que tem hora que dá certo, tem hora que não dá. Tem dado certo, as coisas têm dado certo para a Ponte nos últimos 3 jogos. E nesse lance, nesse jogo até agora não deu. Que ele subiu, ganhou da zaga, virou o pescoço no ar, cabeçada de manual, uma tijolada, melhor lance da Ponte no primeiro tempo. Uma tijolada, mas uma pancada, só que foi em cima do goleiro, né? Você vê, o goleiro tem quanto? 45, 50 centímetros, 45 centímetros de largura, de tórax, de abdômen. E o gol tem mais de 7 metros, mas é assim, ele não quis cabecear no goleiro, mas foi no goleiro. Ele subiu, virou o pescoço e soltou a pancada. E aí o goleiro pegou, né? O goleiro pegou. Poderia a Ponte ter feito, mas é muito pouco. Opa, pera aí.
jogando em casa, público de razoável para bom aqui, apoiando, aplaudindo, a torcida participativa, e o time muito toquinho, né? Muito previsível. Então bola lá do lado direito pro Thales tentar a jogada de ala com o Everton. Bola aqui do lado esquerdo pro Paulo Baia tentar a jogada com o Arthur. E o treinador, o João Bursi, da equipe do Tombense, o que ele fez? Linha de 5 o tempo todo. O que é linha de 5 aí? Ele não tá soltando os dois laterais, aí os dois backs 4, e entre os dois backs, o Bruno Silva, que é um jogador muito experiente, orientando. E aí ele traz mais 4, deixa só o Fernandão à frente. Então ele tem um primeiro bloco de 4 e um segundo bloco de 5. Então quando você pega um time armado assim, você tem que se movimentar mais. A Ponte com esse negócio de vira pra lá, vira pra cá, e aí toca pra alguém lá do lado direito, aí ele para a bola, espera chegar alguém pra fazer 1-2, tá tudo fechado. Tem que ser mais rápido, tem que ter mais movimentação e mais velocidade. E a Ponte não teve isso. O André, apesar de ter botado uma bola na rede e segundo as linhas do VAR, ele estava impedido, numa belíssima metida de bola no meio da defesa, a bola entrou. Foi a única da Ponte que entrou no sistema de marcação do Tombense. A bola foi do Matheus Jesus. Vamos fazer justiça. Ele não foi tão participativo como a gente gosta de ver. Mas veja, os dois lances mais importantes da Ponte no jogo, a cabeçada dele e a metida de bola dele para que entrasse com ela, né, o André. E aí o André, cara a cara com o goleiro, é brincadeira. Ele nem olhou onde o goleiro estava, deu um tapa. Infelizmente, ele estava um pouquinho à frente. O VAR confirmou. Agora, fora esse lance, o André não participou. Então, aquele calor que a Ponte dá na saída de bola do adversário quando ele está, hoje não aconteceu. Por isso que o Tombense até sofreu pouco. Teve uma cabeçada e nada mais. Nada mais. Muito pouco. Um time previsível, com dois extremas muito abertos, com um centroavante lento e a equipe da casa, que tem a obrigação de meter velocidade, que tem a obrigação de tomar a iniciativa, que tem a obrigação de botar pressão, ela não botou. E quem que trabalhou mais? O Felipe Garcia do Tombense ou o Kaique França da Ponte? Claro que foi o Kaique França. 3 defesas importantes. Felipe Garcia uma, mas que foi em cima dele. Então não deu certo o esquema, tá? Equívoco, tá mal posicionado. O André não está participando e eu, olha, de cara eu viria com Eliel e Elvis. Assim, mas sem pestanejar. Mas como é que está a condição física do Elvis? Não sei. Mas se ele foi para o banco é porque ele tem condição de jogar. Senão, o treinador da Ponte teria colocado outro jogador. E o que eu faria? Eu tiraria o Felipinho. Felipinho muito nheco-nheco também, né? E pega e dá aquela serpenteada, dá aquele giro em torno do corpo dele mesmo. E toca de lado, e toca curtinho, e toca de lado, e toca curtinho. Então eu puxaria o Matheus Jesus na segunda posição de volante. Traria de volta o Ramon Carvalho como primeiro volante. Sem mudança, e colocaria o Elvis, pelo menos para aproveitar o potencial dele da bola parada nos escanteios, que aliás a Ponte teve bastante. E já não vai ter mudança, está dizendo aí o Catarino, né? Aí espera passar 10 minutos, aí mexe. Eu gostaria de saber o que é que muda em 10 minutos. E aí eu viria com o Eliel, então Elvis no lugar do Felipinho. E puxaria um pouco para trás o Matheus Jesus, já expliquei. E viria com o Eliel no lugar do André. Ah, mas o André tem que ganhar jogo. E para ganhar ritmo tem que jogar. Tá bom, mas então tá, deixa ele aí, vai ser 0-0. É isso. Então o que vai acontecer se o Eliel entrar? Assim, sem pestanejar. O Tombense não vai ter essa moleza para sair jogando. Sabe por quê? Fica um extremo aberto lá na linha lateral, na geral ali, correndo. Foi assim o primeiro tempo. Correndo pro gol dos Portões. O outro extremo aqui, correndo na linha, em cima da linha, aqui do outro lado, aqui do lado das Vitalícias. E ninguém dá pressão, e o André não dá pressão. Então tá muito tranquilo para a equipe do Tombense. Eu colocaria o Eliel para encurtar um pouco isso daí. Leandro Boles. Saída com a Macaca, vai começar o segundo tempo. Apita o árbitro. Tem bola rolando, vamos juntos para a segunda etapa aqui na Bandeirantes. Leandro
Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor do futebol você já sabe, com a marca credibilidade aqui da Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, você ligado no AM 1170, no FM 85.7 para a região de Campinas, 85.3 para a região de Ribeirão Preto. Bola rolando para o segundo tempo, sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. É o timaço de Carlos Batista em campo para levar a emoção do jogo para você. Vem embora Macaca, Thales lançado para o setor direito, dominou, tentou a finta, adiantou demais e perdeu. Chega na cobertura o Zé, aperta na marcação Thales, chega Zé Vitor, tira de qualquer maneira com a canhota, a bola passa pelo Ramon Carvalho, volta para Matheus Silva. Comecinho do segundo tempo com a Ponte tentando vir por campo de ataque, atacando por gol da linha do 30-0-0. Ramon Carvalho para o Everton pelo meio para Matheus Jesus, dominou entre as linhas, está cercado, marcado, se enrolou e perdeu. Matheus Pires dá o bote, recupera, solta o jogo para Rafinha, tenta acelerar o jogo, aperta na marcação Felipinho, ele consegue o passe na direita para Pedro Costa, arranca, vem embora pro campo de ataque com muita vitalidade física, boa bola para Marcelinho, tá na área, Matheus Silva, chega bem na cobertura, coloca a bola pela linha lateral, corte providencial, Vladim. Corte providencial, porque o Marcelinho estava pronto para fazer a conclusão da jogada, levaria perigo, a posse é da equipe do Tombense. A informação é do Pinheiro. Terceiro gol do Corinthians, do gol do Roger, hein? Gol do Roger, ele também marca o América Mineiro. Agora, segundo tempo, Corinthians 3, América Mineiro 1. Com esse resultado, o Corinthians está se classificando para pegar o São Paulo na semifinal. O América precisa de um gol para levar por os pênaltis. Atenção, tem lateral o time do Tombense. Emerson levantou, Fernandão escorou de cabeça para o meio da área. Chega Arthur para afastar de qualquer maneira. O Everton rebate, solta para Matheus Jesus. Peca em outra bola, levanta para o campo de ataque, ninguém da Ponte. Ela volta aqui atrás para o time do Tombense, para sair jogando com Augusto para Zé Vitor. Ajeita, domina perto da risca no meio campo, prende, olha, pensa, observa com a canhota, enfiou entre as linhas para Marcelinho. Marcelinho tem Fernandão no comando, bateu no Ramon, voltou para Marcelinho, pé direito, inverteu na ponta, para apoio do Pedro. Pedro Costa é quem domina, segundo terço do campo, prepara o cruzamento, levantou para Fernandão, livre, a bola passou por ele, chega a zaga para cortar. Corta parcialmente o Everton, ainda Tombense, Matheus Friso, pelo setor canhoto, encara a marcação, tentou uma chaleira, errou, mas deu certo, porque a bola sobrou exatamente para ele. O Everton foi afastando, Matheus Friso tentou uma chaleira, errou, mas a bola ficou ainda com ele, e é ele quem domina de novo. Aqui pelo setor canhoto, recolheu, dominou, fez o passe na entrada da grande área, Matheus Silva tira de cabeça, volta para Bruno Silva, dominou na entrada da grande área, empurrou lá no setor direito para Augusto. Augusto domina pela meia direita com liberdade, ninguém marca, vem Augusto, levantou pro Fernandão, subiu, tirou Matheus Silva, pressão do Tombense, rebote pro time mineiro, Emerson ajeita, levou pro fundo, de novo, prepara o cruzamento, levantou, segura a trave, Pedro Costa tá na área, tentou o giro, Arthur dá o bote, recupera e tira de qualquer maneira para Macaca, é sufoco do Tombense, Vladimir. Pressão total, né, Boris? Voltou com tudo no segundo tempo, o time de Tombos que segue lá no campo de ataque. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Tombense para ataque, atenção, linha de fundo, Rafinha bateu cruzado, Kaique França pegou. Junto à trave esquerda para fazer a defesa ali no cantinho, Vladimir Catarino. Chute cruzado, com força do Rafinha, estava bem colocado o goleiro Kaique França para fazer a defesa e já liga o ataque. Foi campeão da Série 3 com o Capivariano, do meu grande amigo irmão Nivaldo Coão, rei de Capivari. Chicken Supreme Seara é uma delícia, você vai se surpreender a cada mordida. Experimente, porque é suculento, saboroso, levemente temperado, naturalmente super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Sai para o jogo a Macaca no círculo central, Ramon Carvalho soltou curtinho para André, André para Ramon. Ramon ajeita, domina de frente para o gol para André, André de primeira para Matheus Jesus na meia direita. Devolve para André, saindo da área, para Ramon Carvalho, para André, para Ramon Carvalho. Peca e outro, enfia no comando, Paulo Baia não domina. Fica de graça nas mãos do goleiro Felipe Garcia. Quase 5 segundo tempo. Você ligado pelo YouTube com imagens da nossa equipe para você, ligado no YouTube. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Rumo aos 20 mil inscritos. Estamos bem próximos de bater esta marca. Deixe o seu like na transmissão. Rafinha dominou, jogador rápido, insinuante. Puxa para a canhota, bate colocado. A bola desvia, mas o Kaique França evita sair da bola para ficar com ela. Para sair jogando para Macaca, mas ninguém se apresenta. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você.
Chegamos a 5 minutos, segundo tempo. No tic-tac do tempo, no embalo desta moção, eu confirmo, é a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Majestoso, Ponte Tombense 0-0, Edu. Olha, a Copa do Brasil, 33, segundo tempo, na Neoquímica Arena, Corinthians 3, América Mineiro 1, Corinthians vai se classificando. E na Série B, segundo tempo, de Londrina 1, Vila Nova 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Macaca para o ataque, domina pela direita, o Everton prepara o cruzamento, levantou pro André, tira de cabeça Bruno Silva. Rebote para Rafinha, Rafinha dominou, fez o bate para Matheus Friso, faz a finta para cima do Ramon Carvalho, escapou aqui na ponta, Marcelinho. Ele tem velocidade, escapa perigosamente pro time do Tombense. Fernandão vai pra área, Rafinha domina, puxa pro pé direito, cruzou lá dentro para boca do gol, desvia, a bola bate na trave. Sobra ainda pro Tombense. Rafinha, voltou para Marcelinho, dominou, limpou, fintou na entrada da grande área, falta do Matheus Jesus. A bola bate na trave, a Ponte não volta pro segundo tempo e quase sofre o gol, Vladimir Catarino. Tá balançando até agora a trave do Kaique França na pressão do time do Tombense, obrigou o Matheus Jesus também a cometer falta e pintou cartão amarelo para ele, hein? Matheus Jesus, camisa 20 da equipe da Ponte, amarelado. Terceiro dele, tá fora do jogo de terça-feira contra o Juventude. E aí, Tigrão, o que tá acontecendo para a Macaca? Com a Macaca, não voltou pro segundo tempo, Tiger. O time não jogou nada, parece que o treinador ficou satisfeito, não mexeu, vai tomar o gol. Claro, Tombense correndo, a Ponte olhando. A Ponte lenta, uma semana cheia de treinamento para apresentar isso aí? Que isso? Time apático, time preguiçoso, um time frio, sem vibração, tá passando vergonha. Pode ganhar? Pode, tá 0-0. Tudo pode acontecer. Mas olha aí, bola na trave, milagre do Kaique no primeiro tempo. Tinha que ter mexido, não deu certo. Não deu certo. Perdeu o meio campo, tá com 2 muito abertos, pede. 3 jogadores no meio contra 4, 5, às vezes 6 do Tombense. E o Tombense virando de um lado pro outro, agredindo. Um time veloz, vertical, olha lá. Cruzamento fechado para o boca do gol, vem o toque, tira, Matheus Silva, parcialmente a bola fica viva, afastar de qualquer maneira a zaga da Macaca com Matheus Jesus. Na sequência o Everton tirou. Escora de cabeça Matheus Friso, disputa a bola com o Thales. Thales domina, protege, pertinho do banco de reservas do Tombense. Volta para o Everton, de primeira para Ramon Carvalho. Ele limpa o lance, empurrou para Felipinho. Felipinho tenta sair da rata, se apresentou por jogo Arthur de primeira. Boa bola por Paulo Baia, tá no mano a mano, encarou Bruno Silva. Limpou, puxou para o pé direito, bateu Felipe Garcia. No centro do gol para fazer a defesa, Vladimir Catarino. Tava longe, né, o Paulo Baia, mas pelo menos tentou, arriscou de longe. A bola acabou indo tranquila nas mãos do Felipe Garcia. A Uesco, você já sabe, está disponível em mais de 3.500 revendas e está nas melhores do Brasil. Escolha uma e venha para o time Uesco. Acesse uescoferramentas.com.br. Tô de olho aqui que alguém vai ser chamado entre os que estão se aquecendo atrás do gol do Tombense. Alguém da Ponte. 2. Foram chamados 3. 3 jogadores foram chamados, viu, Vlad? Um deles é o Elvis, né? O Elvis é fácil de ver. Né? É mais fácil de identificar. O terceiro não é o Elvis. precisa número. Ailton, né? Elvis, Mailton. E o 77. É o Igor. É o Igor Torres. Não trouxe o Eliel, hein? Tá errado, hein? O cara da correria é o Eliel, que tá faltando pra Ponte. Velocidade. Pegar a saída de bola, encurtar a saída de bola. Vamos ver, tomara que dê certo. Vamos ver quem sai. Macaca para ataque, abertura para o Everton aqui no setor direito, devolveu por dentro para Ramon Carvalho. Bora jogar a bola, Macaca. Ramon Carvalho, corta a luz do Matheus Jesus, mas o Bruno Silva atento, cortou. Rebote fica para Felipinho, ganhou. Empurrou para Thales na direita para o Everton, prepara o cruzamento. A bola bateu no Emerson, foi embora pela linha de fundo. Escanteio é para Macaca, Vladimir. Escanteio sim, o Emerson chegou na cobertura ali para fazer o corte. A bola pela linha de fundo, Paulo Baia vai se preparar para o cruzamento. Resta saber se vai dar tempo. Se teremos ou não as alterações, creio que vai dar para cobrar o escanteio. Escanteio é para Macaca bater. Gol da linha do trem. Vem para a bola Paulo Baia. Capricha que dá. Paulo Baia vem para a cobrança. Levantou na primeira trave de novo a bola curta, hein?
De novo a bola curta, a zaga corta, facilita o corte da defesa. Lateral para Macaca bater pela direita no campo ofensivo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. Com 10 minutos e meio, segundo tempo. Brasileirão, Série B, 17ª rodada, Moisés Lucarelli. Reta final do primeiro turno. A Ponte tem o Tombense hoje, o Juventude terça e na sexta o CRB fora. Aqui majestoso, Ponte Tombense, às 18 horas e 15 minutos. Tá 0-0, Eduzaço. Olha a Copa Paulista, jogo encerrado em Bragança, Bragantino 1, Ponte também 1. E atenção, hein? Neoquímica Arena, gol do América. Gol do América, Mastriani, 37, segundo tempo, 3-2 pro Corinthians. Somando tudo, tá 3-3, hein? Tá 3-3, assim vai pra pênalti. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, você ligado, conectado, acompanhando mais uma transmissão esportiva. Vamos às alterações, alguns gritos de burro pro técnico da Ponte e aplausos pro jogador que tá saindo, Vlad. É a primeira delas, saiu o Paulo Baia para a entrada do Igor Torres, 77. Igor Torres, 77 no lugar do Paulo Baia. Saiu o Thales, 21, para a entrada do Elvis. Elvis com a 10, entrou no lugar do Thales, 21. E tá entrando o Mailton, 2, no lugar do Matheus Jesus. Sai Matheus Jesus, 20, entra Mailton, 2. Então saíram Matheus Jesus, Thales e Paulo Baia. Entraram Igor Torres, Elvis e Mailton. Já o Tigrão comenta que vem Ponte com Igor Torres. Primeira dele, arrancou, escapou, fez o passe no comando para André. Entrada na grande área, colocou no canto, a bola subiu. Foi falta em cima do Igor Torres, mas a Ponte levou vantagem. Aí não tinha o que o Marcelo de Lima Henrique fazer. É a primeira do Igor Torres ou ele já entrou na última partida? Entrou. Ele entrou junto com o André lá na partida contra o Avaí no segundo tempo em Florianópolis. Vamos lá, Tigrão. 3 alterações e até como embasamento para o seu comentário, o Mailton tá ali no meio. Olha, está lá na ponta esquerda, o Tigrão. Na verdade é o Elvis no lugar. Tá? Eu digo não na placa que subiu, mas no posicionamento. É Elvis no lugar de Matheus Jesus. É o Mailton no lugar do Paulo Baia. Né? Olha a Ponte com o Elvis, lá na ponta pro Mailton, linha lateral da grande área, dominou, limpou, foi desarmado na bola pelo Pedro Castro, ou Pedro Costa, viu, Tigrão? O Mailton vai fazer a famosa segunda linha ali, pelo lado esquerdo, um ponta na frente do Arthur. Então ele entrou exatamente em lugar do Paulo Baia, né? E a outra alteração é exatamente o Igor, né? Vai tentar, evidentemente, fazer aquilo que não fez na partida o Thales. Então ele tirou os dois meninos. Vamos ver. Mailton, entrada na grande área, tentou o Elvis, entra e corta João Pedro pro time do Tombense e fica com a sobra o time mineiro. O Elvis, há algum tempo tem jogado, né, Vlad? Tava no departamento médico, né, Boris? Ficou um bom tempo parado, agora voltando, né? Começou o processo de transição na segunda e foi relacionado pela primeira vez hoje. O jogo tá parado, o torcedor reclamou da falta marcada pelo árbitro do Igor Torres com o auxílio da bandeira. Para cima do jogador do Tombense, tem falta o Tombense para bater aqui pela esquerda no campo defensivo. Futebol da Bandeirantes para uma das ervas. E tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadazervas.com.br. Só arrumando a bagaça aqui. Mailton no lugar de Paulo Baia, segunda linha pelo lado esquerdo. Igor Torres no lugar do Thales, beirada direita. E fazendo a meia que tentava fazer o Matheus Jesus, o Elvis no lugar exatamente do Matheus Jesus, que estava amarelado, correndo risco de expulsão. O Tigrão, costumeiramente você deixa a bagaça desarrumada? Gosto de dar uma mexida no palhaço, viu? Aqui bola para Igor Torres, lançado, tem a marcação, pressão do zagueirão do Tombense, caiu, a bandeirinha não deu e deu agora a lateral pro Tombense. A discussão tá legal, né, do Igor Torres com a bandeira, ela não quer nem saber. Foi a segunda que ela apontou pro time do Tombense após de bola. Aqui pela esquerda no campo defensivo, vem para a cobrança do lateral Emerson. A Ponte aperta na marcação, Fernandão escorre de cabeça para ninguém, de graça para o Felipinho. Ele mata na coxa, coloca no terreno, volta para Edson. Na zona central do campo, já meteu para Arthur. Arthur recolheu, dominou, curtiu para Mailton, embora Macaco no último terço do campo, deu a finta, se enrolou com a bola e perdeu.
Entrou friozão no jogo, perdeu a segunda. Na sequência, boa jogada do Rafinha para o time do Tombense. Melhor ainda o corte do Ramon Carvalho. Ele ainda sofre a falta, o jogo tá parado, ele próprio cobrou. Falta já cobrada, tem pressa a Ponte. Tá 0-0. A Ponte tá empatando em casa, vem embalada. São 3 vitórias consecutivas diante do Tombense, que tem apenas 12 pontos. Bola solta aqui na direita para Igor Torres, cercado, marcado pelo Emerson. Ele recua para Matheus Silva. Ultrapassa na marcatória, se emocionou pelo meio. Ramon Carvalho adiantou a bola, quase perdeu. Conseguiu controlar, voltou para Felipinho. Felipinho cortou, limpou, fintou no círculo central, deixou para Edson. A Ponte toda no campo ofensivo. Nesse momento que a placa de LED brilha, agora é pior ainda para ver a bola. A bola tá ali no meio, ó. Ramon Carvalho, encontrei. Ramon Carvalho tem a posse de bola pra Ponte. Fez o passe curtinho pra Elvis. Elvis ajeita, domina, volta pra Ramon Carvalho. Ramon Carvalho para o Everton. Fura a primeira linha de marcação, a Ponte. Igor Torres chega na marcação, toca na bola Zé Vitor, a bola sai. Bandeirinha tá marcando, ou a bandeirinha tá marcando lateral pra Ponte, lateral já cobrado. Bola para Matheus Silva, ele empurra pelo meio para Felipinho. Felipinho dominou, encarou a marcação do João Pedro, abertura agora pela canhota, esticou na ponta para Arthur. Arthur adiantou para Mailton, Mailton dominou, falta! Chegou atrasado o pontapé do zagueirão pra cima do Mailton, jogo parado, Vladimir. Quando dominou a bola ali o camisa 2, o Mailton já partindo pro drible, ele recebeu a falta, recebeu o combate de bola parada, a oportunidade que a Ponte tem de mandar a bola pra área, Boles. É uma falta frontal, um pouquinho deslocado pra meia esquerda, e aí a vantagem do Elvis em campo, apesar de não estar no melhor da sua forma física. Olha quem tá chegando ali, ó, o Matheus Silva, o 4. Se eu vi bem algumas coisas que a Ponte andou fazendo em outros jogos, é frontal. Ele vai jogar essa bola no Matheus Silva para ele jogar para dentro da área. Vamos ver. É a chance para Macaca na bola parada, 16,5 o primeiro tempo, jogo difícil, complicado, majestoso, diante de um time que está na zona do rebaixamento, mas que quer crescer na competição. E a Ponte vem embalada, mas está difícil para furar esse bloqueio, quem sabe no alto. Elvis levantou para a boca do gol, sobe para cortar Augusto. Volta para Elvis, de novo de cabeça, tira a defesa. Elvis brigou no pé de ferro no primeiro lance, perdeu no segundo. Volta para o time do Tombense, lançamento no comando. Domina Fernandão, ajeita, domina, passou Rafinha, o passe não foi bom. O Everton chega para cortar, voltou para Bruno Silva, ele ajeita, domina André na marcação, Bruno Silva domina, ajeita na contra-ofensiva, volta para Emerson, mas ser pressionado aqui pelo Igor Torres, prefere o passe curto na quarta zaga para Zé Vitor. Mais de 100 obras acontecem agora em toda a cidade, tudo isso faz parte do Campinas 2030, um plano que amplia o número de reservatórios e investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras, garantia de que Campinas terá abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Sanasa, a vida em primeiro lugar. 17,5, segundo tempo, tá 0-0 no Majestoso. Bola pro time do Tombense, domina na quarta zaga, Zé Vitor, passadas largas, ultrapassa a ganha marcatório. Ele empurra na ponta para Emerson, já olhou pro Fernandão. Vem cruzamento, a bola passa de uma extremidade a outra, vai direto para fora. Tiro de meta para Macaca. Vem aí a Brasil Expo Show, o maior show de equipamentos e máquinas do setor de construção do Brasil. De 1º a 4 de agosto, das 10 às 18 horas na Rede Eventos em Jaguariúna. Confira mais no site B-Show, B de bolas, de bandeirantes e de escola, show.com.br. Aquele amigo nosso lá, o PK, o Vladimir Catarino. Oi. Ele diz que é E de igreja. Olha a Ponte atacando, tentou Mailton, saiu bem do gol, Felipe Garcia para fazer a defesa. Já pensou, Vlad? E de escola. Exato. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Domina João Pedro para o time do Tombense, fez o passe com o Pedro Costa, chega bem na cobertura, colocando a bola para fora o Arthur. Cedido lateral para o Tombense, bater pela direita um pouco depois da risca no meio campo. Vamos chegar a 19 segundo tempo, 0-0 placar do jogo do Majestoso. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente suculento, saboroso, levemente temperado, naturalmente super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, ali na divisa com a Americana. E também em Sorocaba, tem sempre um Iga perto de você. Arranca Mailton, cortou por dentro, caiu, é falta pra cima dele. Tá na hora de aplicar algum cartãozinho pro time do Tombense, não tá não, Vlad? É, o Bruno Silva foi quem cometeu esta falta. Na verdade, a segunda falta sobre o Mailton quase que na mesma posição, né?
outra oportunidade agora vai ter a Macaca na bola parada. Tá tendo um rodízio de faltas pra cima do Ailton. E é mais uma oportunidade pro Elvis na bola parada, quase 20 minutos do segundo tempo. Gol da linha do trem, saúde. Gol da linha do trem, placar de 0-0, comecinho do segundo tempo já era, quase a metade já. Vem pra cobrança Elvis, autorizado, levantou pra Matheus Silva na área de cabeça. Ele tenta o desvio pro meio da área, mas não chega. Ela vai embora pela linha de fundo, é tiro de meta pro Tombense. Você já conhece a rede de assistências da Uesco? São mais de 630. Está em todas as regiões do Brasil. Sempre tem uma Uesco perto de você. Acesse o Uesco, WESCO ferramentas.com.br. E o craque do jogo, eleito pela equipe esportiva da Rádio Bandeirantes dentro do jogo aberto, vai receber uma linda furadeira da Uesco, a marca do profissional. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. Chegamos a 20 minutos, segundo tempo. No tic-tac do tempo, embalo desta emoção, eu confirmo aqui, majestoso, é a 17ª rodada da Série B. Ponte Preta e Tombense segue 0-0 e vem Tombense para o campo de ataque. Marcelinho arranca pelo setor esquerdo, parou, prendeu, olhou, pensou, curtiu para Emerson. Emerson prepara o cruzamento, levantou meia altura, chega Matheus Silva para cortar. Afasta de qualquer maneira para Macaca. Eu confirmo, majestoso, tá 0-0, insistente 0-0, Edu. Olha, a Copa do Brasil, né? Química Arena, 45 mil de público, renda 2.600.000. Estamos nos acréscimos de Corinthians 3, América Mineiro 2. Com esse resultado a persistir, vai para pênalti em BH, foi 1-0 América, no agregado 3-3. Ataca o Tombense, domina pela direita, Pedro Costa prepara o cruzamento, levantou para a boca do gol, falhou o Everton, para sorte da Ponte, o Marcelinho estava longe do lance. Ela sai em lateral pro time Ponte Pretano bater. E ele foi chamado cruel, Vladimir. Ele já tá próximo ali da entrada da linha, né? Para entrar no gramado. Daqui a pouco vai fazer a quarta alteração, o técnico Felipe Moreira. O Tigrão quer bater uma aposta aqui, valendo um convite pro show do Rei que vai sair o André? Ah, nem entrou, né? Eu não sei se quem não entrou sai. Já piscou inclusive a placa, mas eu fiz essa proposta pro Tigrão antes da placa piscar. Normalmente o que entra sai, nem sempre o que sai entra. Há controvérsias. Bola pro time da Ponte com o Matheus Silva, ajeita, domina no campo defensivo, vem buscar Felipinho. Ó, teve bola dominada, soltou o garoto Edson. Edson empurra para Arthur, a Ponte agora tenta pela esquerda, se apresenta pro jogo Mailton, ele volta para Felipinho, deixou pro Edson. Edson no círculo central, inverte o jogo pro zagueirão Matheus Silva. Agora tenta pela direita a Ponte, bem à direita Ramon Carvalho. Do comando para Igor Dogues. Se jogou atrás, não foi falta não. Bruno Silva recupera, meteu pra velocidade do Marcelinho. Passou pela esquerda, Matheus Friso. Boa bola para ele, Matheus Friso. Tenta em direção ao gol. Felipinho chega bem na cobertura. Matheus Friso caiu, não houve nada. Matheus Silva fica com a sobra. Aí tocou muito forte pro Everton. A bola saiu. Lateral pro time do Tombense. Alteração na Ponte, Vladimir. Você verá o Rei hoje, hein, bola. Está saindo o André com a 90 para a entrada do Eliel. São tantas emoções. Eliel 9 entrando no lugar do André. Mas o Tigrão não apostou não, o Tigrão preferiu aquele vinho. Bom, e aí, Tigrão? Eliel, pelo menos velocidade, a Ponte vai ter no ataque. O André não tá com ritmo, né? O André não participou do jogo. Teve aquele lance onde ele estava impedido. Acabou, lógico, o VAR confirmando e mais nada, né? Absolutamente nada. Olha então, o Tombense, que chute perigoso, hein? Do Matheus Friso, a bola passou então, à direita, o Kaique só acompanhou. Vai dando espaço pro Matheus Friso. Vai dando corda, vai. Vai, porque a gente já falou aqui antes de iniciar o jogo, né? Então, Ponte com 2 volantes, 3 volantes, o cara tá à vontade. Você vê onde é que passou essa bola ou não? Então o André sabe fazer gol, experiente, boa contratação e tal, mas tem que se condicionar melhor. Não jogava muito tempo, tava fora do país, né? Então demora para readaptar, não pode. Um jogo desse daqui tinha que ter vindo com o Eliel e entrar com o André agora. Tanto é que tá aí, a gente falou antes, né? Muita gente, não, tem que começar com o André e com o Igor Torres. Respeito todas as opiniões, porque cada um vê o futebol de um jeito. Mas eu não faria isso, não faria. A Ponte desperdiçou muito tempo e o Tombense continua melhor no jogo. O time da Ponte, pernas pesadas. Pernas pesadas o time da Ponte. Parece que jogou ontem à noite. Né? Uma coisa impressionante. Olha lá, o Elvis agora dá um calcanhar, devolve a bola
torcida já tá daquele jeito, né? Começa a ficar impaciente, mas porque o tempo vai passando, né? Já estamos com quase 25 do segundo tempo. Começa a ficar mais frio. Aqui em Campinas, uma noite, né? Chegando uma noite mais fria, como ontem, por exemplo. Também na quinta-feira. E aqui acabou errando o passe o Zé Vitor. Bola de graça para Macaca. Aqui vira direita, câmbio defensivo. É lateral para Ponte. Você ligado pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Para você que já é inscrito, valeu, show de bola. Mas espalha pra geral. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A Ponte tenta pela meia esquerda, tira a defesa. Tá bem fechado por ali o time do Tombense. Na sequência do lance, a bola saiu lateral para o time mineiro bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 25, segundo tempo. Majestoso, Série B, 17ª rodada. Ponte Tombense, Ponte 0-0. Olha o Tombense atacando. Aqui pela esquerda, Emerson de primeira, cruzou lá dentro. Kaique França, tranquilo, em cima da risca da faixa da grande área, em cima da faixa da pequena área, para fazer a defesa. Confirmando aqui 0-0, Edu. Pênalti, hein? Pênalti. Vai pra pênalti, acabou. Corinthians 3, América Mineiro 2. Lá em BH foi 1-0 América. No agregado 3-3. Vamos acompanhar. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Valeu demais pelo seu carinho, pela sua audiência no AM 1170, no FM 85.7, 85.3 para a região de Ribeirão Preto. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Aqui Bandeirantes, Timácio de Carlos Batista. Domina no campo defensivo, o time da Ponte com Felipinho. Felipinho recolhe, domina para Edson. Edson evolui para o campo ofensivo. Esticou na ponta para Arthur. Arthur curtinho para Mailton. Igor Torres foi para a área. Tem que fechar um pouquinho mais o Eliel. Bola solta para Felipinho. Recebeu do Mailton. Pela meia para Elvis. Elvis recolhe, domina, tem a marcação do Matheus Friso. Ele volta. Volta para Edson. Edson na zona central do campo para Matheus Silva. 26,5. O segundo tempo está 0-0. A Ponte que já deu uma vacilada nessa competição ao empatar diante do Lanterna ABC. Está empatando contra outro time, outra equipe em casa que está na zona do rebaixamento, que é o Tombense. Matheus Silva, pela meia para Ramon Carvalho. Dominou, passou o Everton aqui na ponta, tocou no meio do Everton com ele e a bola saiu. Passe errado, é lateral de graça para o Tombense bater. Batida horrorosa da Ponte. Horrorosa. Circo dos horrores. Um chutinho de nada do Paulo Baia, de nada, na mão do goleiro. Uma boa cabeçada do Matheus Jesus no primeiro tempo, também nos braços do goleiro. E mais nada. Time despersonalizado. Vamos torcer para ter um sprint final aí. Né? Mas muito mais organizado o Tombense, bem alinhado, bem posicionado defensivamente e com a bola joga mais do que a Ponte. Já propiciou pelo menos 3 boas defesas do Kaique França. Pelo menos 3. E bola na trave. A Ponte pode ganhar o jogo? Claro que pode. Tá em casa, dá uma estocada aí. Mas até agora, a apresentação lamentável da Ponte. Até agora. 0-0 melancólico aqui. Mais uma falta central. Falta frontal. Na intermediária. E aí? O Elvis vai bater, vai levantar para alguém escorar para o meio da área. Eu acho que vem no Matheus Jesus de novo, no Matheus Silva de novo aqui, ó, do lado direito. Vamos lá, Boles. Falta para Macaca bater, gol da linha do trem, 28, segundo tempo 0-0. Elvis vem para cobrança. Sempre a expectativa cresce do torcedor quando o Elvis vem pra bola. É bola, parada pra Ponte, bater, a cobrança da falta. Partiu Elvis, levantou na área, não alcança. O Edson, que fechava na segunda trave, a bola foi embora pela linha de fundo, Vladimir Catarino. O Elvis levantou a bola na pequena área e o Everton, aliás o Edson, estava chegando aqui, mas estava bem marcado, né? Não alcançou a bola. Linha de fundo, é tiro de meta. Alô, meu grande amigo João Paulo Formaggio da Garamaggio. Tá sempre ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes. É fã de toda a equipe de Carlos Batista. Mais de 100 obras acontecem agora em toda a cidade. Tudo isso faz parte do Campinas 2030. Um plano que amplia o número de reservatórios e investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Garantia de que Campinas terá abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Sanasa, a vida em primeiro lugar.
Ponte volta a campo na terça, 9h30 contra o Juventude aqui mesmo. Olha o Pedro Costa pro time do Tombense, levantou o Everton, tirou na segunda trave, quase a bola chegou no Fernandão. Sobra da bola fica pro time do Tombense, bola recuada para Emerson, tem que dar uma pressionada. O garoto Eliel pressiona, tirou de qualquer maneira Zé Vitor. Dá um bico não na bola, a bola sai lá pra Ponte. Foi isso que o André não fez. Ele ficava andando em campo. Então o Eliel deu a pressão no número 4 aí no Zé Vitor. E a Ponte retomou a posse de bola. Ele teve que chutar para onde o nariz estava apontando, senão ia perder a bola. É isso que a Ponte teria que ter feito antes. O Everton poupa a bola para Igor Torres na direita, chega por baixo para fazer o corte o Zé Vitor. Ele tem um tempo de bola impressionante esse quarto zagueiro aí, o Zé Vitor. Tirou mais uma. Lateral que a Ponte cobrou pela meia direita, domina Ramon Carvalho, tá 0-0, se apresenta para o jogo Mailton. 30 segundo tempo. Elvis para Ramon Carvalho, passou o Everton, mas ninguém viu. Bola para Mailton, dominou, falta! Foi atropelado na entrada da grande área, falta pra cima dele, Vlad. De novo, né, o Mailton, desta vez a falta foi cometida ali pelo Emerson. Agora é lá mais pro lado direito essa bola, mais uma chance da Ponte cobrar a falta. Tem mais uma falta, Macaca para bater com 30 minutos e meio, segundo tempo. Tá 0-0, a Ponte busca um gol para o mestre de cá, que completou na última quinta-feira 76 anos de vida. Tem falta para bater a Ponte, vem para a bola Elvis. Por falar em falta, o Edu Zarço Pinheiro já trazia informação no Concentração. Foram 46 gols em cobranças de falta de mestre de cá com a cabeça da Macaca. Elvis vem para a bola, mas daí não é para bater direto não, é para cruzar. Partiu Elvis, levantou para a boca do gol de cabeça, o desvio para fora! E foi do jogador do Tombense. Tá marcado o escanteio, Vladimir. Rapaz, na dividida ali do Igor Torres com o Pedro Costa, foi o Pedro Costa o último a tocar na bola, escanteio. Elvis vai cobrar e daqui a pouco vai ter alteração no Tombense. Vem aí o 20 e o 13. 13 e 20 vão entrar no Tombense depois da cobrança do escanteio. Vem junto a galera, a macacada vem junto, sente que agora é o momento é este. Vem então, capricha aqui da Elvis. Na área, Matheus Silva, Edson na segunda trave, Igor Torres, Felipinho que aponta de cabeça também, além de Eliel. Partiu Elvis, levantou para a boca do gol de cabeça, chega o zagueiro para cortar mais um escanteio. É mais um para Macaca, é pressão da Ponte, Vladimir. Desta vez o corte foi ali do Augusto, bola pela linha de fundo, Elvis deixa o setor esquerdo e vai lá para a direita cobrar. Exatamente, atacando a Ponte no gol, onde o Elvis, este mesmo que vai cobrar, fez o gol do título da Série 2 este ano nos pênaltis. Vem para a cobrança Elvis, partiu para a bola, levantou, cruzou, Felipe Garcia saiu, deu um soco na bola, voltou para Mailton, ele marcou o tradicional perigo de gol, Vladimir. No Matheus Silva, quem estava ali no lance, o árbitro viu que o zagueiro estava próximo ao goleiro, marcou. As alterações, no Tombense, está saindo o camisa 7, Rafinha, para a entrada do 20, Alexandre Jesus, a estreia dele, contratado pelo Tombense junto ao Fluminense. Então Alexandre Jesus no lugar do Rafinha. A outra mudança, sai 2, Pedro Costa, entra Kevin 13 entrando no lugar do Pedro Costa. E atenção galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo placar de jogo para você. Chegamos a 32,5 segundo tempo. No tic-tac do tempo, no embalo desta emoção, sabadão à noite, o bicho vai pegar. Eu confirmo aqui na Rádio Bandeirantes, 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. 0 para Macaca, 0 para o Tombense, Edu Pinheiro. Vai para pênalti, Corinthians 3, América Mineiro 2, Copa do Brasil. E pela Série B, estamos no segundo tempo, em Londrina 1, Vila Nova 0. Bandeirantes. Posso estar enganado, mas esse Kevin é aquele mesmo que passou pela Ponte. E pelo Guarani, né? Passou também pelo Guarani. Aqui vem para a Macaca, por campo de ataque. Boa bola! Igor Torres nas costas do Eliel. A zaga tirou a sobra-bola, fica para a Ponte com Ramon Carvalho. Ele ultrapassa a demarcatória, recolheu, dominou, faz o break, desacelerou, empurrou para Elvis. O Everton livre aqui na direita. Todo mundo viu, até o Elvis viu, mas ele prefere passe curto. Solta o jogo para Ramon Carvalho para Arthur. Segundo terço do campo, vem para a Macaca. Elvis de novo, recebeu, dominou, passou o Everton, mas ele prefere o passe para Matheus Silva. Ajeita o zagueirão da Ponte, fez o passe para o Everton, falta. O Emerson levantou o Everton, hein? Vai pintar cartão, Vladimir. Demorou, né? Um rodízio de faltas aí do time do Tombense. Agora o cartão amarelo vai para o Emerson, meia dúzia da equipe de Tombos. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Prepara o prato e rápido para o seu dia a dia. É a Seara. Tá na cara que é a Seara. Encontre no IG Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba.
É falta para Macaca bater, tá 0-0, 34, o tempo vai passando. A angústia, o sofrimento do torcedor vai aumentando. Mas a Ponte ainda tem a possibilidade de marcar. Vem para a cobrança Elvis. Autorizado para o setor direito, partiu para a bola. Levantou na entrada da grande área, ninguém de branco, só jogador de vermelho. Aí facilitou o corte do Alexandre Jesus. A sobra fica para Mailton pelo setor canhoto, deixou pelo meio para Arthur. Arthur para Elvis, passa o Everton. Fez o passe para ele, boa bola para o Everton. Prepara o cruzamento, o cálculo, executou mal. Entra e corta, Fernandão. Tá difícil do time da Ponte hoje acertar um cruzamento. O Tigrão já havia ressaltado. O Everton aqui domina de novo, fez o passe por dentro para Elvis. Sai na marcação o time do Tombense. Ramon Carvalho para Elvis. Elvis no círculo central para Arthur. Arthur recolheu, dominou no corredor. Se apresentava no jogo o Edson. Não é muito a dele, não. Preferiu o passe para Elvis. Elvis ajeitou, recolheu, dominou. 35, segundo tempo. Elvis empurrou na ponta para o Everton. Prepara o cruzamento, levantou para a boca do gol. Entra e corta Bruno Silva de cabeça. Volta para Arthur. Arthur para Elvis pelo meio. Deixou para Felipinho. Entre as linhas, domina. Volta para Arthur. Pé canhoto, cruzou. Livre, Igor Torres de cabeça para fora. Incrível, a bola passa à direita e vai embora pela linha de fundo, Vladimir Catarino. Incrível, essa é exatamente a palavra, bola. Estava sozinho, quase na marca do pênalti ali o Igor Torres. Cabeceou bem, tirou bem do goleiro Felipe Garcia, mas tirou um tiquinho só além do que era necessário, passou rente à trave, quase o primeiro gol do jogo, o gol da Ponte. Anote aí, bolas, público, total 4.221. Olha a Ponte. Atacando, tentou ali no meio, Ramon Carvalho tira a zaga, a bola voltou para Elvis, brigou e recuperou, enfiou no comando para Mailton. Felipe Garcia na marca penal, sai do gol e faz a defesa, Vladimir Catarino. Completando, portanto, público total 4.221 para uma renda de R$ 52.650. E aqui o jogo está parado, falta em cima do time do Tombense, a favor do time do Tombense, falta em cima do Alexandre Jesus. Tigrão, a Ponte criou uma boa oportunidade, caprichosamente, a bola passou lambendo a trave, hein, Tiger? Foi o melhor lance da Ponte, bom cruzamento do Arthur, o primeiro que ele acertou, mas foi na medida. Foi uma assistência, um passe na cabeça do Igor Torres, calculou um pouquinho demais e perdeu o gol. Goleiro batido, só torcendo, uma pena. Segue 0-0 no Majestoso. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Alta já cobrado pelo time do Tombense. A Ponte deu uma vacilada na marcação, escapou livre aqui o Emerson. Ajeitou, dominou, mas aí falta fôlego. Ele prepara o passe por dentro e deixou para Friso. Friso de primeira para Marcelinho. Devolve para Matheus Friso. No segundo terço do campo, foi para a entrada da grande área. O João Pedro parou, prendeu, olhou, pensou, girou, rolou para Marcelinho. Marcelinho para João Pedro. De frente para o gol, abertura na direita para Kevin. Domina livre, para o cruzamento. A bola foi desviada pelo Arthur. Não chegou a sair, não. Correu e evitou o jogador do Tombense. Marcelinho tentou a finta. Linda jogada, invadiu a área e se enrolou no momento em que ele ajeitava para bater e a zaga cortou. Quase uma finalização que seria extremamente perigosa do Tombense, Vladimir. Foi abrindo espaços, né? Passou por dois marcadores, errou na terceira tentativa, o corte foi feito, mas o Tombense tá lá no ataque. Lateral para bater pertinho da linha de fundo pelo setor direito, é pro time do Tombense, o time mineiro. Vem pra cobrança Kevin, levantou pra boca do gol, Edson tirou pro meio da área. Vai chegar o Everton para afastar definitivamente e expulsar a bola da entrada da grande área. Brasil Expo Show, de 1º a 4 de agosto na Red Eventos em Jaguariúna. Os mais incríveis destaques da construção em máquinas e equipamentos. Confira no site bshow.com.br, bshow.com.br. 38 minutos, vamos entrar para a reta final do jogo e ele foi chamado, Vladimir. Leonaldi já na ponte. Tá voltando, né, Boris? Assim como o Elvis voltando nesta semana, Leonaldi daqui a pouco vai ser a última alteração na Macaca. Matheus Friso fez o passe curtinho para Emerson no campo ofensivo pro time do Tombense, recolheu, dominou, devolveu na ponta pro Friso. Friso soltou pela meia para Rafinha, Rafinha dominou, partiu para cima, levou pro fundo, prepara o cruzamento, vem por baixo. Edson tirou mal, João Pedro, a sobra bateu no canto e é gol! É gol, 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 é gol. Do Tombense! João Pedro tem a
estampada na camisa, mas com uma colaboração incrível do garoto Edson. Ele não tirou e a bola ficou de graça para o João Pedro. E com a canhota meteu no cantinho direito do Kaique França, que nada pôde fazer. Está perto o placar do Moisés Lucarelli. Uma ducha de água fria no torcedor pontepretano. João Pedro coloca lá dentro. 39 segundo tempo. Tá registrado. Tombense 1, Ponte Preta 0. O que era ruim fica ainda pior. E o detalhe do gol, Vladimir Catarino. Cruzamento da esquerda, né? Falhou a defesa da Ponte Preta. O João Pedro teve total liberdade, qualidade também para concluir pro gol. Gol do Tombense, obrigou até o Felipe Moreno a mudar a alteração. Entraria o Leonaldi, entrou o Dudu. Dudu Ratamoto entrou no lugar do Arthur com a 7. 1-0 pro Tombense. A Ponte domina pelo setor direito com o Everton, curtinho para Igor Torres. Ele preparou o cruzamento, devolveu para o Everton. Péssima devolução. Passe errado, a bola foi direto para fora em tiro de meta pro Tombense. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 40 minutos, segundo tempo. No tic-tac do tempo, no balão estamos sempre confirma aqui, majestoso, 17ª rodada, a Ponte vai vacilando, novamente diante de um time que está na zona do rebaixamento. Há pouco o João Pedro marcou, Tombense 1, Ponte Preta 0, Edu. E acaba, Corinthians ganha nos pênaltis de 3-1. No tempo normal foi Corinthians 3, América Mineiro 2, em BH 1-0 América, 3-3 no agregado. E repetindo, nas cobranças de pênalti, Corinthians 3, América Mineiro 1. O Corinthians agora pega o São Paulo na semifinal da Copa do Brasil. Bom, B de bola, B de Bandeirantes, nos ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil antes do Tigrão, você, Vladimirzão. Obrigado, Peluão. Duas últimas alterações no Tombense. Sai Matheus Friso com a 10, entra o camisa 15, Pierre. Pierre entrou com a 15 no lugar do Matheus Friso. E sai Emerson, meia dúzia, entra Guilherme Santos, 16. 16 Guilherme Santos no lugar do Emerson. Tigrão, a Ponte é castigada na parte final do jogo. Ainda deu de empatar, de virar o jogo. Mas você já dizia ao longo da transmissão, era mais fácil o Tombense marcar do que propriamente a Ponte. Foi melhor do que a Ponte o jogo todo. Uma atuação ridícula da Ponte. Time indolente, um time preguiçoso, um time pernas pesadas. Um time lento, previsível, um horror. Um horror. Tombense já tinha metido bola na trave, já tinha propiciado 2 ou 3 grandes defesas do Kaique França. Com a bola, pega e bate pra cima verticalmente, veloz. E a Ponte que se nheco aí, time, nossa, horror, um horror. E combinando com o Edson, né? Bom zagueiro? Tá bom, bom zagueiro, mas responsável pelo gol do Tombense. Zagueiro não pode dar passe para um adversário dentro da grande área. Ali ou você dá um chutão, ou você para a bola e procura alguém para passar. Agora, dá uma chapa nela, fraquinha, no pé do adversário, ó, para você, fez. Placar absolutamente justo. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Mailton levantou para a boca do gol de cabeça, o desvio, quase a Ponte empata. Foi o Eliel, Vladimir? Foi o Eliel, ele sim quem conseguiu esse cabeceio, né? Tava marcado, mesmo assim tocou de cabeça, mas a bola saiu à esquerda do gol defendido pelo Felipe. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. A Ponte vai derrapando em casa, ficando com 21 pontos. Do Tombense vai chegando a 15. Tombense iniciou a rodada na 17ª colocação. Bola para Macaca, que irá direita com o Everton. Everton na marginal do campo e tome lançamento. Pro Igor Torres brigar. Entre quarto, o zagueiro do time de Tombense. A sobra da bola fica para Pierre. Com a canhota, levanta a bola para o campo de ataque, mas a bola bateu no Elvis antes de sair. Lateral é pro Tombense bater. 43,5, o tempo vai passando. 1-0 pro Tombense. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango. Tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É a Seara, tá na cara que é a Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Não tem pressa o Tombense para cobrar o lateral. Vem pra bola o Guilherme Santos. Acabou de entrar um pouquinho depois da risca no meio campo.
Tombense vai conquistando um grande resultado fora de casa. Fernandão tentou, brigou na disputa com o Matheus Silva, lateral para a Ponte. O árbitro aponta a lateral para Macaca bater. Mais de 100 obras acontecem agora em toda a cidade. Tudo isso faz parte do Campinas 2030. Um plano que amplia o número de reservatórios e investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Garantia de que Campinas terá abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Felipinho domina para Macaca no círculo central, volta para Edson. Edson ajeitou, dominou, pisou a bola para Elvis. Elvis recolhe, domina, tentou, passe esticado, chega tocando na bola Marcelinho. Era volta no meio campo para Matheus Silva, passando das largas, ultrapassa ali a marcatório, empurrou pela meia para Elvis. Tem que se apresentar, tá todo mundo marcado. Lançamento para Everton, tira a defesa. A sobra da bola, Ponte briga. Ramon Carvalho dominou, tá na área. Rolou para Igor Torres, foi desarmado. Insiste a Ponte. Ramon Carvalho, pé canhoto, bate em cima do zagueiro. Bateu em cima do zagueirão, a bola volta para Felipinho. Foi econômico, mais 5 no tempo acrescido, hein? É, só 5. Vem embora o time da Ponte. Edson, lá na ponta pro Mailton. Mailton recolheu, dominou, tentou a finta, dá o bote, mas faz a falta o Alexandre Jesus. Falta para Macaca bater. Conheça a linha completa de ferramentas elétricas da Uesco, a marca com o melhor custo-benefício do setor. São mais de 130 modelos para você. Acesse uescoferramentas.com.br. 45 minutos e meio. Tempo regulamentar esgotado. A Ponte tem menos de 5 minutos para buscar pelo menos o empate. Matheus Silva pela meia para Elvis. Elvis empurrou para Edson. Tem o Mailton aberto pela esquerda. Bola solta para ele. Aliás, seria para ele, mas o Edson errou. É o gol. É aquele negócio do Edson do lado esquerdo, o né? Emocional abaladíssimo. Entendeu? Então é tão fácil ver futebol, cara. Esses caras só fazem isso, pô. O cara tá todo torto lá, ele não se adapta do lado esquerdo. Não se adapta, pronto. Não é a dele. A formação da zaga era outra. A formação da zaga era com o Arthur por dentro, o Mailton na lateral. O Arthur do lado esquerdo, ele tá jogando com o Edson do lado esquerdo. O Edson não joga ali. Totalmente desambientado. Tá aí, sendo crucificado agora. Vai ser vaiado pela torcida. Sabe, a Ponte vem de 3 vitórias, mas nós sabemos como é que a Ponte ganhou os jogos. A Ponte ganhou sem convencer. Os 3 jogos. Novo Horizontino, pela ordem Ituano, Novo Horizontino e Avaí. Ia tomando o empate a 52 minutos lá sábado passado. O Denilson perdeu o gol mais feito do campeonato até agora. Atacante catarinense. Então, a prova que esse time não convence e não transmite confiança é isso, ó. 3 vitórias consecutivas. Público total, pagantes e não pagantes, 4.221. Torcida fala, vou lá pra sofrer. Quem veio tá sofrendo. Vem embora Macaca, 47, vamos a 50, desarmado, Mailton perde a bola. Mudou. Recupera o time do Tombense, na sequência o Felipinho na cobertura, mete a bola pela linha lateral. Pois não, Vladimir? Última alteração no Tombense, Bola. Saiu Marcelinho, 11, entrou Jaderson. Jaderson, 17, entrou no lugar do Marcelinho. Já o jogo aberto aqui na Bandeirantes, você já sabe, assim que a bola parar de rolar, vai começar o jogo aberto. E o comando, mais uma vez, vai ser dele. Edu Pinheiro. Edu Zaço Pinheiro, com aquela categoria de sempre, vai dar o recado aqui na Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. E Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos do setor de construção do Brasil. De 1º a 4 de agosto na Rede Eventos em Jaguariúna. Acesse bshow.com.br. Eliel tentou aqui na direita, desequilibrado, não conseguiu cruzar, bola direta para fora, é tiro de meta. 48,5 segundo tempo. Vai terminar o jogo no Majestoso, a Ponte tropeça em casa novamente, quando poderia continuar com esta sequência de vitórias, seguir embalada no Campeonato Brasileiro da Série B. E na terça-feira vai ter um adversário mais complicado, que é o Juventude. Bola aqui na ponta para Jaderson, foi empurrado pelo Ramon Carvalho, falta para cima dele. O árbitro parou, marcou a falta para o time do Tombense bater. Brasil Equipo Show, está chegando a hora do maior show de máquinas e equipamentos do setor de construção do Brasil. De 1º a 4 de agosto, das 10 às 18 horas na Rede Eventos em Jaguariúna. Confira no site beshow.com.br.
Cruzamento na entrada da grande área da Macaca, tira a zaga, a bola voltou para Kevin, para Alexandre Jesus, dominou linha lateral da grande área, marcação do Mailton para cima dele, ele voltou, recuou, fez o passe, agora fica com a posse de bola o time do Tombense. Antes da bola sair, ela bateu no jogador Ponte Pretano, diga. É apenas a segunda derrota da Ponte Preta nessa temporada em casa, né? Perdeu pro Criciúma também nessa Série B e não tinha público. Né? Exato, e não tinha público naquele jogo. Com o público, a última derrota da Ponte Preta em casa foi em outubro do ano passado para o CSA. Bem lembrado, 49 minutos e meio. A Ponte tem pouquíssimo tempo para empatar o jogo, domina o Everton. Pela meia para Ramon Carvalho, bora Macaca, Matheus Silva virou centroavante, mas a bola tem que chegar. Ramon Carvalho fez o passe para Dudu, tocou mal na bola. Chega a zaga do Tombense para recuperar. Com o Pierre, se empolgou, quase saiu com a bola e tudo. Dudu rápido da moto acompanhou, foi para a disputa. No momento em que apita o árbitro, não há tempo para mais nada. Vaias do torcedor da Macaca. A Ponte Preta perde o jogo no seu estádio. Depois de estar embalada, vindo de 3 vitórias consecutivas, muitas vaias. Diante do adversário que desde o início da competição está na zona do rebaixamento. Vacila a Ponte, perde em casa, vence o Tombense. Gol de João Pedro aos 39 minutos do segundo tempo. 1 para o Tombense, 0 para a Ponte Preta. Na zona mista, tentando ouvir os jogadores. Vladimir Catarino. A gente vai tentar ver quem vai parar aqui para bater um papo com a gente. O Edson foi chamado aqui, fingiu que não ouviu. Dudu Ratamoto passou também por aqui. O Matheus Jesus, né, normalmente ele para falar com a gente. Vamos tentar falar. Matheus Jesus também, cabeça baixa, não quis falar. Tentar o Ramon Carvalho, né, vamos ver. Ramon, foi uma ducha de água fria essa derrota? Quebra esse ritmo da Ponte Preta? Cara, é um jogo difícil, cara. A equipe do Tombense muito bem defensivamente. A gente ficou no campo deles o tempo todo, tentando achar um espaço. Tivemos algumas chances, mas infelizmente a gente não conseguiu concluir em gol. E aí numa infelicidade ali nossa, do sistema todo defensivo, a gente acabou sofrendo. Mas cabeça erguida, trabalhar bastante, porque foi assim que a gente saiu de uma situação adversa há 5 rodadas atrás e vamos sair novamente. Legal, obrigado ao Ramon Carvalho. Vamos ouvir o Felipinho. Mas nós apresentamos um bom futebol, tivemos várias chances de fazer gol, fizemos o gol, infelizmente estava impedido. Teve uma situação aqui que o juiz passou a mão na gente, que claramente foi pênalti, o goleiro pegou só o baia. Então é isso mesmo, futebol é assim, mas vamos aí trabalhar, próximo jogo vamos ganhar. Legal, Felipinho. Arthur, ouvir aqui o Arthur. O que dizer a torcedor da Ponte Preta nessa partida, nessa noite, Arthur? Sai triste, né, gente? Ninguém queria sair daqui com esse resultado. Essa derrota, acabamos pecando ali e acabamos tomando gol. Quando perde o conjunto. Continuar trabalhando, gente. Pedir desculpa ao nosso torcedor que veio aqui hoje. A gente queria realmente sair com essa vitória, não conseguimos. Mas temos que se manter o trabalho, porque a gente tem já um jogo agora já na terça-feira, se eu não me engano, né? E nós temos que vencer. Pedir perdão para a torcida mesmo. Creio que não faltou empenho, não faltou vontade de a gente vencer essa partida, mas infelizmente não conseguimos sair com o resultado e pedir perdão para o torcedor que compareceu aqui, e pedir para ele não abandonar a gente não, continuar nos apoiando, que a gente vai continuar trabalhando para conquistar as vitórias. Foi mais mérito do Tombense ou a Ponte não conseguiu render o que vem rendendo, Arthur? Creio que a gente faltou algumas coisas, né? A gente teve oportunidades que acabamos não conseguindo fazer e a pouca oportunidade que eles tiveram, fizeram. E teve mérito deles também, porque futebol tem que ter mérito também da outra equipe e continuar trabalhando, faz parte. Obrigado, gente. Obrigado, Arthur. Matheus Silva tá falando aqui. A cabeça agora, continuar trabalhando do mesmo jeito que a gente conseguiu retomar na competição. A gente estava mal na competição. A gente queria vencer diante do nosso torcedor, claro. Mas futebol é isso, não tem lamentação. Terça-feira tem um jogo aqui. E é levantar a cabeça e vamos pra cima, tentar vencer, porque em casa a gente tem que somar pontos. Porque na Série B é importantíssimo, você ganhar dentro de casa. A gente sabe que a gente não foi mal. Levantar a cabeça e seguir trabalhando forte aí. Legal, esse é o Matheus Jesus. Elvis, último jogador da Ponte a passar por aqui, vamos ouvi-lo. E hoje não conseguiu fazer o gol. O que você avalia desse setor criativo da Ponte hoje? Não, acho que tem dias que as coisas não funcionam, não temos que ficar dando desculpa não. Tivemos um dia mal hoje, ocorre com qualquer equipe.
A gente vinha numa sequência muito boa, infelizmente hoje acabamos perdendo essa sequência, mas o campeonato é isso, o campeonato é difícil. O Juventude jogou hoje com o último colocado lá também e empatou. Esforçou para empatar no final, achou um gol. Então, assim, não temos que dar desculpa, agora é trabalhar e ganhar o jogo terça-feira para fechar o turno lá com o CRB bem, para daí depois sim fazer um grande segundo turno. Faltou um pouquinho mais de velocidade, principalmente no primeiro tempo, Elvis? Não, acho que não é esse termo, porque o time estava vindo bem, o time estava jogando, vindo muito bem de 3 vitórias. O jogo não encaixou, a bola também não entrou, não quis entrar, as chances que tivemos. Agora é trabalhar, como eu falei, nunca foi de dar desculpa, não vai ser agora. Vamos trabalhar e ganhar o jogo terça-feira do Juventude, que aí sim é um jogo muito importante, como esse que foi, mas já passou. E eu tenho certeza que o professor vai trabalhar bem esses 3 dias aí pra gente fazer um grande jogo terça e sair com a vitória. Legal, obrigado. Elvis, último jogador a deixar o gramado. Bola. Estarino ouvindo os jogadores da Macaca, derrota, frustração do torcedor. Muitos que passaram aqui pela cabine da Rádio Bandeirantes demonstraram esta insatisfação, esta frustração. Afinal de contas, a Ponte vinha embalada de 3 vitórias, mas hoje não deu. Tropeçou em casa diante de um time que desde o início da competição esteve na zona do rebaixamento. Deu tombense, mas você fica ligado no futebol da Rádio Bandeirantes, porque na sequência vem aí Edu Pinheiro comandando o jogo aberto e até já! Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos de construção, de 1º a 4 de agosto em Jaguariúna. Confira no site pshow.com.br. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Jogo aberto, análise da partida, os lances mais importantes do jogo e os gols. No ar, os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos de construção, de 1º a 4 de agosto em Jaguariúna. Confira no site pshow.com.br. Edu Pinheiro. Olha o público no majestoso 4.221, 4.221, a renda 52.600. Primeiro tempo, a Ponte só 47 numa cabeçada do Matheus Jesus após escanteio do Paulo Baia, mas foi no meio do gol, lá estava o goleirão, encaixou legal e o Kaique França fez pelo menos 2 boas defesas em chutes do Matheus Friso. Teve uma dúvida e um pênalti ou não a 23 minutos no Paulo Baia, mas o árbitro nem foi para o VAR e o André acabou fazendo o gol, mas foi anulado, estava impedido. Vem o segundo tempo, 6 minutos na trave da Ponte. Rafinha se antecipa, Arthur, tira de Kaique França na trave, a 36, a maior chance da Ponte, Igor Torres de cabeça, lá no gol da Fepasa, cruzamento de Arthur, o goleiro nem foi, tinha endereço, mas foi pra fora. 3 minutos depois, uma infelicidade do zagueiro Edson da Macaca, tem o cruzamento
ele corta errado, espana e sobra limpinho para João Pedro, entrada da área, bater e fazer 1-0. Vamos lá, Tigrão. Ponte 0, Tombense 1. Um resultado absolutamente justo, premiou a equipe de Tombos, um time organizado, que tinha uma estratégia defensiva que funcionou, que a Ponte em nenhum momento conseguiu furar, que a Ponte não se preparou para furar, a Ponte não teve competência para fazer essa bola entrar. Ela entrou uma vez e o Tombense jogou o tempo inteirinho com uma linha de 5 e uma linha de 4. A linha de 5, Pedro Costa, depois o Kevin, Augusto, Zé Vitor e Emerson. E entre o Augusto e o Zé Vitor, que era a dupla de zaga, aí estava o Bruno Silva, com toda a sua experiência, correndo pouco, já veterano, já não tem muita mobilidade, mas encurtaram, a bola não entrava. E mais 4 na frente e só o Fernandão tentando, às vezes, fazer um pivô para esperar os meias chegarem. E o Tombense organizado, plano de jogo correto, ganhou o jogo. A Ponte, uma grande decepção, uma semana cheia de trabalho, muito se falou dessa semana cheia, jogou sábado lá em Florianópolis e não jogou mais. Teve jogadores importantes que voltaram a ficar à disposição, apesar de alguns desfalques, 2, como o Fábio Sanches e o Amaral, mas voltou o Leonaldi, voltou o Elvis. Estão aí entrando no time o André, tá entrando no time o Igor Torres, que aliás perdeu um gol feito, né? Se cai na cabeça do André aquela bola era caixa. Mas o C não joga no futebol. A Ponte cometeu alguns erros na escalação. Tá ligado o cronômetro aqui, só para dizer o seguinte, que Curioso fala depois do jogo. E quem tem a pretensão, pelo menos, de tentar projetar aquilo que vai acontecer numa partida de futebol, fala antes. E eu disse aqui, a zaga tá errada. Vieram aqui alguns torcedores. Pô, você falou lá antes e tal. E a gente fala e acerta e às vezes erra. E eu queria ter errado. Claro que eu queria ter errado. Mas o Edson fica todo torto. E ele estava do lado esquerdo, veio todo para cortar um cruzamento, deu um passe, você viu aí, gol do Tombense. Mas o Tombense mereceu. E já era para ter feito antes. A Ponte foi um time desorganizado, sem vibração, sem velocidade, sem poder de penetração, sem criatividade, com pernas pesadas e sem vergonha também. Não teve vergonha. Não é assim que se ganha jogo em casa, com 21 pontos contra um time que tinha 12. Não é assim. Não é assim que se ganha jogo em casa. Quando você joga em casa, você tem que se revestir da personalidade e da autoridade de quem joga em casa. Ponto não teve meio, a zaga falhou, o ataque não funcionou, o posicionamento do Paulo Baia e do Thales no primeiro tempo e em parte do segundo, jogando em cima da linha lá, não participaram do jogo. Matheus Jesus Lento, olha, um horror, uma recaída muito séria da Ponte, não foi aproveitada a semana, houve um erro na escalação do André, a Ponte jogou com 10, o André não tem condições físicas ainda para começar jogando. Tem que entrar naquela faixa de 25 ou 30 minutos. E a torcida saiu muito brava, mas ordeiramente, sem quebrar nada, sem nenhum tipo de violência, apenas vaiou quando o juiz terminou o jogo. Durante o jogo, parabéns para a torcida da Ponte, apoiou o tempo todo, mas os jogadores não responderam. Placar absolutamente justo. Uma Ponte desfigurada. Uma Ponte que foi uma caricatura de time, na defesa, no meio-campo e no ataque, e no empenho, na entrega e na determinação. E também na intensidade. Tudo isso é igual à derrota prevista por nós aqui, que fomos pontuando ao longo de todo o jogo que o Tombense era melhor. E ganhou o melhor 1-0, Edu Pinheiro. Meus amigos, vamos lá. Olha, em termos de brasileiro da Série B, nós tivemos ontem Sampaio Correia 0, Ituano 0. Lá em Goiânia, Atlético 3, Sport 1, tudo no primeiro tempo.
E hoje pela manhã, Juventude 1, ABC também 1, o pessoal lá de baixo está complicando. O ABC, último colocado, vencia o jogo. E o Nenê empatou a 28 segundo tempo. O Nenê, que vai fazer quarta-feira, 42 anos. Juventude 1, ABC também 1. Juventude, terça-feira, pisa no Majestoso. E o Guarani vai pegar o ABC lá na quarta-feira em Natal. Agora à tarde acabou. Olha, o Vila Nova, líder, perdeu. Olha como tá. Londrina 1, Vila Nova 0. Vai mexer com o pessoal de baixo. Aqui, Ponte 0, Tombense 1. Amanhã, 15h30, Mirassol e Ceará. 18 horas, Vitória e Novo Horizontino. Pela Copa do Brasil, no tempo normal, Corinthians 3, América Mineiro 2. Em BH foi 1-0 América, somando tudo foi 3-3, então foram os pênaltis. E nos pênaltis o Corinthians ganhou de 3-1. Corinthians classificado, vai à semifinal, Corinthians pega o São Paulo e o Grêmio pega o Flamengo. É o que sobrou aí da Copa do Brasil 2023. Brasileirão, 9 da noite, Nilton Santos, Botafogo e Bragantino, líder Botafogo, pega o Bragantino. O São Paulo e Santos jogam amanhã, 16 horas no Morumbi. São Paulo e Santos, Morumba, 4 da tarde. E amanhã, 18h30, Beira Rio tem Inter e Palmeiras. Deixa eu ver o que mais aqui. Olha, em termos de Copa Paulista, a Ponte jogou em Bragança e empatou. Red Bull Bragantino 1, Ponte também 1. A Ponte perdia e o menino Christian Noto, acabou empatando para a Ponte. A Macaca volta a jogar na Copa Paulista sábado que vem, dia 22, 17 horas, Majestoso, Ponte e Primavera. Olha já o craque do jogo, hein? O craque Uesco. Vou falar da Uesco aqui. Daqui a pouco a coletiva do Felipe Moreira. Eu tenho aqui a defesa do jogo, eu tenho aqui a ficha técnica e o gabarito, hein? O Tigrão hoje, conceito ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Macaca vinha de 3 vitórias. Recebe o Tombense, zona de rebaixamento, e aí joga mal, toma a bola na trave, poucas oportunidades, já disse o Tigrão, posicionamento errado do zagueiro Edson, o Elvis entra no segundo tempo, e aí o Tombense com essa vitória, por enquanto, dorme fora da zona, 16º com 15 pontos, e a Ponte, deixa eu ver aqui a Macaquinha, a Ponte 13ª com 21, mas tem que aguardar toda a rodada aí, os demais jogos, e terça-feira volta a jogar 21h de castigo, vai jogar 21h30, Ponte e Juventude. Deu Tombense, Macaca safada! Ponte 1, Tombense, aliás, Ponte 0, Tombense 1. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos de construção, de 1º a 4 de agosto em Jaguariúna. Confira no site pshow.com.br. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos.
Prepare-se para o maior show de máquinas e equipamentos do Brasil. A maior e mais completa experiência em construção. Brasil Equipo Show. De 1º a 4 de agosto, das 10 às 18 horas, na Rede Eventos em Jaguariúna. O evento que vai reunir os mais incríveis destaques da construção, máquinas, equipamentos, além de peças, serviços e as mais recentes e modernas tecnologias. Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas. Entrada gratuita. Participe. Quer saber mais? Acesse bshow.com.br. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Oferecimento. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Vamos lá, craque Uesco, W-E-S-C-O, Uesco, público majestoso, 4.221 renda, 52.600, Ponte 0, Tombense 1. Coletiva, Edu. Gol marcado a 39 segundo tempo, gol do João Pedro, hein? Deixa eu ver, a coletiva? Antes do craque, vamos à coletiva. Oi, Vladimir Catarino, você me ouve? Oi, estou ouvindo sim, Edu. Já está por aqui o técnico Felipe Moreira, vamos começar. Na saída do gramado, os jogadores... Foi quase que um consenso, uma reclamação da arbitragem por causa de um possível pênalti não marcado em cima do Paulo Baia, mas um reconhecimento de que hoje as coisas não funcionaram e o time não foi bem. Você tentou até mexer de uma vez ali no banco, você também teve essa percepção de que hoje não deu certo, ou você está também vendo que o seu time já está entregando tudo o que pode, que para ir além disso precisa de um algo mais e de repente peças a mais? Primeiro, boa noite. Eu acho, no primeiro tempo, falando de arbitragem, eu não vi o pênalti ainda, né? Eu vi da beira do campo. O pessoal que estava aqui fora, a maioria falou que teve o contato, que teve o chute, né? Então você vai, não vai, né? Eu acho que a gente está tendo dificuldade nesse aspecto, sim, com a arbitragem. Teve vários lances, vários jogos, toda a maioria das coletivas, vocês mesmos sintam alguma situação que poderia ter sido diferente. Eu acho que a Tombense fez, 20, 30 faltas, né? Não deixou nosso time andar. Toda hora que a gente empurrava eles para trás, tinha alguma situação de lado, falta. Tanto que você pega o Paulo Baia hoje, eu acho que deve estar com o adutor doendo, o próprio Elvis no segundo tempo cruzou inúmeras bolas. Aí eu acho que falta a gente também melhorar essa parte de bola parada, aproveitar melhor essa bola que está entrando bem, a gente ser um pouco mais agressivo. Quando nós ganhamos 3 jogos, isso eu falo com os atletas, a gente ainda tinha muito que evoluir. Então a gente está nesse processo de evoluir, toda a semana de trabalho, todos os jogos, até o final a gente tem que estar em evolução. Hoje eu acho que o adversário também se dificultou muito, né? Quando eles abaixam a linha, criam uma linha de 5 lá atrás, diminui os espaços para a gente poder criar, que o nosso time tem velocidade, né? Você tem o Thales, que quando inicia, o próprio Paulo, que consegue ter essa velocidade. Quando você joga com um time com as linhas baixas, eles dificultam essas ações nossas. Então acho que isso, o mérito da Tombense, dificultar o nosso jogo, e a gente precisava criar mais. Forçar mais o jogo, forçar um para um dos lados, criar mais situações de finalização de perto da área. Eu acho que teve no segundo tempo um volume maior com as substituições, né? A gente conseguiu estar mais perto do gol deles. Teve 3, 4 situações de rebate, sobra, não sobra ali para mim, que poderia ter sido gol. E infelizmente numa bola, um propósito do Tombense, uma bola, num erro nosso, não só de um jogador, mas de todo o sistema defensivo, todo o elenco, né, todo o time que estava. Infelizmente um erro, fizeram um gol e saíram com a vitória. A gente está muito chateado, mas já se preparando para o próximo jogo da terça-feira. Felipe, boa noite. Gabriel Tim, da Rádio Jovem Pan. Felipe, hoje a Ponte precisou ser um pouquinho mais criativa do que nas últimas 3 vitórias e acabou pecando um pouco ali na circulação de bola, no último terço do campo. O que faltou para você, na sua opinião, para a Ponte conseguir entrar mais na área do Tombense? E eu queria saber por que da opção do André como titular desde o início. Obrigado. Eu acho que a gente conseguiu. Eu vou voltar a ser, né, falar da Tombense. Quando você joga com um time com as linhas muito baixas, você vê o campeonato hoje, eu assisti os jogos das 11, tudo. Quando você joga com um time muito compacto, que é baixo ali, cria essas dificuldades. E a gente teve um volume perto da área deles. A gente teve inúmeros cruzamentos de jogar de lá do primeiro tempo. O Everton cruzou 3, 4 bolas, poderia ter feito gol. Como o André fez o gol, estava, né, um pouco ajustado, um pouco impedido, poderia ter sido uma situação diferente. Eu acho que a gente criou algumas situações de gol. Eu acho que a gente não foi efetivo como a gente foi nos outros jogos, né? Nos outros jogos a gente criou 2, 3 gols, né? Então a gente foi mais efetivo que poderia ter sido nesse. E a relação do André, o André
se preparou, teve 2 semanas que chegou, ele fez lá um período de 30 a 35 minutos no primeiro jogo, estava apto para fazer esse jogo. Eu acho que é um cara que veio com peso para jogar, um cara inteligente, e ele tem tudo para evoluir nessas semanas, nos jogos. Eu acho que o André é um cara que vai evoluir e vai dar muito mais do que ele deu hoje. Felipe, boa noite. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Você já mostrou que gosta de utilizar o esquema com 3 atacantes, é um esquema legal, um esquema ofensivo, mas falta, me parece, alguém para municiar esse ataque, né? Um meia de mais criatividade, que é o Elvis, mas por questões físicas ainda não pode começar o jogo como titular. Você vê dessa forma também, vê a necessidade da contratação de mais um meia com essas mesmas características, até ali para suprir possíveis ausências do Elvis? Eu acho que se a gente achar no mercado esse tipo de jogador, a Ponte Preta está sempre de olho para melhorar o elenco. Eu acho que é necessário a gente mapear, procurar, mas é uma característica muito difícil de encontrar no mercado. Mas aqui dentro do elenco eu tenho peças que fazem isso, né? Quando o Elvis, você vê hoje o Matheus Jesus estava um pouco mais adiantado, mesmo sendo 3 volantes, a gente tem o Matheus e o Ramon, que tem muita qualidade de passe, tanto que eles acham passe, criam situações de gol. Então, assim, a gente está atento ao mercado, que a gente precisa melhorar. Se tiver possibilidade de melhorar o elenco, acho que a gente tem que fazer, mas também a gente tem que criar situações aqui dentro do nosso elenco que a gente tem capacidade, jogadores com capacidade para resolver esse problema. Felipe, boa noite. José Henrique Semedo, Rádio Central de Campinas. A gente observando, e você comentou sobre as linhas baixas do seu adversário, do Tombense, o Tombense encaixou um bom jogo. Tanto que o Kaique França, seu goleiro, trabalhou efetivamente muito mais, propriamente dito, do que o goleiro da equipe, né, do Tombense. E a Ponte foi dar o primeiro chute a gol de fora da área no segundo tempo com o Pablo Maia. Faltou isso, faltou também um pouquinho mais de velocidade da equipe para poder furar esse bloqueio, o enfrentamento, como você disse, de 1 para 1, porque não aconteceu hoje pelos lados do campo os 2 homens que são feitos para isso. Mas a característica do jogo de ter uma equipe muito recuada, isso fez com que eles não pudessem produzir? Eu acho que essa me deu uma boa pergunta, excelente pergunta. Que essa semana foi a coisa que eu mais trabalhei, que eu mais frisei para os atletas, foi a gente ter essa velocidade, a gente não deixar entrar no ritmo do jogo que a gente previa hoje com a Tombense. Se o nosso primeiro passe fosse sempre para o lado, para trás, a gente ia atacar 11. Então, todos os treinos que a gente fez nessa semana foram treinos com o primeiro passo para frente, para a gente poder agredir 3, 4 jogadores, dar velocidade do lado, criar essa situação de ter 1 para 1. Né? Então, todos os treinos foi nesse sentido. A gente conseguiu fazer algumas vezes, mas na maioria das vezes a gente estava um pouco pressionado, a gente fazia esse passo para trás para poder circular um pouco, para empurrar. Então, foi uma coisa que aconteceu. Foi treinado para ser diferente, mas infelizmente a gente não conseguiu realizar da maneira que a gente queria. Mas mesmo assim, quando a gente tocou a bola para trás ou para o lado, a gente conseguiu empurrar, tentou circular, só que foi muito cruzamento e a Tombense teve um mérito grande demais de estar bem posicionada na área dos zagueiros. Acho que cada um tira 30 bolas de cabeça, né? Mas foi muito frisado essa semana pelos atletas, por mim, por comissão técnica, da gente ser um pouco mais agressivo nesse primeiro. Quando roubar a bola, quando ter a bola, esse primeiro passo para frente para a gente agredir. Tanto que as melhores oportunidades criadas do nosso time foi dessa maneira. Felipe, boa noite. Heitor Fredo, TV Band. Você pede para o próximo jogo suspenso o Matheus Jesus. Queria que você falasse sobre a perda e se houve nas últimas horas alguma atualização da negociação dele, ou por parte do atleta ou por parte do Corinthians. Pelo que eu sei, não. Eu conversei muito com o Matheus quando surgiu essa situação, essa especulação, principalmente de vocês, né? O Matheus falou, foi muito claro comigo, não tem nada, eu estou focado 100% aqui na Ponte Preta. Tanto que a semana de treinamento dele foi excelente. A gente perde um grande jogador, né? Um cara para a Série B diferenciado na parte de qualidade, de passe, de posicionamento, de postura, mas também a gente tem a volta do Amaral, tem o Leonardo, já está numa situação bem melhor. Então a gente tem dentro do elenco peças também para suprir essa saída do Matheus. Fechado. Legal. Essa entrevista, portanto, com o técnico Felipe Moreira? Bem, vai dar tempo de mais uma pergunta, vamos lá. Boa noite, Felipe, tudo bem? Você já deve ter detalhado bastante coisa em relação ao jogo de hoje. Queria que você falasse sobre, já projetando terça-feira, né? A Juventude é um time que está invicto a 4 partidas, está mirando G4, vai estudar o time ainda, mas o que dá para planejar em relação a esse próximo adversário, mais uma vez jogando aqui no Moisés Lucarelli? A gente já tem o material quase pronto do Juventude, né? Hoje eles jogaram às 11 horas, a comissão inteira estava assistindo.
né? A gente viu os últimos jogos, já está planejando. Eu acho que a gente tem 2 períodos de trabalho aí mais para descansar e a parte de colocar a maneira do Juventude jogar e a nossa vai ser mais na conversa, né? No vídeo, na sala. Então a gente já está prospectando, como eu falei aqui antes, quando a gente ganhou 3 partidas, a gente tem que estar sempre em evolução, cobro sempre isso dos atletas. Não é porque ganhamos 3 que vamos parar de evoluir, e não é porque perdemos que a gente também não vai continuar trabalhando, evoluindo, cobrando dos atletas para a gente ter o resultado mais rápido positivo. E graças a Deus, né, o futebol ele te dá essa oportunidade de, a cada 2 dias ou 3 dias, de você reverter uma situação aqui em casa. E a gente vai se preparar da melhor maneira possível para reverter, né, para ter essa vitória aqui diante do Juventude. Agora sim, terminou, meu caro Edu Pinheiro, a entrevista com o técnico Felipe Moreira da Ponte Preta após a derrota da Macaca 1-0 para o Tombense. Edu. Vladimir Catarino, você me ouve aí, dá uma seguradinha, já você vem com o craque do jogo, hein, tá certo? Segura, Catarino! Combinado, Edu, até já. 19h23, vamos ao craque aqui, Ponte 0, Tombense 1. Olha o craque, gol do Tombense. Na Bandeirantes, o craque do jogo. O gol foi a 39 segundo tempo do João Pedro, no gol de entrada, público 4.200, renda 52.600. Oi, Bolis, que narrou aqui, 1-0 Tombense, o craque é por exclusão ou por convicção, hein, Bolis? Valeu, Edu, vamos lá, olha, totalmente por exclusão, a Ponte não teve nenhum destaque, gostei até do Matheus Silva, enfim, Igor Torres entrou com movimentação, mas como não teve nenhum destaque, eu vou, assim, só para não deixar passar, Ramon Carvalho, gostei da atuação do Ramon Carvalho, é um cara que leva a bola, tenta chegar, né, com qualidade, a saída de bola, então Ramon Carvalho, atuação apenas regular. Valeu, Edu, um grande e forte abraço e até a próxima aqui na Bandeirantes. Grande narração, grande trabalho, bom retorno a Piracicaba, grande Boris aí, ó, o ganhador, o craque Uesco vai ganhar uma furadeira Uesco, então Ramon Carvalho sai na frente. Oi, Tigrão, o craque do jogo. Eu não vou votar em ninguém, viu, Edu? Acho que foi uma atuação abaixo da linha da miséria técnica, foi uma atuação ridícula da Ponte. Quero dizer também aqui, não é hora disso, falo depois, na avaliação, mas só para não deixar passar batido, que não foi esse jogo que o Felipe Moreira viu que eu vi. Dizer que o Tombense estava esperando uma bola, com 3 defesas importantíssimas do Kaique França e nenhuma do goleiro do Tombense, com bola na trave. Esse time veio aqui para jogar por uma bola? Veio mesmo. Só que quando ele viu a apatia e a preguiça do time da Ponte, ele falou assim, ô moçada, você viu como é que voltou o Tombense no segundo tempo ou não? Empurrou a Ponte lá dentro da área dela. Porque os caras conversaram lá embaixo e falaram, ô, peraí, os caras aqui não estão querendo jogar, pô. Os caras estão dando muito espaço pra nós, vamos pra dentro deles, vamos ganhar esse jogo. Ganhou. Então não foi esse o jogo que eu vi, não. De um time que veio pra jogar por uma bola, que se defendeu bem e que num erro coletivo, e não foi coletivo, foi individual, achou a bola que eles estavam procurando. Eles acharam 5, 6, 7, 8 bolas durante o jogo. E o craque hoje, em homenagem ao aniversário do maior jogador da história do clube, o craque do jogo é de cá, nota 10. De cá, mestre de cá, que inclusive passou pelo hospital, ficou um dia lá, tal, fez exames, mas tá tudo bem com o mestre de cá, fez 76 anos essa semana. Oi, Vladimir Catarino, você me ouve? Oi, Edu. Olha, eu tava na dúvida entre 2 jogadores, né? Entre o Ramon Carvalho e o Felipinho. Também por exclusão, né? Não porque foram jogadores que encheram os olhos do torcedor, não. Mas para não complicar a sua votação, Edu Pinheiro, eu também vou votar no Ramon Carvalho. Isso, você foi muito bem, viu? Você foi muito bem. Ramon Carvalho, então, olha, é o seguinte, por exclusão, Ramon Carvalho é o craque do jogo, sem o voto do Tigrão, não quis votar em ninguém. Ramon Carvalho vai receber, então, uma furadeira Uesco. Ô, Vladimir, para você, um bom descanso. Parabéns pelo trabalho. Vladimir, até a próxima. Até a próxima, Edu. A Ponte volta a campo, portanto, terça-feira, 9h30 da noite, aqui no Majestoso, contra o Juventude. Terá a volta do Fábio Sanches e também do Amaral, mas não terá aí a presença do Matheus Jesus. Forte abraço, Edu. Bom final de semana para todos. Muito obrigado. Olha, tem a ficha técnica, eu tenho aqui a defesa do jogo, a defesa e a sorte, o gabarito, o conceito com o Tigrão, ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Mas agora eu quero falar da Uesco, W-E-S-C-O, o craque Uesco. E aí?
E aí, parceiro, busca mais agilidade na hora de realizar seus desbastes e acabamentos? Então se liga nessa dica de amigo que eu vou passar para você agora. A Uesco escolheu celebrar seus 10 anos no Brasil com mais de 30 lançamentos, entre eles a nova esmerilhadeira Brushless WS2901.9. Ela vem com o inovador motor Brushless e, para maior segurança, um sistema antitravamento, desligamento por sobrecarga e proteção de religamento. Com design ergonômico, é todo o conforto que você precisa no seu trabalho. Então, agora se você já sabe, pensou em performance, conforto e segurança, pensou na esmerilhadeira Brushless da Uesco. Precisa falar mais alguma coisa? Só que é o melhor custo-benefício do mercado. Já está disponível nas maiores revendas do Brasil. Garanta a sua. Uesco, 10 anos construindo com você. Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Vamos à ficha técnica aqui, majestoso. Vamos lá, Ponte Tombense, a Ponte entrou com o Kaique França, o Everton, Edson, Matheus Silva e Arthur, Felipinho, Ramon Carvalho e Matheus Jesus. E na frente, Thales, Paulo Baia e André, 3 atacantes. Lembrando que o Amaral suspenso, o Fábio Sanches, zagueiro suspenso, não atuaram. As alterações, a primeira alteração foi a 11 do segundo, foram 3, 11 do segundo tempo. Saíram Matheus Jesus, Thales e Paulo Baia. Matheus Jesus, Thales e Paulo Baia. Entraram Elvis, Mailton e Igor Torres. Depois tivemos a 22 minutos, sai André, entra Eliel e a 39 saiu Arthur, entrou Dudu Ratamoto, a equipe do técnico Felipe Moreira. Tombense com Felipe Garcia no gol, Pedro Costa, depois Kevin, Augusto, Zé Vitor e Emerson. Bruno Silva, ex-Ponte, Rafinha, depois Alexandre Jesus, João Pedro e Matheus Friso, depois Pierre, Fernandão, que jogou no Guarani em 2011, e Marcelinho, depois Jaderson. O técnico é o João Bursi. Apitou Marcelo de Lima Henrique do Ceará. Ele tem 51 anos, é militar lá em Arraial do Cabo, Rio de Janeiro. Bandeira 1, Márcia Bezerra Lopes Caetano, é de Rondônia, Márcia, hein? É de Rondônia, ela tem 48 anos, ela é polícia militar em Porto Velho, Rondônia. Bandeira 2, é o Renan Aguiar da Costa, ele é do Ceará, 39 anos, ele é professor de Educação Física em Fortaleza. Cartão amarelo para Matheus Friso e para Matheus Jesus, é o terceiro, hein? Tá fora contra o Juventude, terça-feira, Matheus Jesus. Olha, o gol foi a 39, segundo tempo. Gol do João Pedro, lá no gol de entrada do Majestoso. Público 4.221, 4.221. E a renda 52.650. Ponte 0, Tombense 1. A ficha técnica aqui na Bandeirantes. Bandeirantes. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos de construção, de 1º a 4 de agosto em Jaguariúna. Confira no site pshow.com.br.
Ponte Pretano. Chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! novotc10.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Vamos lá, pela Copa do Brasil, o Corinthians venceu 3-2 o América. O América ganhou lá 1-0 em BH, somando tudo 3-3, foi para os pênaltis e aí 3-1 para o Corinthians. O Cássio pegou 2, grande Cássio, quem tem Cássio tem tudo. Corinthians, semifinalista, pega o São Paulo, outra semifinal é Grêmio e Flamengo. Olha, 1-0 o Tombense, igual a 39 segundo tempo. É a defesa. Vamos lá, vamos aos lances aqui. Tigrão analisando a defesa e a sorte do jogo. Vamos lá, 6 minutos de jogo lá no gol da Fepasa. Quase o Matheus Silva faz contra a sorte do Kaique França em Boles. Peça o time do Tombense lá pela canhota com o Emerson. Pé canhoto, sempre procurando o Fernandão. Toque para trás, quase o gol contra de... Peça o time do Tombense lá pela canhota com o Emerson. Pé canhoto, sempre procurando o Fernandão. Toque para trás, quase o gol contra de Matheus Silva. No cruzamento venenoso de Emerson. Matheus Silva tentou tirar, tirou mal, tocou mal na bola. É o seguinte, 25 minutos, lá no gol da Fepasa, Kaique França, olha, um chutaço do Matheus Friso. O Kaique França foi por cima, quem dá um toquito na bola, o Kaique França. Oi, Boles, 25, primeiro tempo. Matheus Friso domina entre as linhas, pé canhoto, bateu pro gol pra fora, mas o Kaique França ainda desviou. Uma paulada com o pé direito de Matheus Friso, recebeu entre as linhas, se girou o corpo e com o pé direito e bateu. Kaique França, um tapa sensacional na bola, colocando pra fora. Mas não terminou, 31, primeiro tempo ainda, gol da Fepasa. De novo o Matheus Friso, o Tigrão já sinalizava antes do jogo, cuidado com o Matheus Friso. Olha, ele bateu, boa defesa do Kaique França e no rebote também se perde. Edson na marcação, rolou para Matheus Friso de frente pro gol, vai marcar, bateu no canto, Kaique França espalmou, a sobra pro Tombense, a paulada pra fora. Passa perto do gol, quase o Tombense abre o placar, Vladimir. Uma jogada que começou com erro na saída de bola da Ponte Preta. Olha, 40 minutos lá no gol de entrada, o Paulo Baia até estava comentando. O Paulo Baia ia cobrar um escanteio. O Tigrão e Boles comentando, até agora em termos de escanteio, o Paulo Baia não tá legal e tal. Vamos lá, 40 minutos tentou o Olímpico aí o Paulo Baia. Vem de novo o Paulo Baia para cobrança do escanteio. É escanteio para Macaca bater quase 40 minutos. Partiu para a bola, segura trave, Felipe Garcia dá um tapa na bola. Essa bateu bem, hein? Quase entrou direto, não entrou não, Vladimir? Passou longe do gol olímpico, mas levou perigo na pequena área, né? O Felipe Garcia fez o Vamos lá, 47, último lance do primeiro tempo, escanteio para a Ponte. O Paulo Baia muda de lado, cobrou quase todos os escanteios no primeiro tempo. O Paulo Baia, porque Elvis estava no banco. Vamos lá, mas dessa vez não tentou direto. Vamos ver quem que visa Paulo Baia. Escapa perigosamente pro time do Tombense. Fernandão vai pra área, Rafinha domina, puxa pro pé direito, cruzou lá dentro pra boca do gol, desvio, a bola bate na trave. Sobra ainda pro Tombense. Rafinha. Não, tudo bem. Esse aí foi já no segundo tempo. Vamos ver o lance 7, voltar um pouquinho, sem problema. Grande Danilo Capucci, é o lance 7. 47 do primeiro tempo. Olha a Ponte tentando de novo de escanteio. Deixa eu dar uma analisada aqui, uma ajeitada. Agora sim, lance 7 foi assim. Tem mais um escanteio, a Macaca. Vem Paulo Baia, pé direito, levantou pra boca, ele bateu Jesus de cabeça. Felipe Garcia! No centro do gol. Melhor chance da Ponte no primeiro tempo, essa cabeçada, mas foi em cima do goleiro. Ela foi forte, mas foi no meio, em cima do goleiro, no peito ele abraçou. Primeiro tempo que teve uma dúvida, 23 minutos.
se pênalti ou não em cima do Paulo Baia. O árbitro nem foi pro VAR, o VAR é que analisou, não foi pênalti. E teve o gol do André, que foi anulado a 41, realmente estava impedido, vai por centímetros, hein? Impedido. Segundo tempo, agora sim, a sorte do jogo. Aqui a defesa e a sorte. Em 6 minutos, gol de entrada, o Rafinha se antecipa na trave. Olha, se fosse, mas não teria a menor chance pro Kaique França. Vai, Bolis. Escapa perigosamente pro time do Tombense. Fernandão vai pra área. Rafinha domina, puxa pro pé direito, cruzou lá dentro pra boca do gol. Desvio, a bola bate na trave. Sobra ainda pro Tombense. Rafinha voltou pra Marcelinho. Dominou, limpou, pintou. Teve sorte o Kaique França. Aí o Elvis entrou a 11, né? 11 segundo tempo. E ele vai bater uma falta aos 31, visando lá no gol da Fepasa. Vamos ver o que é que acontece nessa batida do Elvis. Elvis vem pra bola, mas daí não é pra bater direto não, é pra cruzar. Partiu Elvis, levantou pra boca do gol de cabeça, o desvio pra fora! E foi do jogador do Tombense. Tá marcado o escanteio, Vladimir. Quase gol contra. Olha, 36, a melhor chance da Ponte no jogo inteirinho. Cabeçada do Igor Torres lá no gol da Fepasa, cruzamento e assistência de Arthur. Arthur para Elvis pelo meio, deixou para Felipinho, entre as linhas, domina, volta para Arthur, pé canhoto, cruzou, livre Igor Torres de cabeça para fora! Incrível, a bola passa à direita e vai embora pela linha de fundo, Vladimir Catarino. E aí, do Tombense. Oi, Tigrão, com tantos lances, detalhes. A pergunta é, qual foi a defesa do jogo? Eu acho que é lance 3, aquela que o Matheus Friso bate, ela desvia e faz uma belíssima defesa de muita dificuldade e dá rebote, o Kaique França. Ele preparou para fazer o gol, inclusive o Bolis disse, vai fazer. Mas ela desvia na trajetória, sobe, ele já estava caindo e ele no reflexo conseguiu defender. E aí no rebote o Tombense não conseguiu meter na rede. Para mim, esse lance, chute de Matheus Friso, não é aquele comprido que vai por cima, mas dá um tapinha, uma ponta de dedo do Kaique. Não, é o que vem depois desse, naquela bola em que dá rebote, mas a Ponte se salva. Lance que Leandro Bolis descreveu exatamente assim. Edson na marcação, rolou para Matheus Friso de frente pro gol, vai marcar, bateu no canto, Kaique França espalmou, a sobra pro Tombense, a paulada pra fora! Passa perto do gol, quase o Tombense abre o placar, Vladimir! Uma jogada sim, foi a 31 do primeiro tempo lá no gol da Fepasa. Olha, em termos de Série B, pela manhã, Juventude 1, ABC também 1. Agora à tarde, Londrina ganhou do líder. Londrina 1, Vila Nova 0 e Ponte 0, Tombense 1. Copa do Brasil, Corinthians 3, América Mineiro 2. Nos pênaltis, 3-1 para o Corinthians, que está na semifinal. Pega o São Paulo, a outra é Grêmio e Flamengo. Na Copa Paulista, Ponte jogou em Bragança, empatou. Bragantino 1, Ponte também 1. E daqui a pouco, né? 21 horas tem Botafogo e Red Bull Bragantino pelo Brasileirão. 19h40, volto já com o gabarito. Xiii, vai sobrar bronca, hein? Tintim por tintim. Ponte 0, Tombense 1. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos de construção, de 1º a 4 de agosto em Jaguariúna. Confira no site pshow.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite
www.rochaautopeças.com.br. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Gabarito do jogo. Oi, Tigrão, ponte 0, Tombense, o público 4.221. Qual é o conceito do jogo? E melhor o primeiro ou o segundo tempo? Gostei mais do primeiro tempo e o conceito do jogo é regular. Vamos lá para o goleiro Kaique França, jogando de preto, lembrando Ciasca, todo retrô Kaique França, apenas defesas que fez aí do Matheus Friso, se ele teve culpa no gol, levou uma na trave, teve sorte ainda. Kaique França hoje, Tigrão. No gol não teve culpa, teve sorte na bola da trave para mim do Fernandão e evitou um vexame maior, com boas defesas, pelo menos 3, conceito regular. Perfeito, agora vamos ao lateral direito, o Everton. Olha, eu fiz uma observação aqui, inclusive no intervalo, Tigrão. Aquele lance, esse que você escolheu aí, a defesa do jogo, 31 do primeiro tempo, tudo começou no erro do Everton, que foi matar uma bola no meio, matou errado, perdeu, e aí rapidamente Tombense se articula, o Matheus Friso bate a entrada da área, Kaique França grande defesa, e eles perderam no rebote. Essas e outras do Everton, olha, em termos de cruzamentos dele, não foi muito legal. Como é que ele apoiou? O Everton jogou o tempo todo, Tigrão. Marcou mal, se posicionou mal e quando apoiou fez cruzamentos de protocolo. Se livrou da bola, não deu assistência nenhuma, conceito ruim. Vamos aí ao Edson, menino da base. A ordem é o Matheus Silva agora, Edu. Matheus Silva. Olha, ele central. Vai dar na mesma, Não. Isso é chatice do comentarista. Já notei. Ó, o Matheus Silva, 6 minutos, quase gol contra do Matheus Silva. Deixa eu ver o que mais aqui. O Matheus Silva tentou uma cabeçada no primeiro tempo, que saiu para fora. Saiu para fora a cabeçada do Matheus Silva. Tem aqui até foi a 19 minutos que o Paulo Baia cobrou uma falta lateral, tal, pimba. Matheus Silva, teve um corte importante dele aí no segundo tempo. O Matheus Silva, como é que foi, Tigrão? Foi melhor do que o seu companheiro de zaga, leva um conceito regular e quando a coisa não tá funcionando, ele vira meia, no finalzinho foi lá na frente de centroavante, ele tenta, né? Não tava à vontade no jogo, não tava à vontade, mas não comprometeu, conceito regular. Bom, olha, é o seguinte, a Ponte não teve aí o Fábio Sanches suspenso, então o Felipe Moreira escalou o Edson. Mas o Edson, o que foi que aconteceu no gol aí? Como é que foi o comportamento do Edson? Já explicou várias vezes, posicionamento errado, por isso que ele cortou também, espanou. Oi, Tigrão, Edson. Então, Edu, já vale aí para depois a avaliação do treinador, que eu vou repetir isso que eu vou dizer agora, tá? O reserva do Matheus Silva é o Edson. O reserva do Fábio Sanches é o Arthur ou é o Tomás Kaique. Simples assim. O Edson tem que entrar no time quando o zagueiro que marca do lado direito estiver suspenso ou machucado. Mas o cara que estava suspenso, que é o Fábio Sanches, marca do lado esquerdo. Só que eu quero deixar consignado aqui que tem uma meia dúzia de chato aí que vai querer dizer, lá, tá vendo? Fica só procurando defeito. Eu quero dizer para essa meia dúzia de chato, né? E tem alguns que são bem chatos, e às vezes são até aí são até do trabalho realizado aí na Ponte. Eu quero dizer que eu tô falando isso aqui desde segunda-feira, pô. Eu tô falando isso desde sábado passado, que eu trabalhei do jogo, transmitindo Ponte 1 e Avaí 0 lá na ressacada. Desde o momento em que o Fábio Santos foi expulso, eu falei, que não invente. Aí treinou a semana inteira e veio com o Edson. Aí eu vou ser oportunista agora e dizer, tá vendo? Perdeu? Não é isso. Perdeu porque não jogou nada. O time da Ponte foi um arremedo. O time da Ponte foi uma vergonha. O time da Ponte foi um time flácido. Foi um time sem explosão, sem velocidade, sem verticalidade.
um time apático. Mas, no lance do gol, o Edson tá todo torto, pô. Tá todo torto. E o cruzamento vem, ele vai tirar, espana. Se ele tivesse do lado direito, ele não poderia ter espanado também? Aliás, ele estava numa faixa central da grande área. Se ele tivesse jogado de zagueiro central, poderia também. Então eu não vou ser oportunista aqui. Só que não foi só nesse lance que ele foi mal. Ele falhou em outras oportunidades. Ele espanou em outras oportunidades. Ele saiu jogando errado em outras oportunidades. Ele estava inseguro. Ele estava mal posicionado. Agora, a gente que está aqui de fora, de palpiteiro, já viu isso sábado passado. Os caras viajaram de volta para Campinas sabendo que não ia ter o Fábio Sanches. Treina a semana inteira, até ontem. E faz a opção errada. Foi por isso que a Ponte perdeu? Não só por isso, mas também por isso. Conceito ruim para o menino Edson, que é bom jogador, mas hoje não estava na dele. E eu, claro, coloco essa atenuante a favor dele, porque ele foi escalado do lado errado. Não era ele o substituto para o Fábio Sanches. Eu vou dizer isso aqui mais de 1000 vezes. E eu não vou abrir mão disso. Agora, vão dar desculpa pra lá, pra cá, porque o Tom Benz jogou por uma bola. Como jogou por uma bola, pô? Na edição de lances aí que você fez agora, aliás, bem completa, bem recheada, quem que trabalhou mais? O Kaique França ou o Felipe Garcia? Ou eu tô errado? Como é que jogou por uma bola, com bola na trave, e bola triscando pra lá e pra cá, e um perereco danado? Até 10 minutos do segundo tempo, o Tom Benz enfiou a Ponte lá dentro da grande área dela. Os caras conversaram no vestiário, falaram, opa, peraí, dá pra ganhar esse jogo aqui. Viemos beliscar um pontinho, vamos pra dentro desses caras aí. E ganharam. Então, ruim pro Edson, mas é um belo zagueiro, tem muito futuro, e o que tá em análise é o jogo de hoje. E no jogo de hoje ele foi mal. A Série B, eu vou falar pra você, hein? O ABC, último colocado, empatou com o Juventude em casa, 1-1. Tava ganhando o jogo ainda, tava ganhando. Você vê Tom Benz, você vem aqui, ganha da Ponte. O Sport no G4 perde 3-1 pro Atlético lá em Goiânia. Durão, hein? Durão. Londrina ganhou do Vila Nova. Londrina ganhou do líder Vila Nova. Essa rodada aqui, ela foi a sopa no mel pra quem tá atrás, cara. Porque os ponteiros perderam, Sport perdeu, Vila Nova perdeu. Quem mais perdeu? Em casa, Criciúma empatou em casa. Criciúma empatou em casa com o Guarani. Aliás, quem empatou o jogo foi o Criciúma, porque o Guarani estava na frente, né? Então, essa é uma rodada que você pega um time desse aqui em casa, você tem que trucidar, cara. Não pode ficar com esse negócio de tocar para trás. O time hoje teve uma recaída monumental, pô. O time não teve... Pô, chutou uma bola, a primeira bola, teve essa pergunta aí de um companheiro nosso, acho que foi o Semedo. Pô, chutou a primeira bola lá pela frente de 15, 20 minutos do segundo tempo. Chutou em gol. O goleiro não trabalhou. Ele não trabalhou. Qual a defesa que o goleiro fez? Uma cabeçada do Matheus Jesus em cima dele. E mais nada. Você pensou aí, aqui e ali, tal, porque você é garimpeiro. Mas não sujou o uniforme, pô. Então, sabe, era jogo para a Ponte chegar a 24 e os dianteiros pararam, a distância estava pequena. Uma rodada sensacional. Mas todo mundo que estava atrás avançou, encostou. Olha aí o Tombense. A diferença era de 22 para 12, 10. Olha aí, 21 para 12, 9 pontos. Já caiu para 6. Pode perder a posição no campeonato para o Tombense. No primeiro turno, estou falando até virar o turno. São mais 2 rodadas e são 6 pontos. Então, olha, uma derrota perigosíssima. Agora, não foi isso que nós treinamos. Tá bom, vai. Tá dado aí o conceito, o Edu, acho que estamos no Edson, né? E tô dando uma complementada. Daqui a pouco a gente fala, assim, bem sucintamente, já na última participação, quando você vai me perguntar a respeito do treinador, que é quadro do programa, e é função minha avaliar. Olha, vamos lá então. Ponte 0, Tombense 1, gol a 39 do segundo tempo, gol de entrada do João Pedro. Agora o Arthur, lateral esquerdo. Olha, o Arthur é o seguinte, saiu no finalzinho, foi ele que deu passe, né?
O Arthur que deu passe açucarado na cabeça do Igor Torres a 36, segundo tempo. E a bola caprichosamente raspou, saiu para fora. A maior chance da Ponte no jogo, né? E o Arthur, veja bem, naquele lance que a bola bate na trave, Tigrão, início do segundo tempo, a bola na trave da Ponte, quase gol do Tombense. O Rafinha, ele se antecipa exatamente em cima do Arthur. Essas e outras, o conceito do Arthur. Jogou muito mal. É muito pouco uma assistência e um cruzamento e ainda não saiu o gol. Ele fez a parte dele, mas jogou muito mal. Aliás, estava sopa no mel aquele espaço ali entre ele e o Edson. As duas beiradas da Ponte estavam uma gracinha. Em cima do Arthur e em cima do Everton. Ainda em cima do Everton, o Matheus Silva cobriu um pouco melhor. Do outro lado, nossa, Tombense entrou do jeito que quis e poderia ter feito o gol antes. Inclusive teve bola na trave. Então o conceito do Arthur, que foi mal escalado na lateral esquerda, é ruim. Vamos lá, agora quem foi o primeiro volante aí? Os volantes Felipinho e Ramon Carvalho. Quem foi o primeiro e quem foi o segundo? Foi o Felipinho. Felipinho foi primeiro? Foi. Então vamos lá, Felipinho jogou o tempo todo, no intervalo você fazia observações, olha, o Felipinho tem um toquito aqui, outro toquito lá, não tô gostando. No segundo tempo, como é que foi o conceito dele? Melhorou um pouquinho no segundo tempo, mas está champuzando muito a bola. Você sabe qual que é o grande segredo no futebol? Especialmente quando você joga com um time fechado? Quando ele desce, que ele se desorganiza um pouco, você tem que soltar a bola rápido. Solta a bola rápido. Isso é treinamento. Quando um recebe, tem que ter três opções para ele dar o passe. Ele escolhe o que está melhor posicionado. Mas não o jogador pressionado. Por isso que você tem que se movimentar para sair da marcação. Aí o Felipinho fica, né? Ele faz uns currupios assim, toda a bola que ele pega, ele tem que dar uma voltinha em torno da bola. Em torno de si mesmo. Depois ele toca para alguém e normalmente para trás. Tem que corrigir isso. Gosto dele. Bom jogador. Também não entendi por que vem jogando tão bem com o primeiro volante, o Amaral à frente dele, o Ramon Carvalho, e hoje ele puxa o Felipinho para trás e mexe para substituir o Amaral. Ele mexeu nos dois volantes. O Ramon Carvalho é que saiu para o jogo hoje, tentando apoiar, inclusive, a chegada da bola, que era responsabilidade maior do Matheus Jesus. Mexeu! Olha, se o cara tá rendendo bem e você perdeu aquele que era primeiro volante e passou a ser segundo, nessas 3 vitórias, o Amaral jogou mais à frente. Tanto é que marcou o gol lá em Florianópolis sábado passado. Gol da vitória. Ora, se você perdeu o cara que vem jogando um pouquinho à frente, o que você vai colocar no lugar dele, bota onde ele estava jogando. E não mexe com aquele que está rendendo como primeiro, dando uma bela de uma qualidade na saída da bola e dando boa proteção para a zaga, que era o Ramon Carvalho. E essa é uma descoberta e mérito do Felipe Moreira, do treinador da Ponte. Eu falei isso. Ó, hora de criticar, vamos criticar, hora de elogiar, vamos elogiar. Foi um achado dele, ele mudou o posicionamento do Amaral e do Ramon Carvalho. Aí ele pede o Amaral suspenso, terceiro amarelo, e ele tira o Ramon, então ele mexeu em duas para arrumar uma. Tá vendo quanto erro, Edu? Futebol é igual quando cai um avião. Deus que me perdoe falar uma coisa dessa, que é uma coisa muito triste. Mas ele não cai por causa de um erro só. É uma sequência. Tem erro mecânico, tem erro do piloto, tem condição climática, aí tem um problema no equipamento, aí tem o copiloto que estava dormindo. E, bom, ó, você tem que enfileirar 6, 7 erros para acontecer um acidente grave. Futebol, mal comparando, é isso. Você não perde um jogo pelo acaso. Você perde o jogo porque você erra muito. E o futebol é um jogo de erro. E hoje o time errou. E eu não vou poupar o time não, hein? Não vai sobrar pro treinador não, pô. O time não jogou nada. Time perna pesada, pô. Tava friozinho aí o sábado aí. Daí eu sei que não foi isso, mas a impressão é que o cardápio foi feijoada. Feijoada. Depois meia melancia para cada um. E depois 2 sonhos no lanche. Às 2h da tarde, 2h30. Sonho aquele de goiabada dentro, sabe? Aquele sonho, pesa meio quilo cada um. Os caras entraram barrigudo aqui. Entraram com as pernas pesadas. Era jogo para amassar, para encostar um pouco mais no bloco dianteiro. Era jogo para se impor com a autoridade inalienável, da qual eu não abro mão de quem joga em casa.
Fica aí com nheco, pô. Ah, mas eles estavam fechados. Inventa. Todo mundo que jogava contra o Santos, aquele Santos, jogava fechado. A Ponte de 77 aqui, vinha time grande aqui, jogava fechado. Quando não abre, que é problema. Os caras iam lá e achavam espaço e ganhavam o jogo. 30 jogos seguidos em casa, ganhando 28, empatando 2. A estatística era essa. Né? Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro. Ah, mas eles estão fechados, vão tocar para trás. Pô, eu fiquei com a sensação, Edu, fora essa cabeçada do Igor Torres, que realmente foi muito perigosa, e acho que ele cabeceou certo e deu azar, ele tira do goleiro e tira um pouquinho mais, ela sai um pouquinho ali, um palmo. Mas fora esse lance, a Ponte não criou nada. Absolutamente nada. Né? Por quê? Porque ficou ali naquele negócio e tal, e nós vamos chegar em mais equívoco aqui. Lembra da sequência de erros? Eu já falei do zagueiro, eu já falei da mexida errada nos volantes, eu já falei dos laterais que não renderam. Agora, não vou ficar aqui, né, tacando pedra no treinador que vem de 3 vitórias seguidas, tá? Não vou, não. Essa boleirada tem que ser chamada às falas amanhã. Não precisa deixar nem para segunda-feira. O que aconteceu, moçada? Qual é? O que houve? Por que essa preguiça? Oh, que isso, rapaz? Era jogo para a Ponte chegar a 24, virar o turno tranquila, pensando em alguma coisa melhor e não agora de novo ameaçada. Porque vem chegando todo mundo, né? Vem chegando ABC, né? Vem chegando... quem é que ganhou lá do Vila Nova? O Londrina. Londrina vem chegando. Isso. Londrina vem chegando. Chapecoense pode se recuperar. Chapecoense vai jogar ainda. Tombense chegando. Então, pô, peraí, cara. Você consegue um milagre com um time problemático desse de ganhar, Deus sabe como, 3 de 1-0, mas com méritos. Ganhou, pô. Tirou o pedido. E aí você vem e entrega um jogo desse aqui. Quando eu falo entrega, é não ganhar os pontos. Ninguém entregou o jogo, pelo amor de Deus. Eu digo assim, você ganha 9 improváveis pontos em 3 jogos e depois você devolve 3 porque não jogou nada. Tá errado. Tem que ter muita cobrança. Vai ter cobrança no treinador? Claro que vai. Mas tem que cobrar essa boleirada aí. Eleger só o treinador que defendeu o grupo, eticamente ele defendeu o grupo. Não foi erro de um só. Foi um erro de todos que estavam em campo. Tudo bem, eu também faria isso para não perder o vestiário. Também faria isso. Mas não adianta pregar ele na cruz e tacar pedra nele, não. Tem que cobrar os caras que jogaram, porque ele não joga. Agora, ele conseguiu fazer com que o time jogasse aquilo que foi treinado? Ele mesmo disse que não. Não foi isso que nós treinamos. Então, Edu, é a velha e boa sequência de erros. Perfeito. Aqui, Ponte 0, Tombense 1, perde a Macaca. Agora estamos... E você me perguntou quem foi o primeiro volante? Eu tô no Felipinho, o primeiro volante foi o Ramon Carvalho, o conceito dele é regular. Ah, o primeiro volante foi o Ramon Carvalho? Ah, foi o Felipinho, perdão. É que o Ramon vem jogando tanto já como o primeiro, nós estávamos no Felipinho e eu coloquei algumas críticas do Felipinho demorar muito para soltar a bola, conceito ruim. Ramon Carvalho jogou o tempo todo, foi o segundo volante, o Tigrão tentou, inclusive recebeu o voto aqui do Catarina e do Boris. Isso, foi eleito aí por exclusão o craque do jogo, Ramon Carvalho. E foi bom voto, os dois votaram bem. Eu votaria nele, fui irônico aqui. Fui irônico não, fiz uma homenagem ao maior jogador da história do clube, que fez aniversário essa semana, no dia 13, na quinta-feira. Votei no mestre de caqui para demonstrar que hoje eu acho que ninguém merecia o voto de craque do jogo. Não teve craque no jogo. Mas um dos poucos, um dos menos piores, foi o Ramon Carvalho. Conceito regular, deu boa fluência, se apresentou, não se escondeu do jogo, lutou, deu bote, errou passes, é verdade, mas acertou também. Mas não deveria ter saído lá da posição de primeiro volante. Não deveria ter saído. Ele jogou entre o Felipinho e o Matheus Jesus. Assim, para o torcedor entender didaticamente. Não é trenzinho. Mas o primeiro foi o Felipinho, depois um pouco mais solto o Ramon Carvalho, e não é isso que ele vinha fazendo. Também não vou repetir aquilo que eu acabei de dizer, conceito regular para ele.
Vamos ao Matheus Jesus. Olha, ele estava no lance daquele suposto pênalti, que deu dúvida. O pênalti quem sofreu foi o Paulo Baia, mas se não fosse o Matheus Jesus, não chegava no Paulo Baia. Matheus Jesus enfiou a bola pro André, mas estava impedido por centímetros. Depois o VAR viu, gol da Ponte, André. Isso foi a 41 primeiro tempo, gol de entrada, impedido. Pá, Matheus Jesus que deu o lançamento. 47 primeiro tempo, a cabeçada do Matheus Jesus, após canteio, muito forte, mas foi no meio do gol. Lá estava o goleirão que encaixou, recebeu amarelo, é o terceiro. O Matheus Jesus não pega o Juventude, ele saiu a 11 do segundo tempo. O Matheus Jesus, Tigrão. Então, não foi o Matheus Jesus dos melhores momentos, mas você já respondeu e já avaliou. Alguma coisa que a Ponte fez passou por ele. A cabeçada e o gol anulado. O gol anulado não, né? Bandeirinha levantou lá e... Enfim, o gol que poderia ter sido validado, mas não foi. Do André. Bolão do Matheus Jesus. Aquela rasgou a defesa. Aquela bola entrou de forma central. Por quê? Porque foi rápido. Porque não teve shampoo na bola. Ah, vamos lavar a bola. Vamos ver se a bola tá com coceira, ficar passando a chuteira nela. Vamos ficar enchendo aqui, né? Fazendo um shampoozinho nela, vamos fazer escova na bola. Não, pô. Se o time deles tinha saído, o que aconteceu? Caiu no Matheus Jesus, o André saiu milímetros à frente e a bola foi tocada rápida. Se o Matheus Jesus pisa nela, vira pra lá, vira pra cá, ele não enfia a bola do jeito que enfiou. E naquela tava desorganizada, ela entrou e saiu o gol, só que tava um pouquinho à frente. Então, não fez uma grande partida o Matheus Jesus. Também sem mobilidade. Também sem ser aquele jogador dinâmico. Que eu sempre falo, quando ele joga bem, o time todo joga bem, porque as principais jogadas da Ponte gravitam em torno dele. E hoje foi assim. A cabeçada e essa bola, conceito regular. Vamos pro ataque. Olha, é o seguinte, eu vou pegar uma dupla aqui, Thales e Paulo Baia. Thales e Paulo Baia, ambos também saíram a 11 do segundo tempo. Do Thales eu não tenho nada anotado. E do Paulo Baia é o seguinte, cobrou a maioria dos escanteios no primeiro tempo, uns de forma errada, outros tentando olímpico. Na primeira que centralizou, o Matheus Jesus de cabeça quase fez. Paulo Baia sofreu um suposto pênalti a 23 do primeiro tempo. E essas e outras aí, vamos lá, Thales e Paulo Baia, Tigrão. Ó, primeiro eu quero dizer que eu acho que não foi pênalti. Eu acho que ele dá uma bela de uma simulada à chegada, ao contato, mas não o suficiente para ele fazer aquele teatro que ele fez. Se é um juiz mais chato, dá cartão por simulação. Primeiro eu quero dizer isso. Segundo, eu quero dizer mais um erro, tá? Você não pode abrir mão contra um time que está jogando fechado de 2 jogadores jogando o tempo todo em cima da linha lateral. Você tem que inverter. Você tem que tirar um volante e trazer para o lado. Você tem que trazer esse cara que está na beirada lá, fazendo a diagonal. O Edu, eles jogaram o tempo todo que estiveram em campo, praticamente tirando a látex branca lá que marca a linha, jogando em cima da linha. E aí tromba com o lateral, e aí rapaz, não jogaram nada hoje. Nada. Ah, bola parada, não aconteceu nada também na bola parada. Poderia ter saído o gol do Matheus Jesus, mas cabeceou no goleiro. Conceito ruim para os dois. São velocistas, mas a Ponte perdeu o meio-campo. O Tombense agrupava mais o meio-campo. E a Ponte deixava o André, sem produzir absolutamente nada, isca fácil de marcação para a defesa do Tombense, e os dois beiradas não participando do jogo. Recebia, tentava arrancar, um nele e um na cobertura, não aconteceu nada. Então, como é que você joga com 3 no meio contra 5 do adversário? Vai perder o jogo. Perdeu. Não jogaram bem. Conceito ruim para os dois. Vamos ao André. O André começou jogando, estreou contra o Avaí, mas entrou no segundo tempo lá em Floripa. Teve um gol aí que ele fez, estava impedido. Jogou até 22 segundo tempo. Esse André, aquele mesmo do Santos, na época de Ganso, Neymar e companhia, Ribeirado no Peixe e tal, estava num time lá da Rússia e chega na Ponte Preta o André, Tigrão. Ah, Edu, um gol impedido e mais nada. Em respeito à história dele, e eu quero dizer aqui que eu acho uma boa contratação, mas esse rapaz tem que se readaptar ao futebol brasileiro. Esse rapaz tem que se recondicionar fisicamente. E eu tive alguns debates, até porque o nosso programa da rádio das 17 na Rádio Bandeirantes, até às 19h30, todo dia de segunda a sexta, o nome dele é Esporte em Debate. A gente teve alguns debates.
Tem que começar com o André, não tem que começar com o André. Eu vi esse cara 15 minutos lá em Florianópolis. Não, tá sem condição. Tá sem tempo de bola. Tá sem mobilidade, tá sem equilíbrio, tá lento. Ele nunca foi velocista. Ele é um cara de conclusão. Tanto é que sobrou uma pena que ele estava impedido, ele deu um tapa, sem nem olhar para o goleiro, mostrando que ele sabe fazer gol. Mas, hoje, toda vez que ele saiu para tentar flutuar, para tentar buscar a bola, para tentar sair do ferrolho lá, nossa, passou vergonha. Então ele tem que ficar no banco. Ah, mas o Eliel não está bem. Mas põe o Eliel para dar correria contra o Juventude. O André está muito fácil de marcá-lo. Está muito fácil. Ele é isca fácil. Tem que se readaptar ao futebol brasileiro, volto a dizer, e melhorar muito a sua condição física e a sua mobilidade. Em respeito à história dele, a bela carreira que ele tem, eu vou dar ruim, tá? Você entendeu, né, Edu? Sim, entendi. Entendeu, né? Era outro conceito, tá? Mas eu vou dar ruim em respeito a ele. Olha, Ponte 0, Tombense 1, gol a 39 segundo tempo, público 4.200, renda 52 mil e com 52 mil é prejuízo. A Ponte precisa pelo menos 85 mil para dar lucro. Dos que entraram, Tigrão, olha, Dudu Ratamoto jogou pouquinho, Mailton, Elvis, Igor Torres e Eliel. Mailton, Elvis, Igor Torres e Eliel. Desse quarteto aqui, Mailton, Elvis, Igor Torres e Eliel, destaco só uma coisa. Igor Torres, de cabeça, teve chance, saiu para fora, isso foi a 36, 3 minutos antes do gol do Tombense. Cabeçada, Igor Torres. E o Mailton, na minha humilde opinião, entra com vontade, é vertical, sofreu 3 faltas o Mailton. Mas você que manda, Tigrão, o que você quer destacar daqueles que entraram? O Mailton e o Igor Torres, até porque tiveram mais tempo em campo, um conceito regular para os dois, mas infelizmente depois das mexidas é que a Ponte tomou o gol, né? Depois das mexidas é que a Ponte tomou o gol. Só não estava em campo o Dudu Ratamoto, porque estava pronto para entrar o Leonaldi. Também nem sei o que ia fazer o Leonaldi, a Ponte precisando ganhar o jogo, um cara de marcação. Aí muda, vem Dudu Ratamoto. Aí entrou no lugar do Arthur, aí fez uma salada lá do lado esquerdo, ele pegou uma bola, se perdeu, fica todo mundo sem conceito, e apenas um regular, concordo com você, para o Mailton. E vou falar para você um negócio, Edu, o Igor Torres está na mesma situação em termos de readaptação e de condicionamento físico que o André. Não tem condições ainda. Tem que trabalhar melhor esses caras, eles vão ajudar muito, os dois. Eu reputo 2 boas contratações e ele poderia ter feito o gol da vitória da Ponte hoje, porque quando ele cabeceou aquela bola que passou lambendo, estava 0-0. Você falou aí, 3 minutos antes do gol do Tombense. Então, eu não acredito que se a Ponte faz o gol, a torcida vem junto, que o time fosse cometer aquele erro infantil que cometeu. Aí aumenta a empolgação, aumenta a confiança, muda tudo. O Tombense ia ter que sair, ia dar as costas, né? Mas ele também não está no melhor do seu condicionamento, e é natural, mas tem que preparar melhor para não perder o jogador aí para o resto do campeonato. Mas eu dou um conceito para o Igor Torres, dos que entraram. Igor Torres e para o Mailton regular. Explicou o posicionamento e tal, não seria essa a sua opção, porque o Fábio Sanches é suspenso. Na volância, Amaral suspenso, colocou Filipinho e Ramon Carvalho, o Leonaldo estava no banco, Matheus Jesus armando, o Elvis está no banco, entrou depois. Na frente, o Thales, o Baia e o André, pela primeira vez o André começando como titular, por aquilo que ele alterou, essas e outras, hoje o conceito do Felipe Moreira. As alterações ele fez o que pôde com o banco que tinha. Para início de jogo, vamos lá. Agora, eu já falei tudo, tá? Eu não escalaria o Edson, escalaria o Arthur na quarta zaga e manteria o Matheus Silva, né? Não colocaria o Edson do lado esquerdo e começaria o jogo com o Mailton, um erro. Não sei, o Felipinho no lugar do Amaral, ok, mas inverteu. O Ramon Carvalho vinha sendo o primeiro, virou segundo. Virou uma confusão. Felipinho mais atrás, segundo erro. A estreia do André, desde o início, equívoco, não tem condições. Não tem condições. Não tem, tá tropeçando na bola, apesar da qualidade que ele tem. Precisa se recondicionar melhor. Terceiro erro.
Os dois extremas muito abertos, sem participar, sem vir por dentro para agrupar, para equilibrar a briga com o meio de campo do Tombense que estava melhor organizado. Quarto erro. E daí a gente vai, se for procurar, vai aparecer muito mais. Tá? Então hoje não foi um dia feliz. Os laterais. Agora, é culpa do treinador? Pô, é questão de jeito de ver o futebol. Se tivesse vencido o jogo, estava tudo certo. Mas eu quero deixar claro de novo que a gente falou isso antes. Tudo isso aqui que nós estamos dizendo. Não é para começar. Não era para começar com o André. Eu não começaria com o André. Eu não escalaria o Edson do lado esquerdo. Eu traria o Arthur. Eu não faria essa alteração. O Ramon Carvalho estava muito bem adaptado como primeiro volante. Ele pede o Amaral, que é segundo. E aí puxa o Ramon Carvalho na do Amaral e vem com o Filipinho como primeiro. Deixa o Ramon onde ele estava, pô. Ah, mas o Filipinho sai menos pro jogo do que o Ramon. Não tem problema, deixa o Ramon lá que ele tá rendendo. Durante o jogo pode haver uma ou outra inversão. Tudo isso a gente falou antes. Então não é oportunismo, me perdoem. Me perdoem a falta de humildade. Não é oportunismo, porque perdeu, a gente vem aqui e começa a procurar defeito. Tudo isso foi pontuado ao longo da semana nas nossas programações, tanto da Rádio Bandeirantes quanto da TV Bandeirantes. E eu disse o tempo todo, quero estar errado, mas se fizer isso, a Ponte pode se dar mal. Eu quero errar, quero queimar a língua. Quero que a minha língua vá para a churrasqueira. A bem do futebol da Ponte, é muito importante a vitória. Infelizmente, os erros foram cometidos e a Ponte perdeu um jogo perigoso e o placar foi justo a favor da equipe mais organizada, que mais criou situações e que poderia, inclusive, ter feito um placar maior do que apenas 1-0, e esse time foi o Tombense. Edu, conceito do Felipe? Claro, time todo foi mal, ele também foi mal, conceito ruim. Bom, então vamos dar uma descansada, Tigrão, porque a semana vai ser brava, hein? A semana vai ser brava. Aí terça-feira, 9h30 da noite, gente, Ponte e Juventude. Aí na quarta, 9h30 da noite, ABC e Guarani. 2 madrugas aqui, hein? 2 madrugas aqui. Na sexta, dia 21, 7 da noite, CRB e Ponte, lá em Maceió. Domingo, 11 horas no Brinco, Guarani e Atlético Goianiense. Aí termina o primeiro turno. Aí final, 28 de julho, começa o segundo turno. Vamos que vamos. Ótima semana, Tigrão! Valeu, Edu. Os caras botarem um jogo terça e um quarto, os dois às 21h30, às 21h30, 9h30, 21h30, 9h30. Eu vou dizer pra você. Isso é brincadeira. Eles estão querendo matar o velho do Rio. Ah, não, o velho do Rio não aguenta, hein? Assim, desse jeito, não aguenta a Série B em 2024. Bom descanso. Oi, Tigrão. Bangli da semana. Pra você também, Edu, muito obrigado. Um abraço aos amigos da Bandeirantes e até a próxima, se Deus quiser. Ah, esqueci. Você tá completando hoje 21 anos de Bandeirantes, hein? Há 21 anos você chegava na Bandeirantes aqui, você, Batista, Semedo, Silvio Antônio e Felipe Blanco, que virou Felipe Diniz. Me mandou mensagem agora há pouco aqui, ele e o André Aranha, estavam lá na Hípica. Ó, mas que beleza. Filipinho tá aqui em Campinas, tá? Acho que a gente vai se encontrar aí pra bater um rango, vamos ver se dá certo. Então, um abraço, que o Giba já está esbaforido aí. Giba já tá quase querendo dar com a marreta na minha cabeça aqui. Ô, Batista, quando é o Tigrão e o Edu, não dá certo, viu? Pelo amor de Deus, não escala os dois que mas é bom porque ele ganha hora extra, é bom. Ele põe algum no bolso. Mas o porteiro da Ponte, vocês não vão terminar aí, pelo amor de Deus. Mas já que estamos aqui, aliás, Edu, você falou dos 21 anos, graças a Deus, né, eu tenho que agradecer a Deus por isso. É uma longa jornada, mas daquele time que veio, estamos só eu e o Batista. Sim. Mas eu e o Batista perto de você, nós somos pinto novo. Não. Porque você já estava aí na Educadora, depois que virou Bandeirantes. Você já estava há quantos? 6 anos? De 98 já estava há 4. 4 anos, tá vendo? Graças a você, que eu conversei com você conversou com o Batista, antes vocês assumiram aqui, deixa o Edu no plantão aí, graças a você. Então, mas aí, você enquanto nós estamos falando de 21, você já tem 25. 25. Então, eu e o CB, perto do velho do Rio, nós somos... Velho do Rio. Nós somos pinto novo. Parabéns pra você, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. É que o Tigrão, gente, ele tá todo dia aqui. O Tigrão tem outra atividade, não sei como é que ele aguenta. Ele tá aqui na rádio 5 da tarde e comenta todo de segunda a sexta-feira. São 2h30 do programa.
Ele está comentando, às vezes chega Eu não quero ser o Silvio Caldas, mas às vezes você pensa que eu tô na rádio. Essa semana você vai me ouvir, eu vou estar em Porto Alegre, em Curitiba. Pô, você tem que falar com o seu patrão lá, você tem viajado muito, cara. Você não vai mas aguentar. tá bom, tá ruim, mas tá bom, né? Mas você já teve um problema médico terrível. O que você teve lá, Tigrão? Não, fiz uma cirurgia, mas faz 15 anos, tá tudo bem. Tá tudo 15 anos? Você teve infarto? Não brinca não, cara. Não infartei não. Não, foi não, eu poderia infartar. Mas poderia peguei, não tive, graças a Deus não tive um infarto. Não tive nenhuma crise. Faz tempo que eu me lembro, cara. Mas num exame de rotina, claro, de acompanhamento, tá tendo uma alteração aqui, vamos pesquisar, é melhor operar para não vir um problema mais sério. E graças a Deus deu tudo certo, pelo menos até agora. E eu agradeço todos os dias a Deus por poder levantar da cama, olhar o sol, a luz do sol, a maravilhosa luz do dia. E a gente vai tocando e trabalhando, mas o trabalho não mata ninguém não, Edu. O que mata é a depressão. É a falta do trabalho. Um abraço. Um grande abraço. Vai com Deus. Boa noite. Boa semana, então. Uma linda semana. Olha, 20-17, Ponte 0, Tombense 1. E no banco, você quer ver? Eu disse aqui a turma que entrou. Dudu Ratamoto entrou no finalzinho. Mailton entrou. O Elvis entrou depois de 3 jogos. Igor Torres e Eliel entraram. No banco, a Ponte teve o Pedrão, goleiro. Sempre há um revezamento. Será o Pedrão ou o Luan, né? Hoje foi o Pedrão, goleiro reserva. O Luiz Felipe no banco. O Luiz Felipe perdeu a posição mesmo, não teve jeito. Tomás Kaique, zagueiro no banco, veio lá do time do Rio de Janeiro. Leonaldo entrou? Não, o Leonaldo não entrou. Aliás, o Leonaldo ele ia entrar. Mas a Ponte toma o gol. E aí, então, o Felipe Moreira coloca o Dudu Ratamoto no lugar do Arthur. Veio do Audax, o Tomás Kaique, né? Audax. O Fraga, pelo segundo jogo consecutivo, tá no banco. Esse rapaz teve um problema sério em fevereiro, agora que tá aparecendo. Deixa eu ver o que mais aqui. O André é um menino da base, um atacante, estava no banco também. Os demais entraram, né? Não apareceu no banco hoje o Samuel Andrade, não apareceu o Thiago Oliveira, o Thiagão. Júnior Tavares deu uma sumida também. O Gé, atacante, ele teve uma cirurgia de hérnia de disco. O Everton é aquele que em agosto do ano passado teve uma fratura do tornozelo em Brusque, lá contra o Brusque. Agora está voltando, está treinando. O Amaral suspenso, né? Não jogou. O Fábio Santos suspenso também não jogou. Esses são os principais. E Jean Carlos, problema no joelho, cirurgia no joelho direito, só o ano que vem. Jean Carlos, lateral esquerdo. Tá bom? É isso aí. Na Copa Paulista, a Ponte, então, ela empatou 1-1 lá em Bragança contra o Red Bull Bragantino. São 3 jogos com 1 empate e 2 derrotas e joga sábado que vem aqui contra o Primavera. O Mini indica a bola 20-19. Rádio Bandeirantes. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em Dia com a Bola. E o Corinthians está na semifinal da Copa do Brasil hoje no Neoquímica Arena. O Renato Augusto 1-0 Corinthians, o Yuri Alberto 2-0, Benítez gol do América Mineiro. Aí o Roger Guedes faz 3-1 e o Mastriani marca o segundo gol do América, 37 segundo tempo, e terminou 3-2 para o Corinthians, 3-2 Corinthians, mas em BH foi 1-0 pro América, somando tudo 3-3. Nos pênaltis, cara, quem tem Cássio tem tudo, né? O Cássio, sabe quanto que o Cássio ganhou no Corinthians, ô Danilo? 750 mil reais por mês, não sei se tá pagando em dia. Tem mais de 600 jogos no Corinthians, é uma lenda, né? O Cássio é uma lenda. Você entendeu porque aquilo que o cara ganha? Você entendeu ou não? Entendeu? Pegou 2 pênaltis o Cássio. Não, o Cássio, brincadeira. E aí 3-1 Corinthians, 3-1 nos pênaltis Corinthians pega o São Paulo e o Grêmio pega o Flamengo. O Grêmio eliminou o Bahia, o Flamengo eliminou o Atlético Paranaense.
Então, Corinthians e São Paulo, Grêmio e Flamengo, um jogo lá, outro cá. E vamos para a final da Copa do Brasil 2023. Brasileiro da Série B, 17ª rodada. Na quinta-feira, lá em Criciúma 1, Guarani também 1. Bruninho, logo no começo, um belo gol do Guarani. E o Fabinho, a 11, segundo tempo, empatou para o Criciúma com 12.800 de público, 252 mil de renda. Ontem, tivemos Sampaio Correia 0 e Ituano 0, com 2.500 de público lá no Castelão. E lá em Goiânia, o Atlético de Goiás recebeu o Sport grande campanha, com Wagner Love e tudo, hein? Com Luciano Juba e tudo. Olha o que aconteceu, tudo no primeiro tempo. Gustavo Coutinho 1-0 Atlético, o Edinho empatou para o Sport, o Gustavo Coutinho 2-1 Atlético e o Shailon 3-1 Atlético Goianiense. Público no Antônio Ascioli, lá em Goiânia, 4.387. E aí, deixa eu ver o que mais. Pela manhã hoje, lá em Caxias do Sul, o Juventude recebeu o ABC último colocado, vai vendo. E aí o ABC faz 1-0 com o Fábio Lima. E o Juventude empatou com o Nenê, o grande Nenê, a 28 do segundo tempo, foi de pênalti. E aí no finalzinho, o Nenê cobrou uma falta, bate no travessão. O Nenê vai fazer quarta-feira 42 anos. Nenê, ex-Vasco, ele mesmo. 1-1 hoje, Juventude ABC. Thiago Carpini treina o Juventude. Alan Al, técnico do ABC. E agora na quarta-feira o Juventude pisa no Majestoso. E na terça, né? Terça, Ponte Juventude no Majestoso. 21h30, e na quarta-feira lá em Natal, no Frasqueirão, 21h30, ABC e Guarani. São os adversários de Campinas agora aqui, tá? Público em Caxias, 3.194 e a renda 18.400. Em Londrina recebeu o líder Vila Nova. O Vila falou, peraí, o Criciúma empatou, o Sport perdeu, é comigo. Logo no começo, pimba, gol do Londrina, gol de Moisés. E ficou nisso. Londrina 1, Vila Nova 0. Vai vendo? Majestoso, Ponte 0, Tombense 1. Gol a 39 do segundo tempo. Público Majestoso, 4.221, com 52.600 de renda. 15h30 amanhã, Mirassol e Ceará. E 18 horas, Vitória e Novo Horizontino. Gente, que jogo esse de Salvador, hein? Que jogo vai ser? É público pra estourar, porque o pessoal da frente tudo se ferrou. Vila Nova perdeu, Criciúma empatou em casa, Sport perdeu. O Novo Horizontino é o quarto colocado com 30. Se ganhar do Vitória em plena Salvador, vai a 33. E termina como terceiro. O Vitória é o quinto com 28. Se o Vitória ganhar do próprio Novo Horizontino, ultrapassa o Novo Horizontino. E vai fazer 31 pontos e vai terminar em quarto lugar. Já viu o público amanhã no Barradão, tá? Lembrando que 2 jogos foram adiados. Botafogo de Ribeirão e Chapecoense, que seria hoje. CRB e Avaí seria hoje, no Repelé. Problemas em Santa Catarina, mau tempo. Não teve como Chapecoense e Avaí se deslocarem para os seus respectivos jogos e destinos. No caso, Chapecoense, Ribeirão Preto. No caso, Avaí, em Maceió. Então, vamos lá, Vila Nova, líder, 34, em segundo Criciúma com 34, em segundo Sport, 32, em quarto Novo Horizontino com 30, em quinto Vitória com 28. O Juventude é o sexto com 26, em sétimo Mirassol 26, oitavo Guarani 26, eu paro por aqui. Distância, Guarani para o quarto colocado, diferença de 4 pontos, por enquanto até agora, porque tem jogo amanhã. A Macaca, 13ª com 21, tá bom? O primeiro fora da zona, Tombense. Ganhou da Macaca, dorme fora, 16º com 15 pontos. Mas a Chapecoense, deixa eu ver, Chapecoense... Cadê a Chapecoense aqui na rodada? Não vai jogar, né? Jogo adiado. Então Tombense, Londrina, o Tombense, então sai da zona. Sai da zona, vai ficar com um jogo a mais em relação ao Chapecoense. Então 16º, Tombense, 15 pontos. Depois os 4 últimos, Chapecoense 15, Londrina 14. O ABC ganhou, rapaz. Aliás, o ABC empatou, fez 11. O Avaí é o último colocado. O Avaí é o último colocado com 11 pontos, perde no saldo para o ABC. Tá? Tem 2 vitórias também, exemplo do ABC. É isso aí. Então lembrando que... Como é que fica então? É o seguinte,
Então, terça-feira, 21h30, Ponte Juventude. Na quarta-feira, 21h30, ABC e Guarani lá em Natal. Sexta, 7 da noite, CRB e Ponte. Domingo, 11 horas, Guarani e Atlético Goianiense no Brinco. Vamos aqui ao Brasileirão. Deixa eu ver o que eu tenho aqui do Brasileirão. Os jogos de Corinthians e América, eles foram adiados também, em virtude aí da Copa do Brasil. Então hoje só tem Botafogo e Bragantino. O líder Botafogo recebe o bravo Red Bull Bragantino. Bragantino, técnico português Pedro Caixinha. E o Botafogo contratou o Bruno Lage, que é português também, pro lugar do português Luiz Castro. Luiz Castro foi pro Al Nassr, né? E o Bruno Lage só assume na segunda-feira. Então, no banco do Botafogo, de novo, o Cláudio Caçapa, que vai orientar no Newton Santos, 9 da noite, Botafogo e Bragantino. Amanhã, 11 horas, tem no Independência, Cruzeiro e Curitiba. 16 horas, Maracanã, Fluminense e Flamengo. Morumbi, 16, São Paulo e Santos. Arena Castelão, Fortaleza e Cuiabá. Também às 16 horas. Teremos 18h30, Beira-Rio, Inter e Palmeiras. 18h30, lá em Curitiba, Atlético Paranaense e Bahia. E na segunda-feira, fechando a rodada, 20 horas, Goiás e Atlético Mineiro. Aliás, o Filipão ainda não ganhou. 5 jogos no comando do Atlético Mineiro, o Filipão não ganhou. Teve um jogo lá no Paraguai que ele empatou pela Libertadores, era o jogo da vida do Atlético, precisava pelo menos empatar para segurar, empatou e se classificou. Se classificou para a próxima etapa da Libertadores. O único feito legal do Filipão, tá? Olha, Corinthians e Grêmio, América e Vasco fica para uma outra data. E no Vasco, técnico novo, o argentino Ramon Dias. O Vasco em situação também delicadíssima. Botafogo líder, 36. Flamengo em segundo com 26, diferença de 10. O Grêmio em terceiro com 26. Fluminense, quarto colocado com 24. Palmeiras, melhor paulista, quarto colocado com 24. E Red Bull Bragantino, logo na sequência, sexto lugar com 24. Grande campanha do Bragantino. São Paulo é o oitavo com 22. Deixa eu ver o que mais. O Santos é o 13º com 16. O Corinthians é o 15º com 15 pontos. O Bahia é o primeiro fora, 16º com 13. E os 4 últimos, Goiás 11, Coritiba 10, Vasco 9, América Mineiro 9. América Mineiro agora, além de último colocado, está fora da Copa do Brasil. Olha, Campeonato Brasileiro da Série C. O único paulista é o São Bernardo. Deixa eu ver aqui. O São Bernardo não ganhava há 6 jogos. Deixa eu ver. Brasileiro da Série C. Espera um pouquinho, não é esse aqui não. Achei aqui, achei. Série C. O São Bernardo jogou hoje. Jogou lá em Manaus. Deixa eu ver quanto é que foi o resultado. 0-0. 0-0. Meus amigos, o São Bernardo não vence há 7 jogos. E aqui é o seguinte. É o 6º colocado do São Bernardo. São 8 que vão ser classificados. É turno único. Que rodada que é essa aqui? A rodada é a 13ª. Então, faltam mais 6 rodadas. Por enquanto, o São Bernardo se classificaria. Repito, são 8 que vão se classificar para a próxima etapa do Brasileiro da Série C. E o Paysandu, do Hélio dos Anjos, o Hélio, ele estreou contra o Brusque em casa, lá em Belém, e perdeu. Paysandu 0, Brusque 2. Aí o Paysandu foi jogar com o Amazonas, lá em Manaus, e ganhou 2-1. E tem clássico amanhã, hein? Mais uma pro Hélio aqui. É amanhã? Não, é segunda-feira. Segunda-feira, Paysandu e Remo. O clássico lá em Belém. Repito aqui, o Hélio dos Anjos no comando do Paysandu. Tá bom? O líder dessa Série C é o Amazonas. O que? 24 pontos. O Brusque tem 23. O Operário de Ponta Grossa tem 22. Tivemos a rodada Botafogo da Paraíba 1. Aparecidense 0. Deixa eu ver o que mais aqui. Aliás, esse jogo aqui tá no primeiro tempo, gente. Botafogo da Paraíba 1, Aparecidense 0, está no primeiro tempo. Jogos encerrados. Brusque 4, Confiança 0, Manaus 0, São Bernardo 0, Náutico 2, Figueirense 1. E no Campeonato Brasileiro da Série D de dado, os paulistas em ação. Nós tivemos hoje em Vitória, grupo 6, né, o Santo André,
Vitória 3, Santo André 1. Perdeu no Espírito Santo. O Vitória é grupo 6. Deixa eu pegar aqui. E depois só tem mais uma rodada, hein? Só tem mais uma rodada, a reta final da primeira fase, D de dado. 3-1, perdeu. O Santo André é o quarto colocado. Cada grupo tem 8 clubes. O Santo André é o quarto colocado. Só depende do Santo André. O Santo André, na última rodada, recebe em casa o Democrata de Governador Valadares. Esse jogo aqui é domingo. Domingo, semana que vem, dia 23. Tá? O grupo 7, o Quinzão ganhou, cara. 15-1, Operário do Mato Grosso do Sul 0. 1-0 pro Quinzão. Gol a 18, segundo tempo do Vitor Braga de pênalti. A Ferroviária perdeu em casa. A Ferroviária é o Maringá 2. E a Inter joga amanhã em Cascavel, contra o Cascavel, 16 horas. Deixa eu ver aqui. Olha, o 15 é o sexto colocado com 16 pontos. O 15, na última rodada, joga em Maringá, contra o Maringá. Vai ter que ganhar do Maringá e torcer por resultados. A Inter de Limeira joga amanhã. Se pontuar pelo menos um empate, só vai depender dela na última rodada em Limeira, a Inter de Patrocinense. E a Ferroviária, quinta colocada, tem que ganhar a Ferroviária lá do Operário, lá no Mato Grosso, em Campo Grande é o jogo. Operário e Ferroviária. A Ferroviária vai ter que ganhar e ainda depende de resultados. Tá? Situação dos paulistas na Série D de dado. Olha, então, Copa Paulista tivemos hoje, Red Bull Bragantino 1, Ponte 1. A Ponte perdia gol do Marcelinho e o Cristian Noto fez o gol da Ponte, 1-1. A Ponte joga sábado que vem, 17 horas, Ponte Primavera, na Copa Paulista. Eu acho que é isso aí, o mais. E aqui você ficou em dia com a bola. Meus amigos, final da nossa jornada esportiva, final aqui do Jogo Aberto, Ponte 0, Tombense 1, Macaca Safada, gol no final, gol de entrada no majestoso, menino Edson, infelizmente falhou o zagueirão da base, e a Ponte agora joga terça contra o Juventude. Trabalhos técnicos, obrigado, viu, meu caro Danilo Capucci, muito obrigado, viu, pelos seus trabalhos, obrigado aqui ao Gabriel Ribeiro, Lucas Pessoa. Tá em off, é? Pegou a moda, né? Cada um fica na sua casa, numa boa. Edu, ele tá remotamente. É assim, eu também quero um serviço remotamente lá em casa, viu? Eu vou falar pra vocês irem lá em casa, vocês instalam tudo lá certinho, fica na minha casa, entendeu? Vou procurar ser mais tecnológico. Vocês tudo estão fazendo de casa, eu só quero ver. Tá bom? Obrigado, Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gilberto Sufi, Danilo Capucci e Gabriel Ribeiro, equipe técnica Bandeirantes. Você que participou pelo YouTube, muito obrigado. No AM 1170, muito obrigado. FM faixa estendida, 85,7 Campinas, 85,3 para Ribeirão Preto. Meu muito obrigado. Deu sair no YouTube, dá seu like aí, por favor. Faça a sua inscrição, muito obrigado. Então, a terça, né? Terça, Ponte Juventude, terça eu volto. Se Deus quiser. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3, Rádio Bandeirantes.